começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Amortecedor HG Nakata, alta performance com que você pode contar. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. Disney Plus, todos os jogos do Brasileirão Série B, só na Disney Plus. CIO, se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre na escalação, a obra dá certo. Consórcio Volkswagen, faça uma simulação. consórciovw.com.br. E Estrela Bet, baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. Jornada Esportiva Bandeirantes. Ainda jogando para não voltar para a Série B. O Santos, no Rio de Janeiro, encara o Botafogo. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Rede Bandeirantes de Rádio. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo.
Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Rogério Assis. Temperatura de 32 graus. Céu azul, clima maravilhoso, deu praia.
Descem os jogadores do Botafogo agora e aplausos da torcida do Botafogo. Torcedor que veio para acompanhar o seu time, é claro, também temos no Engenhão os torcedores do Peixe. Faltando 20 minutos para as 4 da tarde. 20 minutos para começar Botafogo e Santos. O domingo de futebol na Bandeirantes começa com bola rolando em 20 minutos. Na sequência, 8h30 da noite, tem Palmeiras e Cruzeiro. Ulisses Costa comanda a tropa no jogo das 8h30. Vamos aos destaques para Botafogo e Santos. No Peixe, alô Everton Ramos. Fala, Canhão, boa tarde para você, pro ouvinte ligado com a gente em mais uma jornada esportiva. Peixe que tenta e que quer voltar a vencer no campeonato para se afastar deste Z4. E para isso, Juan Pablo Vojvoda faz mudanças táticas e em algumas peças. 3 zagueiros para o jogo de logo mais. E ele tira 2 titulares até então que vinham sendo contestados pela torcida. Escobar dá lugar para Souza na ala esquerda e Guilherme sacado do time, que agora tem apenas Lautaro Dias no comando de ataque. E no adversário do Santos, o Botafogo, qual é o destaque, Everton? Botafogo que ainda sonha e que quer chegar à Libertadores da América na temporada do ano que vem. Já viu o Mirassol vencer na rodada com 5 mudanças em relação à equipe que venceu o Ceará na Arena Castelão. Os retornos de Alexander Barbosa e Marlon Freitas, suspensos no último duelo. E no meio-campo, o volante Danilo vem a campo para tentar voltar a vencer dentro de casa. Alô, Caboclinho, Manuel Zaidan. Tudo bem, Caboclinho? Boa tarde, Canhão. Boa tarde, meu querido. Vamos juntos, hein? Vamos juntos para esse Botafogo e Santos no Rio de Janeiro. Agora o destaque da opinião da Bandeirantes. A força da opinião da Bandeirantes para Botafogo e Santos com Cláudio Zaidan. Olá, Rogério. Boa tarde para você, meu caro Rogério Assis. Boa tarde para o Everton, para o Coen, para toda a equipe. Bom mesmo que esse jogo ocorra em outubro, né? Afinal de contas, mês de nascimento de Pelé, mês de nascimento de Garrincha. Os dois que personificam o momento em que Santos e Botafogo tinham, sem qualquer favor, os 2 melhores times do mundo. Em 1962, por exemplo, quando o campeão europeu era o Benfica, que era bicampeão, havia vencido em uma edição o Barcelona, na outra o Real Madrid, e perdeu inapelavelmente para o Santos os 2 jogos da decisão do Mundial de Clubes. E o Botafogo tinha simplesmente 5 titulares na seleção campeã em 62, no jogo final, né? Milton Santos, Didi, Amarildo, Garrincha, Zagallo. E o Santos tinha Gilmar, Mauro, Zildo, só não tinha mais porque Coutinho, Pelé e Pepe estavam machucados, o Pelé durante a Copa. Então eram os 2 melhores times do mundo naquele momento, essa história é formidável, mas hoje são outros tempos, né? Havia até muito a ser falado sobre isso no Concentração, mas não houve tempo, mas eu estava acompanhando o Concentração, parabéns, continuem nesse ritmo. E o fato é que o Botafogo, se ganhar, ele passa o Bahia em saldo de gols. É uma vantagem frágil, mas é uma vantagem. Alcança em pontos, alcança em vitórias e passa em saldo de gols. Mas muito importante para o Santos, muito mais do que para o Botafogo, é o que vai acontecer daqui para frente no campeonato. O Botafogo tem uma meta: ir para a fase de grupos da Libertadores, não precisar passar por fase eliminatória. O Santos tem uma meta bem diferente: escapar da Série B. Pode até, se conseguir uma sequência que não teve ainda de vitórias, pode almejar a classificação para a Sul-Americana. Mas nesse momento, o objetivo é escapar desse risco. Se ganhar hoje, não só volta a ter uma vantagem sobre o Vitória, como cola no Internacional. Além do fator emocional, depois da derrota para o Vitória, o Santos precisa muito de uma reabilitação. Um jogo que é sempre enorme, sempre imenso pela história e que hoje tem uma importância particular muito grande para os 2 times, meu caro Rogério Assis.
4 da tarde tem Botafogo e Santos, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos outros destaques. O Corinthians, Luiz Fabiani. Oi, Canhão, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva Bandeirantes. O Corinthians ganhou novos problemas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Contra o Grêmio na próxima rodada, o Timão não terá Ranielli e Martinez, suspensos pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Vitória. E além da dupla, Breno Bidon, expulso no triunfo alvinegro, desfalca o Timão contra o Imortal. No Palmeiras, Guilherme Agrela. Fala, Canhão, tudo bem? Um abraço pra você, um abraço a todos que nos acompanham na jornada esportiva da Bandeirantes. O Palmeiras não conta com Joaquim Piquerez, lateral esquerdo, que suspenso desfalca o Verdão para duelo de logo mais contra o Cruzeiro às 8h30 da noite no Allianz Parque. Por isso, o técnico Abel Ferreira deve escalar um Verdão com Carlos Miguel no gol, Agustin Jai na direita, Gustavo Gomes e Murilo como dupla de zaga e Jefité na esquerda. No meio, Emiliano Martinez, Andréas Pereira e Felipe Anderson. Na frente, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Paulo do Vale e o São Paulo. Oi, Canhão, o São Paulo, depois da vitória de ontem contra o Bahia 2-0, já trabalha pensando no Vasco da Gama. Na atividade de hoje, a boa notícia foi Rafael Tolói, que deve ficar novamente à disposição do técnico Hernan Crespo, que para o duelo da semana que vem, domingo, contra o Vasco da Gama, não terá Mike suspenso, além de Luciano, que levou o 3º cartão amarelo. Ontem o camisa 10 marcou o 100º gol com a camisa do tricolor paulista e desabafou na zona mista, falando da má fase, inclusive de ameaças que os seus familiares teriam recebido por parte de torcedores do tricolor. Jornalismo, Luiz Felipe Nunes. Muito boa tarde, Canhão. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha na Rádio Bandeirantes. Nossa equipe de jornalismo segue acompanhando a agenda do presidente Lula na Malásia, no continente asiático, porque pela manhã ele se reuniu com o presidente americano Donald Trump para discutir diversos assuntos da relação entre os dois países, incluindo o possível fim das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Essa reunião marca mais um passo dos encontros entre os dois países e, neste momento, embaixadores de ambas as nações seguem discutindo na Malásia. Canhão. Agora o plantão da Bandeirantes com todos os outros destaques. Pedro Cohen. Fala, Canhão, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. Dia de muito futebol, Canhão. No mesmo horário dessa partida entre Botafogo e Santos, o Grêmio recebe o Juventude, jogo que é muito importante para a torcida do Santos. O Grêmio recebe o Juventude na Arena do Grêmio. Às 6h30, em Bragança Paulista, o Bragantino enfrenta o Vasco da Gama. E às 8h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Palmeiras e Cruzeiro. Vamos dar uma passada na tabela do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras líder com 61 pontos, o Flamengo é o vice-líder. O Flamengo, que perdeu ontem, perdeu a chance de ultrapassar o Palmeiras na tabela do Campeonato Brasileiro, portanto o Palmeiras será líder com qualquer resultado hoje diante do Cruzeiro. O terceiro colocado é o próprio Cruzeiro com 56 pontos e fechando o G4 o Mirassol com 55. O quinto colocado é o Bahia com 49 pontos e aí vem o Botafogo, que joga daqui a pouquinho às 4 horas da tarde, 46 pontos. Sétimo colocado Fluminense com 44. O São Paulo é o oitavo com 41. Vasco da Gama, que joga ainda hoje contra o Red Bull Bragantino, é o nono colocado, tem 39 pontos. O Corinthians chegou a 39 pontos, é o 10º colocado, fecha a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Abrindo a segunda página, então, o Bragantino, que joga daqui a pouco contra o Vasco da Gama, tem 36 pontos. O Atlético Mineiro também tem 36, assim como o Grêmio, 13º colocado, que tem 36 pontos. O Ceará é o 14º com 35. O Internacional tem os mesmos 35 pontos na 15ª colocação. E o primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Santos. O Santos, que deu sorte ontem, porque o Vitória perdeu seu jogo contra o Corinthians, perdeu a chance de sair da zona do rebaixamento e jogar o Santos para o Z4. O Vitória tem 31 pontos, tem na 17ª colocação.
tem um jogo a mais, é verdade, né? Tem 30 jogos, o Santos tem 28, entra em campo daqui a pouco para fazer o seu 29º, mas tem a mesma pontuação do Santos, está na zona do rebaixamento por conta do número de vitórias. 18º colocado é o Fortaleza com 27 pontos, o Juventude é o 19º com 26 e o Sport Recife é o grande lanterna do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Dá uma passada em outros esportes rapidinho, Canhão. O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, é o grande campeão do ATP 500 da Basileia, disputado lá na Suíça. Ele venceu o espanhol Alejandro Fokina, número 18 do ranking mundial, na final, por 2-0. Com a vitória, o João Fonseca subiu 6 posições no ranking mundial de tênis masculino. Antes da final, ele era o 34º colocado no ranking e com a vitória ele subiu para a 28ª colocação. Hoje também foi dia de Grande Prêmio do México, Grande Prêmio de Fórmula 1, GP do México. O pódio foi formado por Lando Norris da McLaren, Charles Leclerc da Ferrari e Lewis Hamilton também da Ferrari. O brasileiro Gabriel Bortoleto terminou na 16ª colocação, Canhão. Botafogo e Santos, jogando às 4 da tarde em 8 minutos no Newton Santos. Em instantes as equipes em campo para ouvirmos o hino nacional brasileiro e a bola rolar. Vamos com todos os detalhes em mais um domingo de bola rolando, com todo o nosso time técnico em campo. Mesa de som com Vitória Vermelho. Na central técnica, Roger Palme Duarte. Com as imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Alain Marcel. No digital, Alessandro Awad. Botafogo e Santos, vamos com destaques tudo do jogo. Alô, Everton Ramos. Canhão, na semana em que Neymar voltou a treinar no gramado. Ele correu no gramado do CT Rei Pelé, deve começar aí as últimas semanas de recuperação. E o Santos prevendo o retorno do camisa 10 para o duelo contra o Flamengo no dia 9 de novembro, no Maracanã, também na capital carioca. Além de Neymar, o Santos não tem para o jogo de daqui a pouco o Zé Rafael, suspenso pelo 3º cartão amarelo, foi titular em todas as partidas com o Juan Pablo Vojvoda, e o Tomás Rincon, que se recuperou de um edema muscular na panturrilha, mas não está entre os relacionados, não viajou, foi poupado para o jogo de daqui a pouco às 4 da tarde. Santos que tem mudança tática com 3 zagueiros, e nesta semana o Luan Pérez foi questionado justamente, zagueiro do Santos titular, foi questionado sobre se o Vojvoda ele treinava de outras formações táticas. Vamos acompanhar o que ele falou. Em relação a 3 zagueiros, ele treina sim, mas não só agora, ele já treina desde quando ele chegou, toda semana assim. Ele sempre divide os treinos por blocos, né? Então sempre em um dos blocos ele acaba, pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana, acaba testando esse esquema, como testando outros com 2 volantes. Então ele é um treinador que varia bem os esquemas táticos. Porque ele sabe que pode precisar no jogo não só para início, mas num segundo tempo, caso aconteça, caso ele precise. Então ele deixa todo mundo sempre preparado e em várias formações já tudo bem treinado. Treinou e vai para campo, vai testar daqui a pouco. Primeiro jogo do Santos com 3 zagueiros e um destaque, eu volto a repetir, o artilheiro do Santos, contestado nos últimos jogos pelas oportunidades perdidas. Um peixinho contra o Vitória em uma situação clara de gol, Guilherme no banco de reservas. Além dele, Tiquinho Soares, que fez história aqui no Botafogo, campeão brasileiro e da Libertadores no ano passado, em 120 jogos, marcou 44 gols com a camisa do Glorioso. Santos que tem o retorno de João Schmidt. Ele foi desfalque na partida da última segunda-feira, na derrota em plena Vila Belmiro para o Vitória, placar de 1-0. Então o Santos com mudanças, peças e mudanças táticas para o jogo de daqui a pouco. O Peixe que tenta então voltar a abrir 3 pontos e uma vitória a mais que o Vitória, adversário direto nessa briga. Pelo lado do Glorioso, também tem o que procurar no campeonato. Uma vaga na Libertadores de forma direta. A equipe viu o Mirassol já vencer na abertura da rodada e abrir 9 pontos na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de daqui a pouco, o David Ancelotti tem o retorno de 6 jogadores. 3 deles estarão entre os titulares. O zagueiro Alexander Barbosa e o volante Marlon Freitas retornam de suspensão. E o Danilo, volante também, retorna de uma lesão na coxa. Além deles, no banco de reservas, o Savarino, camisa 10, Arthur Cabral e o Alex Telles, o lateral esquerdo. Todos eles são novidades, pintam aí como retornos para o técnico poder até optar algum deles no segundo tempo.
Duas equipes já prontas para entrar no gramado. Daqui a pouco a bola rola. O Santos que entra, Canhão, com um detalhe na camisa, um pet. Isso porque no último dia 23, todo mundo sabe, seria o aniversário, né? O aniversário de 85 anos do rei do futebol. Então há um detalhe na camisa do Santos, do rei, dando aquele soco no ar, aquela comemoração muito conhecida, tradicional, do craque do rei do futebol eterno. Então o Santos entrando com esse detalhe na camisa para a partida de daqui a pouco contra o Botafogo. Nossa eterna reverência ao rei do futebol, Pelé. Lado a lado os times em campo, acompanhe o som ambiental que vem do Engenhão, do Nilton Santos com Roger Paulo Duarte na central técnica, com a Vitória Vermelho na mesa de som. Há pouco, enquanto o Everton destacava informações dos times, ouvia-se ao fundo Tiquinho na torcida do Botafogo. Homenageando o Tiquinho Soares, reserva do Santos hoje. E que sem dúvida alguma é um dos grandes, não vou dizer grandes da história do Botafogo, né? Mas ele está na memória do torcedor do Botafogo. Hino nacional brasileiro agora no Nilton Santos, antes de Botafogo e Santos. Agora na Bandeirantes, os times começando pelo Santos. A cada rodada uma decisão, a cada jogo uma decisão na vida do peixe. O Santos na Bandeirantes, Everton Ramos. Para a primeira de 10 finais consecutivas, os 11 escolhidos por Juan Pablo Vojvoda. Gabriel Brazão, goleiro 77. Na ala direita, Igor Vinícius veste a 18. Trio de zaga para Alexis Duarte, 23, Luan Pérez, 14 e Adonis Frias, 98. Na ala esquerda, Souza, camisa 33. No meio-campo, João Schmidt tem a 5, Vitor Hugo, 29, Roleiser, 32 e o Barreal com a 22. No comando de ataque, Lautaro Dias, o argentino, 19. E agora vamos escalar o Botafogo. Botafogo, Botafogo. Os 11 escolhidos por David Ancelotti para a partida de daqui a pouco, com Léo Link, goleiro, 24. Vitinho é o lateral direito com a número 2. Nilton, zagueiro, 28, com Alexander Barbosa, 20. Cuiabano é o lateral pela esquerda, meia dúzia. Os dois volantes, Danilo, 35, Marlon Freitas, 17. No meio, um pouco mais avançado, Santi Rodrigues, 23, Jefinho, 47 e Joaquim Correia, 30. No ataque, Cris Ramos, camisa 9. Arbitragem no Nilton Santos, para Botafogo é Santos. Apita o jogo Rodrigo José Pereira de Lima, do Pernambuco. O auxiliar com a número 1 é o Bruno Bosquilha, do Paraná. O número 2 é Francisco Chaves Bezerra Júnior, também do Pernambuco. O quarto árbitro é Tailan Azevedo Gomes, do Amapá. E no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Capitães João Schmidt e Marlon Freitas. Agora com o árbitro do jogo, Rodrigo Pereira de Lima. 4 da tarde em ponto, quinto sinal marca a hora de Brasília. Opinião na Bandeirantes para Botafogo e Santos. A força da opinião, Bandeirantes, com Cláudio Zaidan. Bom, Canhão, o Santos vai ter o Souza hoje como lateral, exatamente porque o Vojvoda escala 3 zagueiros. O Souza
Ele precisa aprender a marcar ainda, mas ele apoia muito bem, ele tem um ótimo cruzamento. Se o Santos fosse jogar com a linha de 4, Escobar seria titular. Com 3 zagueiros, a ideia é que Igor Vinícius de Souza pela esquerda, claro, óbvio, tem mais liberdade para atacar. E o Souza faz bem isso, ele cruza muito bem. De qualquer maneira, eu teria escalado o time com 2 zagueiros e com bom tempo no meio campo, junto com o João Schmidt, liberando mais o Vitor Hugo, para jogar com o Barreal, o Rollaser e o Lautaro. É claro, o Guilherme é o artilheiro do Santos na temporada, tem 14 gols, mas ele, de novo, né, vive um momento difícil, a torcida pega muito no pé, houve essa decisão do Vojvoda, mas é um jogador que é o que mais fez gols pelo Santos na temporada, mas de fato tem jogado mal. E o Botafogo sente muito a falta do Montoro, que é o jogador mais talentoso do elenco, um jovem argentino, continua fora, continua machucado. Tem a volta do Danilo, resta saber se o Danilo volta jogando aquilo que jogou logo que chegou o Botafogo, depois ele teve uma contusão. É um jogador que pode mudar o nível desse meio campo. Jogo interessante, importante para o Botafogo tentar chegar à fase de grupos da Libertadores e para o Santos se distanciar da área de rebaixamento, Canhão. Vamos nós então, tudo pronto, vai autorizar Rodrigo Pereira de Lima. Vai começar Botafogo e Santos, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não temos um grande público no Engenhão, mas ele é barulhento. Vai dar a saída ao Santos. Tarde de sol, calor na cidade maravilhosa, arbitragem já preparada. Já ajustando ali o seu relógio, está tudo pronto. Autoriza, o árbitro começa, Botafogo e Santos. Eu e você, ligados pela mesma emoção do futebol, pela maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes. E a bola já vem pro Botafogo, lado esquerdo, partiu à frente, Jefinho domina, na grande área a bola, Cris vai fazer, bateu, é gol! Gol! Aos 23 segundos de jogo, ao receber o passe do Jefinho, na grande área pela esquerda, na saída do Brasão, o toque de pé direito, ela vai lentamente para dentro, 23 segundos de jogo, o Santos toma o gol no início, havia tocado na bola apenas 2 vezes, 1-0 para o Botafogo, Joaquim Correia, 1 para o Botafogo, Santos 0, Brasão não tem jeito, tá feito, sai na frente o Botafogo com 23 segundos, Everton Ramos. Que começo sensacional do Glorioso, que trabalha, e uma jogada que começa com o Danilo de volta à equipe titular, aplicando um belo lençol para cima do Barreal. A jogada é aberta na esquerda, Jefinho para Joaquim Correia. Ele recebe e tem o tempo de tocar na saída do Brasão, sem chance para o goleiro santista. O segundo gol mais rápido do Campeonato Brasileiro. Perde apenas para o do Galo ontem, que foi com 22 segundos. O Botafogo abre o placar para deixar o torcedor maluco. Festeja o torcedor nas arquibancadas do Newton Santos. Agora Glorioso 1, Peixe 0. E o jogo no Engenhão, meu querido Cláudio Zaidan, começa 1-0 para o Botafogo. O que demonstra aqui não é o número de zagueiros, né? O posicionamento, é a marcação no meio campo. O Botafogo, com muita tranquilidade, construiu a jogada. Desde o chapéu que o Danilo aplicou lá atrás, até o passe do Jefinho, foi tudo muito rápido e com muita liberdade. O Santos dando espaço. E que categoria do Joaquim Correia, né? Só um tapinha. O goleiro não esperava um tirombaço, ele só deu um tapinha ali de leve, mandou no contrapé do goleiro. Um belo gol do Botafogo. E o Santos, que já entrou naquela, né? Tem de me distanciar do Vitória, tem de aproveitar que o Vitória perdeu ontem, já tem mais pressão emocional
na cabeça dos jogadores aí, Canhão. É verdade, nada que não possa piorar na vida do Santos nesse Campeonato Brasileiro. Bola para a ponta esquerda, tenta a jogada Souza na grande área, Barreal bateu cruzado por gol, bate em Marlon Freitas, sobra a volta, Schmidt cabeceia, devolve a bola pela ponta ainda, Souza por aqui, tenta driblar, escorregou, se levantou, prensou, toma, ela vai desviada para fora, bateu no próprio Souza. Na pressão em cima dele, feita com Danilo chegando, é apenas tiro de meta, não é, Everton? E ele não gostou da marcação do juiz, queria o escanteio, mas acaba batendo por último na bola. O lateral santista não tocou nela. O Danilo, tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo, que vence o jogo. 3 minutos 40 segundos de jogo com 23 segundos, 1-0 para o Botafogo, gol do Joaquim Correia. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. Sai jogando o Botafogo com seus zagueiros. Newton pela direita, o passe pela beirada do campo para Vitinho. Na direita a jogada. Jefinho na ponta, vai desviada. Toque para fora feito pela marcação com Luan Pérez. Em lateral, bola Botafogo com pressa, já cobra. Vitinho, linha de fundo, marcado. Tenta a finta. Na área a bola para prensar. Vem Luan Pérez, botou para fora Luan Pérez. Escanteio. Escanteio para o Botafogo. Mas primeiro, o impedimento está marcando a arbitragem. O assistente marca agora. O Francisco Bezerra marcando o impedimento para a sorte do Santos. Seria escanteio, Everton. Tinha um jogador do Botafogo chegando pelo lado direito do campo de ataque. Ele não participa necessariamente da jogada, mas a bola vai em direção a ele. Então o árbitro paralisa a jogada, marca impedimento e não o escanteio que queriam os botafoguenses. Grupo Souza Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Santos troca passes aqui na entrada da sua grande área com os zagueiros. Adonis domina, vira a bola pela meia direita e já carrega com ela. Marca Joaquim Correia, dá pela ponta, recebe de volta. Roleiser toca, Vitor Hugo. De volta, Roleiser tenta driblar, escapa da marcação. Jefinho em cima do comando, bola forte pro gol para Souza. Chega primeiro, Léo Link. É do goleiro que encaixa dentro da sua grande área. Central técnica com Roger Palme Duarte. Com Vitória Vermelho na mesa de som marcando. No Rio, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos 20 segundos do primeiro tempo. 1 para o Botafogo. Santos 0, Pedro Coin. O Santos vai perdendo a chance de se distanciar da zona do rebaixamento com essa derrota. No momento tem a mesma pontuação do Vitória, primeiro time do Z4, 31 pontos. Lembrando que o Santos ainda tem um jogo a menos, que é contra o Palmeiras. Lateral ataque do Botafogo, lado esquerdo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Lateral, Cuiabano vem para colocar a bola para dentro da grande área. Você ouviu o apito do árbitro Rodrigo Pereira de Lima. Botafogo 1-0, gol marcado com 23 segundos. Lá vem Cuiabano para colocar a bola para dentro da grande área. Para Barbosa, brasão de soco, tira a bola, cai a entrada da grande área para Roleiser, domina muito mal, perde na prensada, ele disputa na ponta Cuiabano, no pé de ferro, tenta a finta, ganha Igor Vinícius para o Santos, toca no ataque, Lautaro fecha aqui, domina, marcado, tenta driblar, escapa na marcação na primeira jogada, insiste lá no fundo, para fora o bico na marcação em cima, chegando com Danilo, em lateral, bola para o Santos bater, a Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 100 filiais, distribuídas no país. Acesse braspress.com. Placar de 1-0 para o Botafogo no começo. O gol do Joaquim Correia, arremesso pelo Peixe cobrar, vem Igor Vinícius, arremessa. Só que o lateral é mais para trás, está se analisando o lateral, metrinho para trás, só que preciosismo, hein, Everton? E ele estava chamando a atenção do Igor Vinícius várias vezes, e ainda assim ele não recuava, foi arremessar, o árbitro parou a jogada e fez ele cobrar novamente. Roleiser para cobrança, ele arremessa o lateral. O cara arremessa a bola na mão do Igor Vinícius. Meu Deus, dá para Roleiser, tenta driblar. Joaquim Correia chega lá, bate em Joaquim Correia, o ator do Botafogo. Roleiser arremessa na ponta, Lautaro tenta aqui. Barbosa protege, recua na grande área de bico, tira a marcação com Newton. Prensa pelo meio, João Schmidt, volta de cabeça completa, Danilo. Schmidt bota o cabeção, tenta o passe atrás, volta Danilo, toca mais atrás desse passe. Santi Rodrigues volta a bola com Vitinho, entrada na grande área, vai jogar. E vem o Botafogo com liberdade. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Placar de 1-0, Botafogo em casa vencendo e vem atrás do time do Botafogo. Capitão Marlon Freitas domina a bola, faz a inversão, bota Vitinho, marca pelo Barreal, marcado pelo Barreal, toca ao lado, vira a bola com Danilo, mais atrás a Newton, Alexandre Barbosa abre o passe, ponta esquerda, no fundo para Cuiabano, por dentro do passe, belo drible, sai da marcação, gira bem Joaquim Correia, dá no meio,
tenta Danilo, passe, ela vai pra ponta esquerda, Cuiabano, ele corre, a bola corre mais e vai pra fora pela linha lateral. Galera, pode ela havia passado a linha de fundo, é tiro de meta para o Santos. Agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos da disputa pelo acesso. Assine já! 8:30 o primeiro tempo, 1-0 Botafogo. Sai jogando peixe com o zagueiro aqui atrás pela meia direita. Adonis domina, entrega na entrada da grande área com Alexis. Tem Luan Pérez Elizabeth pelo meio. João Schmidt pedindo. Caminha Alexis, entrega a bola para Luan. Toma a pressão, marcado, devolve a bola. Mais atrás ainda, recua. Da Alexis que entrega a bola com Adonis. Mais atrás aqui pela meia direita. 8:30, primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Igor Vinícius pela meia série. Cuiabano enfia pelo comando, passe errado. Barbosa corta, Cuiabano põe o pé. Toque no meio campo, volta João Schmidt, capitão do Santos hoje. Domina a bola pela meia direita, domina, corta para a perna da Quegota, faz a inversão para Barreal, linha de fundo pela Quegota, ele vai no fundo para cruzar para trás, Lautaro passa da bola, Marlon Freitas pega a sobra, tira e já bota esse passe do lado esquerdo para Jefinho correr, volta marcando, tira Igor Vinícius, ligadaço, volta e rouba a bola pro Peixe que joga, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. Lado esquerdo do Peixe, ataca Barreal, para Lautaro de cabeça, Barbosa se antecipa e bota a bola para fora pela beirada, completa para o alto e Vitinho tá em campo ainda, ele dá um balão, ela quica, Souza disputa, Vitinho vai cabeceia, tira, ficou pela ponta, Danilo corta, tenta o passe na ponta, vem na marcação, Santi Rodrigues, Luan Pérez vai na prensada, tirou, coloca o pé e toca para fora essa bola, marcando por baixo, a marcação do Botafogo é precisa, atrás com Danilo, em lateral, bola para o time carioca jogar, com quase 10 primeiro tempo, arremesso lateral cobrado, Souza para Barreal, tentou driblar, na grandeira, volta ele bico, tira a marcação aqui dentro, o Newton zagueiro, toca a bola para fora, outra vez ela vai pela linha lateral, é pro Peixe, arremesso do lado esquerdo do ataque, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta, Estrela Bet, simples e num instante. Lateral Souza cobra para trás, o passe para Barreal que dá para Souza, olha para a para cruzar, mas não cruza, agora sem cruza, levantou Lautaro livre sobre de cabeça, Barbosa completa, fica só para trás com Igor Vinícius que recua, na meia o passe, Vitor Hugo de volta na meia direita, pela ponta, Igor Vinícius para cortar ou para cruzar, cortou ou não cruzou, Igor de volta na prensada pela beirada do campo, Vitor Hugo para Igor, na área, perdeu para a bola, ela bateu no pé do Marlon Freitas, para a sorte do Peixe, escanteio. De Canelo, toque para fora do capitão do Botafogo. Escanteio grátis para o Santos. Na direita aos 10. Primeiro tempo, Everton. Chegava pelo lado direito, mais uma vez a equipe do Santos. Boa triangulação do Igor Vinícius. Chegou tirando por ali então o Marlon Freitas. Botando pela linha de fundo. O Peixe vai tentar na bola aérea. Cobrado, curto o escanteio pela direita, Igor Vinícius toca ao lado para Barreal, bateu pro gol. Carimba aqui a barriga do Cuiabano. Acho que foi na barriga, mas pelo jeito pegou na gaiola. Domina no meu campo o Peixe, Souza quase perdeu a bola para o Cris Ramos. Ela volta pela meia direita para o Peixe ainda com Vitor Hugo, fazendo o fila, domina, vai na ponta, tentou a passada, perdendo a primeira, ganhando a segunda, bateu para trás, ela fica na entrada da grande disputa, Rolês, ainda vem João Schmidt, à frente dele, Correia toma, já bota no comando, na velocidade vem pro comando, Jefinho, abertura feita na ponta esquerda para Cris Ramos, domina, na direita o passe, tentou Jefinho, toque errado, e a bola vai para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Santos. Agora no Rio, a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1 para o Botafogo, Santos 0, Pedro Coin. Bola rolando também em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. O Grêmio recebe o Juventude e ambos os times vão empatando em 0-0. O relógio marca 13 minutos em Porto Alegre, Canhão. Eu e você ligados pela mesma emoção. Vem com o Canhão aqui na maior rede de rádios do Brasil. Laser na ponta pela direita, faz o drible. Da Igor Vinícius, cruzou para a área, a bola. Barreal tentou. Volta, Vitinho, põe a cabeça e manda para escanteio. Barreal se preparava para empatar o jogo. Escanteio Santos, na esquerda Everton. Mais uma boa descida do Igor Vinícius pelo lado direito. É ele quem cruza. E se o Vitinho não toca na bola, o Barreal ia chegar com condições para empatar. É ele quem vai para a cobrança do escanteio. Lá vem a cobrança de escanteio. O Santos perde no Rio, 1-0 para o Botafogo. 12 minutos e meio o primeiro tempo. Para a grande área, os 3 zagueiros do Santos: Adonis, Alexis, Luan Pérez.
autorizado o Barreal na bola, levantou pro gol, defesa, corte de cabeça, Barbosa, rebate a bola, sai da grande área, Souza, na sobra, cercado, marcado pelo Jefinho, toca pelo meio do campo, volta a bola, Igor Vinícius, tá marcado, Cris em cima, toca a bola pra direita, vira pra Vitor Hugo, tenta driblar, pressionou em cima dele, Cuiabano, Vitor domina, põe na área, a bola rebate aqui dentro de primeira, toca para o meio, cabeça a bola, na marcação, zagueiro Newton, sobra a volta para João Schmidt, pro Peixe atacar de volta, domina a bola e vira à frente às 4h15 da tarde, recua a jogada pelo meio campo, Roleiser volta, a bola dá para Vitor Hugo, outra vez a Roleiser, entrada na grande área, prepara o chute, mas não chuta, recua, toca ao lado, vira a bola para o Adonis, o zagueiro passa o pé sobre a bola, sai da marcação, recua, dá mais atrás ainda, puxa, vira a bola com Alexis, que entrega a bola até Luan Pérez, que vira a bola para a ponta esquerda, para Barreal, Vitinho marca, ele devolve a bola, começa no meio do campo, já recua, devolve atrás, dá com o zagueiro Alexis Duarte, que vira pela meia direita para Adonis, por dentro passe de primeiro, tenta Vitor Hugo, dá o primeiro drible, toca Luan Pérez de primeira, linha de fundo, ponta esquerda, Souza, domina, na área, cruzou pro gol para Roleiser de cabeça para fora, Cuiabano, escanteio! Cuiabano bota a cabeça e bota para fora, escanteio, é do Santos, Everton. Mais uma chegada do Peixe que mantém a posse de bola, trabalha do lado direito para o lado esquerdo, dessa vez com Souza fazendo cruzamento, chega cortando o Cuiabano, tem mais um escanteio, Peixe. 14 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Botafogo, Santos cobra escanteio, perna esquerda, ponta esquerda, Barreal na cobrança, levantou pro gol, Lautaro cabeceou, fraco na mão do Léo Link. Ela aqui que vai fraca na mão do goleiro do Botafogo. Opinião na Bandeirantes, 14 primeiro tempo. A força da opinião, Bandeirantes. 1 pro Botafogo, gol marcado com 23 segundos. Santos 0. Opina Cláudio Zaidan. O gol do Botafogo, aos 23 segundos, foi no contra-ataque. E assim continua, né? O Botafogo aposta em chamar o Santos. Muitas vezes você tem 10 jogadores do Botafogo. E vem de novo, ó, lado esquerdo, na ponta esse passe, Jefinho, para a área Cuiabana, defesa, a prensa, rebote, volta com Danilo, do Carrinho, toma, prensou a primeira bola, vem bancando para trás, Joaquim Correia devolve mais, atrás com o Barbosa. Recua Barbosa, entrega de volta a bola para Joaquim Correia, já vamos ouvir de novo Cláudio Zaidan, sempre bom ouvi-lo para trás do passe para Barbosa, Cláudio Zaidan. Mas o fato é que depois do gol, mesmo as jogadas promissoras, né, dos dois lados, elas terminam com erros primários. Né? O passe errado, cruzamento ruim, finalização pífia. Olha o Botafogo. Na grande área, o passe por dentro, Cris de cabeça, botou para fora pelo gol à direita do gol do Brasil. E olha o buraco que tinha, o passe que veio da direita. No cruzamento, na medida, como estava livre o jogador do Botafogo. Zaidan. E aí o espanhol é um jogador alto, né? Se der esse espaço para ele, o risco dele fazer um gol de cabeça, o risco para o Santos, chance para o Botafogo é muito grande. Porque ele é um jogador alto, se movimenta bem, não é lento, apesar da altura. Mas o fato é que os dois times erram muito, né? Passes errados, finalizações ruins. Até aqui é um jogo abaixo, muito abaixo do que merecem Santos e Botafogo, Canhão. Está jogando o Botafogo na entrada da sua grande área. Recuo feito mais atrás com Danilo. Devolve a bola para Newton. Newton entrega o goleiro Léo Link. Marcado licença por Lautaro Dias. Toca na esquerda o passe para Barbosa. Drible Coutinho bonitinho. Sai da marcação de Roleiser. Faz a inversão. Dá Newton lá pela ponta direita. 16,5 primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Na direita Newton achando o lateral Vitinho. Tem liberdade. Caminha, domina. Passa pelo meio do campo. Recua. Cede atrás o passe. Vem Danilo com Marlon Freitas pedindo. Prefere inverter a jogada. Toca lá do esquerdo ainda pela ponta. Aqui está Cuiabano, encosta Joaquim Correia na grande área, Cris Ramos pedindo, pelo meio desmarca-se, pede à frente Danilo, domina a jogada e faz a inversão no meio, por dentro o passe, Santi Rodrigues, para Vitinho lá na linha de fundo, para tentar a jogada, tentou driblar, ganhou, para cruzar, entortou, saiu, quando tentou driblar, se empolgou, tentou a jogada, a bola já tinha passado, linha de fundo, Everton. Tentou a jogada pelo lado direito ali o Danilo, fez até um drible pra cima do Souza, mas acabou saindo com bola e tudo, bola direto pela linha de fundo, tiro de meta pro Santos que perde o jogo no Engenhão, 1-0 Botafogo. No Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. São 17 minutos do primeiro tempo. Placar do Brasileirão, 30ª rodada no Engenhão, 1 pro Botafogo, Santos 0, Pedro Coin.
Hoje ainda tem 2 jogos para acontecer, Canhão. Em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Vasco às 6h30 e com transmissão da Rádio Bandeirantes às 8h30, Palmeiras e Cruzeiro. Bandeirantes. 8h30, Palmeiras e Cruzeiro. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel e Paulo do Vale. Vitinho domina, Botafogo ataca pela liga direita, sai do Barreal, vira para Marlon, toma a pressão de Roleiser, toca de volta a bola para a direita ainda, domina com liberdade Santi Rodrigues, mais para trás a bola para Newton recua com Danilo que abre a passada, toca a bola para Barbosa, o zagueiro passa pelo meio campo aqui na ponta esquerda, 18 primeiro tempo, 1-0 Botafogo, Barbosa, Jefinho perdeu, vem Vitor Hugo, Jefinho toca para fora, vai saindo, saiu, lateral bola Santos, ataque na ponta direita, diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra, dá tudo certo. youtube.com/Rádio Bandeirantes, oficial das imagens do Alain Marcel, com Alessandro Awad, agora torcedor do Goiás, no nosso digital. Vai jogar de volta ao time do Santos aqui, meio campo com o Luan Pérez. Ele passa pelo meio campo, o zagueiro toca ao lado para Schmidt, Vitor Hugo que toca a bola para a meia direita com o outro zagueiro. Vem na ponta esse passe, Adonis, liga de fundo, Igor Vinícius, toca para perto da Caigota, rola por dentro, tenta a finta, perde a bola aqui no meio, pela marcação por dentro, o Roleiser, recupera Joaquim Correia, dele a passada pelo meio com Danilo, toca na ponta esquerda, a bola vira para Jefinho a Danilo, no comando, deixou passar Cris, volta Luan Pérez, a bola chegaria para Santi Arias, domina a marcação com o Santi Rodrigues, tenta a defesa, Brazão com o pé do Emílio, joga sozinho, com 19 primeiro tempo, 1-0 Botafogo ganhando, vem para Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Vitor Hugo com o peixe, a bola para Lautaro, passe errado, Barbosa espana, dá um chute esquisito, a bola fica para a direita ainda, para Lautaro, Barbosa, vai na trave e toma, ganhou, tomou doce de bom de criança, hein? De cabeça Cris, tenta o passe na ponta, não pega, Joaquim Correia, limpa a bola, volta atrás com o peixe ainda para Luan Pérez, o zagueiro ajeita e vem com ela pelo meio campo, envia para Schmidt vira para Barrel de primeira, bota para Souza no fundo, na área sozinho, Lautaro, para ele a bola vem a defesa, tira, Alexander Barbosa, rebate a bola, sai da grande área e vai para fora pela linha lateral e arremesso então, pro Santos cobrar, com 19:30, primeiro tempo, 1-0 Botafogo vencendo no Newton Santos. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciovw.com.br, consulte condições. Vitor Hugo gira pela ponta, entrega, mas não está na bola. Vitor Hugo domina Cuiabá no lateral esquerdo no Botafogo, tentou o passe, perdeu para a bola. Joaquim Correia, a bola sai pela linha lateral. Com pressa, Grupo Vinícius arremessa a bola para fora da grande área. Recua para Roleiser. Na área, o passe para Souza. Na Caigota, ela quica. Ele vai tentar pegar e não pega. Quando quicou, ela bateu, gramado molhado. Escorregadio, ela foi embora direto pela linha de fundo. No Engenhão, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos é o primeiro tempo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Engenhão, Botafogo 1, Santos 0, Pedro Coin. Lá na Arena do Grêmio segue 0-0. O Juventude, se vencer, chega a 29 pontos e fica a 2 pontos do Santos se essa derrota do Peixe se confirmar. Eu e você ligados pela mesma emoção na Bandeirantes. E o Peixe ataca o 1-0 para o Botafogo, para trás a bola com o zagueiro Adonis. Na direita o passe, linha de fundo, a Igor Vinícius, marcado por Cuiabá. Ameaçou cruzar, não cruza. Devolve atrás ainda Roleiser. Sai da marcação feita pela ponta em cima dele. Vinha fechando aqui na jogada o Jefinho. Inverte o Luan Pérez, lado esquerdo. Levanta na área a bola para o alto. Vitor Hugo subiu. Pega Léo Link! Vai lá no quinto andar e pega o goleiro do Botafogo, Everton. E os jogadores do Santos todos no campo de ataque, né? Nessa jogada aí o Luan Pérez, zagueirão, já no setor ofensivo, faz o cruzamento. Ela ia chegando pro Lautaro Dias, mas antes o goleiro do Botafogo para ficar com ela, o Léo Link. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Na esquerda do Botafogo, Jefinho, entrada na grande área, tentou o passe para Joaquim Correia, volta marcando por baixo, a defesa corta aqui atrás, tira a marcação com o zagueiro Alexis Duarte, levanta, Barbosa toca de peito para a ponta, bola de devolução feita atrás com o Cuiabano, ele amacia no peito, bota no chão com Barbosa atrás o passe pela meia esquerda, capitão Marlon Freitas, do Marlon para Santi Rodrigues, domina, na direita o lateral Vitinho, tá sozinho, para Vitinho, olha para a área, levantou pro gol para Cris, de cabeça na área, vai chegar prensando o Danilo, tem o Brazão, mas está marcado impedimento
para a sorte do Peixe na prensada, impedimento aqui na prensada do Brasão. O Brasão ia fazendo pênalti, porque ele foi para a bola para disputar e acertou o jogador do Botafogo, Everton. Jogador que segue caído no gramado dentro da grande área, o impedimento marcado e o Brasão mais uma vez saindo estabanado no lance. Claro que o árbitro de vídeo vai rever o lance ali em uma dividida com o Danilo, que segue caído no gramado. O árbitro, inclusive, libera o atendimento médico para o jogador do Botafogo. Caboclinho, Manuel Zaidan e meu querido Cláudio Zaidan. Tenho dúvidas se há impedimento e se o Brasão, de novo, não comete uma falta num adversário, Cláudio Zaidan. Bom, o impedimento não houve, né? Se sai o gol, o VAR iria validar o gol. E a saída foi atabalhoada, né? Foi atabalhoada. De qualquer maneira, resta saber se o Bandeira, ele espera a bola sair, aí ele levanta a bandeira. Se o VAR não quiser derrubar a decisão do Bandeira, que o Bandeira apontou, ele vai desconsiderar o lance seguinte. Agora, se ele partir da premissa de que não houve impedimento, e não houve, foi um erro do Bandeira, aí vai analisar o outro lance. Eu não tenho certeza do que aconteceu, viu? Mas é preocupante ali quando você tem um choque como esse. E o Brasão, desde o que aconteceu naquele jogo, né, a gente sempre fica apreensivo, receando, né, porque ele é um goleiro corajoso, ele sai para disputa. Ele é um goleiro que não foge da dividida. Então está sempre correndo o risco de um choque, de uma pancada mais forte, né, cara? O Adonis está no chão sentindo a cabeça com cabeça nessa disputa de bola. O jogo parado por enquanto, Everton. Está recebendo atendimento médico dos profissionais do DM Santista, que estão inclusive colocando ali uma espécie de touca nele, tá? Então pode ter tido um corte na região da cabeça, por isso recebendo atendimento médico o jogador do Peixe. Tiro de meta para o Santos, cobrar do Nilton Santos no Rio de Janeiro. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104-2617. Taxas sujeitas à alteração. Crédito sujeito à aprovação. Sobe de cabeça aqui atrás, corta a marcação Igor Vinícius, rebate pela ponta do Lampérez, de cabeça conserta a jogada pelo meio campo. O Botafogo, Danilo, para trás o passe. Santi Rodrigues para Vitinho para Nilton, que domina completamente só. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança. Se é na carta, você sabe, pode contar. Próximos dos 25 do primeiro tempo, tá 1-0 para o Botafogo, para trás a bola trocando passes. Zagueiros do Botafogo, Nilton volta para o goleiro Léo Link, toca a bola para Barbosa. Lado esquerdo fica de bobinho aqui pela ponta, o Roleiser. Barbosa domina, enfia na ponta canhota o passe, pelo fundo passe, para chegar dominando bola sozinho pelo ataque, domina à frente o Cris, na primeira prensada Joaquim Correia, defesa prensa, sobra a volta pro Peixe, que joga com Souza lá do esquerdo, no Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio do primeiro tempo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, 1 pro Botafogo, Santos 0, Pedro Coin. Mesmo que o Santos vença hoje, não sai da 16ª colocação. O Santos tem 31 pontos e os integrantes do Z4, o Vitória 17º tem 31, o Fortaleza 27, o Juventude vai chegando a 27 com empate contra o Grêmio e o Sport 17. Joga o Peixe, abertura feita, ponta esquerda, ataque, Barreal para trás, toca do lado, vira Luan Pérez, tem atrás o Alexis Duarte, vira por dentro, toca a bola para Vitor Hugo, dele pela beirada, puxa o passe para Adonis mais à direita, Igor Vinícius domina a bola para cruzar pro gol, levanta, vai desviada, pequena área, passa livre, toque atrás do Souza, é gol! Gol! Souza empata o jogo no Nilton Santos. Cruzamento que vem pela direita, a bola vem a meia altura, tem um leve desvio, engana a defesa do Botafogo. Souza sai lá da ponta esquerda, aparece no meio da marcação, colocando o pé para fazer o empate do Santos aos 25:30 no primeiro tempo. O Santos vai para cima e consegue empatar o jogo. Souza, 1 pro Botafogo, 1 pro Peixe. Souza empata. O Link, Léo Link não tem jeito, tá feito. O Santos empata no Engenhão. Everton
João Ramos. Ele que era pedido pelos torcedores, contestavam a escalação de Escobar. Hoje Juan Pablo Vojvoda dá oportunidade pro garoto da base. E em mais uma jogada trabalhada pelo lado direito do campo de ataque com o Igor Vinícius. Cruzamento, ele conta com a sorte, mas com a garra. Ganha a dividida do Newton e bota a bola lá dentro do barbante. Primeiro gol de Souza na temporada. Lateral do Santos, camisa 33. Tudo igual no Newton Santos agora. Botafogo 1, Santos também 1. Cláudio Zaidan, a força da opinião da Bandeirantes. Souza empata 1-1 no Engenhão. Zaidan. É um gol cheio de acidentes, né, Canhão? Porque o cruzamento tem um desvio, isso desnorteia o goleiro, o posicionamento da zaga. O Newton não tinha muito o que fazer, ele tenta bater na bola. O Souza tem todo o mérito de ter ido para a disputa, né? Foi para a disputa, quando o Newton tenta afastar, ele mete pro barbante. Importante para o Santos. Olha o Botafogo aí. Na direita, Vitinho, Danilo passou, Luan Pérez de bico tira, a bola cai no ataque ainda. Newton, zagueiro, domina a bola, marcado, já dá o drible, sai do Roleiser, enfia pelo meio ainda. Danilo aqui, limpou por dentro, meia-lua, Santi Rodrigues tocado por baixo pelo Adonis, é falta! É em cima da meia-lua da grande área, a pancada em cima do Santi Rodrigues. E vamos ouvi-lo, Cláudio Zaidan. O importante agora, Canhão, é que o Santos põe a cabeça no lugar. O time estava visivelmente nervoso, abatido, tomou gol com 23 segundos e errou desde então quase tudo que tentou. Passes errados, cruzamentos ruins. Que bola havia defendido o Léo Link, uma cabeçada fraquinha. Com esse gol pode recolocar o Santos no jogo com a cabeça no lugar. Mas essa falta aí é perigosa, hein, Canhão? É na meia-lua de entrada da grande área, Caboclo. Ali na linha, praticamente, 1 metrinho para trás, vai. Fica mais um pouquinho para o lado esquerdo. Ótima chance para o Botafogo. Brazão foi lá, chamou 4 jogadores que estão agora no muro. O Rodrigo Pereira de Lima já passou o Chantilly. Posicionou a barreira. Todo mundo na entrada da grande área. Danilo, pé esquerdo. Santi Rodrigues, pé direito. Com quase 30 primeiro tempo, falta para o Botafogo na entrada da grande área. Santi Rodrigues, 2 metros para trás. Autorizado, partiu para o gol, fora! Tem um toque do Brazão, hein? Ele olha lá, mas ele tocou. Ele saltou e botou a ponta da unha na bola. Ela já estava por cima do travessão, mas ali, na prevenção, tapinha do Brasil, escanteio. Everton. Não ia pro gol, mas ele, por prevenção, acabou tocando na bola de raspão. Linha de fundo, escanteio. O Botafogo quer voltar à frente no marcador. Quase 30 minutos. 30 minutos no primeiro tempo, escanteio Botafogo. Santi Rodrigues na bola, levanta na quinta trave para Barbosa, cabeceia no bolo. Tá pegando a arbitragem, um perigo de gol, marcando uma falta então pro Santos bater. Você já ouviu o toque com Roger Palme do Bate na central técnica, com Vitória Vermelho na mesa de som, marcando no Newton Santos. A bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 1-1, Botafogo e Santos, Pedro Coin. Com esse gol, o Santos se distancia um pouco da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Peixe chega a 32 pontos contra 31 do Vitória, que é o primeiro time na zona da degola. O Botafogo volta aos 47 pontos e fica a 8 do G4. Canhão, só uma informação rápida, é pênalti para o Grêmio lá na Arena do Grêmio, que deve ser cobrado em instantes. Na Bandeirantes. E aos 30 minutos e meio, parada para a hidratação. A parada para a hidratação, ela é solicitada pelo médico da CBF, o médico do antidoping da CBF. Ele, antes do jogo, consulta a previsão, pouco antes da bola rolar. Por exemplo, onde rolou às 4, lá pelas 5 para as 4, mais ou menos, ele já dá uma nova consultada, se atualiza e vê que a temperatura, por exemplo, agora às 4h30, vai estar acima de 27, 28 graus. Perto dos 30. Então ele avisa a equipe de arbitragem que eles têm que parar o jogo para a hidratação. E é prudente mesmo que parem com essa temperatura. Que, aliás, Cláudio Zaidan, vamos voltar a ouvi-lo. Temperatura que aumenta a partir do gol de empate do Souza. E eu queria acrescer, meu querido Zaidan,
aos detalhes apresentados por você, precisos, o desvio, né? Essa bola que vai na primeira trave praticamente tira a defesa do Léo Link. Um outro fator que pela imagem da TV é perceptível. Há um buraco entre a arquibancada e o setor intermediário de arquibancada do Nilton Santos. Por ali o sol vai na cara do goleiro. Então o Léo Link, com toda certeza, mal vê a saída da bola. Quando essa bola vem cruzada, lado direito, ataque do Santos, esquerdo do Botafogo, para o goleiro é um problema. O sol está baixando, Zaidan, e vem no rosto do goleiro. Deveria fazer como os goleiros antigos que usavam um boné, né? E assim evitavam esse tipo de problema. Agora, Canhão, um pouco sobre o Botafogo. O Montoro está machucado, que, repito, é o jogador mais talentoso desse elenco. E o Savarino está numa fase muito ruim, tanto que está no banco, voltando de contusão e tal. Mas a fase dele antes da contusão era ruim. O Savarino este ano não está muito legal. Então o Botafogo, ele não tem um cara... O Santos Rodrigues é um cara que carrega a bola. Quem tenta armar o Botafogo é o Danilo. Tenta fazer um passe de 20 metros, 30 metros, mas é muito pouco. Então o Botafogo é um time que carrega muito a bola, tenta botar velocidade, já que a ideia do Ancelotti, filho, é marcar lá atrás e sair em contra-ataques. O Santos, então, tem a bola. O Santos tem a bola até pela maneira como o Botafogo está jogando. Só que o Santos vai muito pouco com a bola. Toca, cruza na área. Toca, cruza na área. Não tem uma jogada trabalhada, uma tabela, uma jogada de velocidade para tentar desnortear a marcação do Botafogo. E foi no cruzamento, com todos aqueles acidentes que mencionamos, que saiu o gol de empate. Mas, repito, tecnicamente, é um jogo muito abaixo da história de Botafogo e Santos. Mas um jogo à altura do que esses dois times estão fazendo este ano, Canhão. Reiniciado o jogo, 34, o primeiro tempo, há uma bola para o Peixe, Igor Vinícius, deixa ao lado esse passe, Ronese, meia direita, tenta driblar Marlon Freitas, dá para Schmidt, perdeu a passada, Danilo toma, toca do lado esquerdo ainda para atacar o time do Botafogo, Marlon Freitas, dá para Cuiabano, pelo comando passe, volta a marcação, coloca o pé, tira aqui atrás da ponta, Roleiser, é lateral para o Botafogo bater, estabilidade, conforto, segurança na reta, na curva, na estrada, na rua, amortecedor em HG na carta, pode contar. Botafogo aperta o A1, bola para o meio, Danilo faz a inversão, lado esquerdo, a bola passa por Adonis e fica com o Brazão. Domina o goleiro com o pé na sua grande área, 34,5 o primeiro tempo, 1 para o Botafogo, 1 para o Peixe. Ricardo Capriotti vem já no intervalo Bandeirantes e às 8h30 da noite tem Palmeiras e Cruzeiro. Ulisses Costa com Alexandre Pretzel, mais o Paulo do Vale, 8h30, a bola rolando no Rio de Janeiro, aliás, perdão, no Allianz, no Rio está rolando agora, Botafogo e Santos. Vitor Hugo lançando, vai agarrando com o Marlon Freitas, tira a Barbosa. Dani Bic bota para fora, não tem falta aqui não, os dois saíram aqui se agarrando, Marlon Freitas e Vitor Hugo, a bola apenas tocada pelo Barbosa para fora, em lateral para o Santos cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. O toque eletrônico da Bandeirantes marcou no Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 35 minutos do primeiro tempo. 30ª rodada do Campeonato Nacional, 1-1, Santos e Botafogo, Botafogo e Santos, Pedro Coin. Carlos Vinícius de pênalti abre o placar para o Grêmio lá em Porto Alegre. É um gol que interessa muito a torcida do Santos, porque agora o Juventude volta aos 26 pontos e fica a 6 pontos do Peixe. O Peixe com a vaga, perdão, com a bola que está jogando, né? Brigando para não pegar uma vaguinha na Série B no ano que vem, tem que torcer contra os adversários também. Barreal, lado esquerdo, rouba a bola, recua mal esse passe por dentro, se antecipa a marcação, Cuiabano, já perdeu, Adonis toma, Vitor Hugo tentou a finta, tocada por baixo, vantagem, Adonis dominou, não chutou, prensado, a bola voltou, bração erguido do Danilo, vem Lautaro, disputando a marcação com o meio por dentro, Lautaro na área, o passe, Igor Vinícius, fecha aqui, Cuiabano tira, dá um bico e toca a bola para fora, pela linha lateral. Os jogadores do Peixe queriam um pênalti ali, não vê pênalti não, Everton. O Roleiser reclamando bastante com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima de um toque de mão, ainda me pareceu fora da área, mas reclamando bastante, o árbitro não foi da dele, marcado apenas lateral para o Peixe. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Lateral cobrado, aliás, vai ser o cobrado. Igor Vinícius demora muito para arremessar essa bola. Agora arremessa, Roleiser para trás. Igor de volta, Vitor Hugo, dá para o Igor, para Roleiser, tomou a pressão da bola, saiu pela linha lateral. Na frente do bandeiro, Bruno Bosquilha, saiu o arremesso lateral, Botafogo joga
Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. São 37, primeiro tempo. Bola que atrás, Botafogo joga com os zagueiros. Barbosa vira para Newton dentro da grande área. É tempo de opinião. A força da opinião da Bandeirantes. 37, primeiro tempo. Cláudio Zaidan. Botafogo, pro Peixe. Zaidan. O resultado que não resolve a vida de nenhum dos dois, né? Essa história é legal pro Santos empatar no Rio de Janeiro, porque vai estar no campo do Botafogo. Nada. O Botafogo tem muitos desfalques, faz uma campanha muito irregular. Aliás, o Botafogo tem tido muitos problemas nos jogos que faz no Engenhão, no Newton Santos. E pro Santos empatar e ficar um ponto só à frente do Vitória. Não resolve nada. E pro Botafogo, ele desperdiça a oportunidade, jogando no Rio, de alcançar o Bahia em pontos e, claro, ficar em vantagem pelo saldo de gols. Então esse empate aí é ruim para os dois, viu, Canhão? Há pouco um cartão para quem do Santos, hein, Everton? Para o zagueiro paraguaio Alexis Duarte. O primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro santista em uma falta no meio campo. Já vai ter para o Marlon Freitas o cartão, hein? Lautaro ataca, a bola pela ponta, volta. O Marlon puxou pelo calção, o Barreal, é que a jogada seguiu. O Rodrigo ia parar e levava a mão ao bolso para puxar o cartão, a menos que ele refugue. Ele vai dar cartão para o capitão do Botafogo. 38,5 o primeiro tempo. E o Botafogo ataca de volta a bola para a direita. Santi Rodrigues recua. Dá no meio a Danilo. Devolve a bola pela ponta para Santi Rodrigues. Marcado e batendo, passa pelo meio campo. Aqui na meia esquerda. Toca de volta a bola. Ponta esquerda. Abertura feita para esse lado do campo. Joaquim Correia. Entrada na grande área. Recebeu. Bateu do gol. É gol! Gol! Recebeu na entrada da grande área na esquerda. Ele corre lá para dentro da área e espera a bola ser servida no capricho pelo Zefinho. Pega de primeira e manda a bola, bate pertinho da trave esquerda. Brazão se estica todo, indefensável. Belo gol de Joaquim Correia. 2 pro Botafogo, 1 pro Peixe. De novo ele, Correia. O Brazão não tem jeito, tá feito. O Botafogo faz 2-1, Everton Ramos. E se aproveita do lado direito do Peixe, que não parecia ter ninguém para marcar. Triangulação perfeita de Joaquim Correia com Vitinho. Eles tabelam, ele toca primeiro, recebe de volta. E em uma tarde do argentino Joaquim Correia, que de perna direita pega bonito e manda pro fundo da rede. Que chute, que batida. O Fogão tá de novo na frente do Newton Santos. Agora, glorioso 2, Peixe 1. O Brazão foi lá reclamar não sei o que do árbitro e tomou amarelo. Eu acho que ele foi reclamar que o Correia chutou muito no canto. Deve ser isso, né, Everton? Que a batida foi espetacular e que nem 2 Brazãos chegariam nela, né? O goleiro do Santos acaba reclamando com o juiz e toma o segundo cartão amarelo da partida. O segundo para jogadores do Peixe. De novo, Joaquim Correia. Zaidan, 2-1. Eu queria saber o que o Brazão foi reclamar. Será que ele foi reclamar isso? Que o Joaquim Correia chutou muito no canto? Será que é isso, Zaidan? Porque impedimento não pode nem sonhar em impedir. Tabela muito bem feita. Finalmente uma jogada bem trabalhada. E a finalização dele foi de cinema, né? É o que você falou, Canhão. Não dava para o Brazão. Muito bem colocado. A bola com aquela curveta, né? Ela sai fazendo a curva e vai na lateral da rede oposta. Um golaço. O nome do primeiro tempo é o Correia, né, Canhão? Sim, 2 gols, aquele com 23 segundos e esse agora. No Rio, a bola rola, o relógio não para. 41 minutos do primeiro tempo. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro no Engenhão. 2 pro Botafogo, 2 do Joaquim Correia, 1 pro Peixe, Pedro Coin. Com esse gol, o Santos volta a ter a mesma pontuação do Vitória, primeiro time de dentro da zona do rebaixamento. E o gol do Botafogo faz o Fogão chegar aos 49 pontos no Campeonato Brasileiro. Fica à frente do Bahia na 5ª colocação por conta do saldo de gols. Ainda hoje tem Palmeiras e Cruzeiro com transmissão da Rádio Bandeirantes.
Souza de longe chuta, a bola fica fraca. Léo Link abraça, tranquilo essa bola dentro da sua pequena área. 42 agora. Já Ricardo Capriotti. Tentou a jogada na ponta, Cris Ramos agarrou pelo pescoço. Pelo Alex Duarte, que já tem amarelo. Ele já tem amarelo. Se ele agarrou e fez a falta, o árbitro deu a falta. Tem que tomar, mas tem que tomar novo amarelo o zagueiro do Santos. Ele tem que tomar novo amarelo e tomar o vermelho. O que vai fazer? O seu Rodrigo não vai dar o cartão? Que absurdo, um erro crasso esse, Everton. E o Cris Ramos, ele já levanta pedindo o cartão amarelo, porque ele fazia o giro e ia ficar numa situação lá de sair antes do último marcador. Era apenas do Alexis Duarte para o Brasão. E o árbitro não dá o cartão amarelo, que seria o segundo do zagueiro paraguaio. Tem falta ao Botafogo no campo de ataque. Falta marcada na meia esquerda, 42:30, 2-1 para o Botafogo, para a grande área, Barbosa. Lá dentro também Newton, forte a defesa, corta a bola, voltou na sombra da arbitragem, está marcando um perigo de gol aí. Falta marcada em cima do João Schmidt. Zaidan, como não aplicar cartão pelo jogador que agarra o outro pelo pescoço, Zaidan? O nosso saudoso amigo Orlando Duarte, ele me dizia uma coisa interessante, que às vezes o árbitro, o eclético, às vezes o árbitro, ele não quer ser só árbitro, ele não quer só aplicar a regra. Lautaro pelo meio, bola roubada, perna esquerda, bateu no peito do Léo Link. Ela voltou na canhota para Barreal, cruzou pro gol, bate na marcação do Vitinho e vai para escanteio. Desculpe interrompê-lo, o Lautaro chutou no peito do Léo Link. Imagina. O Vitinho cortou, mas o que diria o maravilhoso e querido eclético Orlando Duarte nessa jogada, Zaidan? O árbitro não quis só ser árbitro, quis ser juiz, um magistrado, né? E acabou decidindo não dar o cartão num lance que é clássico de cartão. Esse é um lance clássico de cartão, né, Caio? Não tem como não dar, né? Mas já tinha amarelo, por isso refugou o Rodrigo Pereira de Lima. Barreal, escanteio para a defesa, corta, volta, sobra, tira aqui atrás, de coxa, bateu na bola, Jefinho, para Santi Rodrigues, vem contra-ataque, na direita Joaquim Corrêa, ele optou pelo lado errado, sorte do Santos, que perdeu essa bola, Jefinho, para o Igor Vinícius. Everton, eram dois na direita completamente livres, na cara do Brasil, era virar, e um dos dois escolheu fazer 3-1, Everton. E um contra-ataque que começa com o mesmo Jefinho e com o Santi Rodrigues. A jogada era clara para um possível terceiro gol do Botafogo, ele perde a oportunidade, o Igor Vinícius levou a melhor e acabou saindo com a posse de bola para o Peixe. Barreal no fundo, cruzamento na grande área, desviado, escanteio. 44, meio chance para o Peixe empatar em escanteio, Everton. Com o Barreal jogando na posição de ofício dele, ele vinha sendo utilizado pela direita, hoje pelo lado esquerdo, tentou cruzamento, vai para a cobrança do escanteio, Barreal. Quase 45, 2-1 para o Botafogo, Barreal bate o escanteio para a grande área, os três zagueiros do Santos, Barreal levantou, toca a defesa, a bola sai da grande área, volta pela ponta, opa, deu um tapa nela, Roleiser, ainda por cima deu um chute na bola, o outro não vai dar cartão. Porque depois que não deu aquele cartão pro Alexis Duarte, não vai dar esse agora, não vai de jeito nenhum. 45, entramos nos acréscimos. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Mais 6. Vamos até 51. Jogo parado com a hidratação. Parado também com algumas contusões, atendimentos. Iremos a 51 minutos. Cláudio Zaidan, 45:30. Tem jogo ainda e a expectativa, é claro, para o torcedor do Santos de que o time possa melhorar. Mas está difícil, a cada rodada um sofrimento maior, a cada jogo o sofrimento aumenta, Cláudio Zaidan. O Santos faz um jogo muito ruim e não tem essa de dizer, não, sabe o que é? Porque o Vojvoda resolveu colocar 3 zagueiros. Eu teria escalado o time com 2, mas sabe, não é isso. O Santos não está na situação que está, porque o Vojvoda decidiu escalar assim o assado, mudou o esquema aqui ou ali. Definitivamente a Souza perdeu a bola, Santi Rodrigues tomou, entrada da área, ajeitou, bateu, Brasão espalmou, sobra a volta para trás, tentou ajeitar, Cris perdeu, mas está marcado o impedimento do Cris Ramos. Bobeiro do garoto Souza que perdeu a bola. Brasão faz um defesão. Zaidan ia dizendo a respeito da situação do Peixe, que vem desde a primeira rodada. E não é culpa do Vojvoda, né, Cláudio Zaidan? Não, o time é fraco, o elenco é fraco. Você tem alguns jogadores, por exemplo,
Você pega o Raul Laser, ele é bom jogador. É um cara que, se entrar num time arrumadinho, com outros jogadores de bom nível, ele vai jogar muito, ele sabe jogar. Tem um garoto que está no banco, que hoje, para mim, deveria ter sido titular, jogando como segundo do meio campo, que é o Bom Tempo. Ele teve uma contusão e voltou, ficou no banco, mas ele é bom jogador. Então você tem alguns bons jogadores, mas no geral um elenco que oferece quase nada de opção, principalmente no ataque, né? O ataque é muito fraco. Vitor Hugo ia dominar a bola agora para tentar bater para o campo, escorregou e a bola saiu pela linha lateral. Realmente o elenco é péssimo, não há opções. Os titulares são ruins. Imaginem os que estão na reserva. 47 minutos e meio, 2-1 para o Botafogo. Canhão. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Cio a mais, premiado no Brasil. Se é Cio, pode confiar. Oi, Everton Ramos. Cartão amarelo pro Brazão, ele reclama de uma falta no início da jogada do segundo gol do Botafogo, uma falta que teria sido do Vitinho para cima do Lautaro Dias. Ah, tá, mais ou menos uns 800 metros do gol, entendi, ele viu de lá, tá certo. Vitinho, olha a meia-lua que ele deu no aniversário, já saiu do Barreal, toca Danilo, faz a inversão, abre da direita para o lado esquerdo aos 40, 48 agora, tira o passe, Cuiabano, para Jefinho, agarrado pelo Adonis, tentou, foi agarrado a arbitragem, não pega a falta, Jefinho, insistiu, limpou, na direita, Santi Rodrigues na grande área, dominou no peito, para trás a bola, Cris, dominou, a defesa prensa, a bola volta na sobra com o próprio Jefinho, Jefinho recua, com Marlon Freitas, que toca para a meia direita, ainda na ponta, Jefinho, Santi Rodrigues, para Vitinho, cruzou, na área, a bola de cabeça, tira a marcação, Luan Pérez, rebatida, a bola voltou na sobreentrada da grande área, tentou a finta, Danilo, limpou, outra, limpou mais um, clareou, a defesa prensa, bateu pro gol, toca na cara do Adonis, um canhão do Marlon bateu na lata do zagueiro do Peixe, sobra a volta no meio, para Joaquim Correia, recua de volta a bola para Marlon Freitas, quase 49, 2-1 pro Botafogo, na direita Vitinho, no ataque faz uma graça, marcado pelo Souza, passa o pé sobre a bola, ganha, dá Santi Rodrigues, calcanhar atrás, a bola vira para Marlon, olha para a área, levantou, livre, Jefinho, fora! Cuiabano aparecia nas costas da marcação livre, bota o cabeção e perde o 3-1 pro Botafogo. Everton. E ele apareceu sozinho no lado esquerdo em um dos momentos de pressão do Botafogo neste fim de primeiro tempo. Tentativa de lançamento e o Cuiabano sozinho, testa de cabeça, erra na precisão e perde a chance de aumentar a vantagem do Glorioso no Newton Santos. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. 49,5 para acabar o jogo, 2-1 pro Botafogo. O Peixe ataca para tentar empatar. Barreal no fundo, a bola bate na cabeça do Vitinho, volta na ponta, Barreal cabeceia para Souza, chuta, ela bate no Vitinho. Souza insistiu, tomou, partiu, entrada na grande área. Tamera foi calçado, é pênalti. O Atru vai dar a simulação. Ele dá a simulação do Souza. Aqui de São Paulo, a 500 quilômetros, eu vi pênalti. Ele dá a simulação do Souza e dá cartão pro menino. Mas é cercado por jogadores do Peixe que querem o pênalti, Everton. Ainda há uma reclamação ali de jogadores do Santos, do Botafogo também, a jogada pela esquerda do Souza, e ele acaba então, o árbitro vendo esta simulação, dando cartão amarelo, que tarde por enquanto pro Souza. Primeiro gol dele, profissional com a equipe do Santos, o gol de desconto, né, o gol do Peixe até o momento, e ele também tomando cartão amarelo, tá fora do próximo duelo do Santos contra o Fortaleza, tava pendurado, então suspenso na próxima partida, no próximo fim de semana. O Souza abdica de jogar, não é, Zaidar? Ele não quer jogar, ele quer cavar o pênalti, né? Exato. Ele viu que o jogador veio, bate o pé e aí ele falou, vou cair porque ele vai me derrubar. Ele cai antes, esperando... Jefinho dá um chapéu, dominou no peito, bateu, fora! Ele consegue um chapéu e chuta e manda longe do gol. Chegamos aos 51 minutos. Vai terminar o primeiro tempo, Rodrigo Pereira de Lima. Pronto, agora. Termina no Newton Santos o primeiro tempo. 2, Botafogo, Santos 1. Intervalo na Rádio Bandeirantes. Alô, Ricardo Capriotti. Fala, Canhão, você volta já daqui a pouquinho para todo o segundo tempo, porque por enquanto vamos tendo uma vitória parcial do Botafogo sobre o Santos por 2-1. E Peixão,
Olha, tá difícil, hein? Tá difícil, não tá fácil não. E olhando adiante, a situação do Santos vai ficando cada vez mais dramática. Mas tem 45 minutos ainda pela frente, hein? Tem mais meio tempo aí, quem sabe pro Santos virar. Já já o Zaidan explica isso pra gente, porque agora é hora do Everton Ramos dar aquele panorama pra gente aqui, explicar o que é que ele tá vendo ali na saída do campo de jogo dos dois times. Fala, Everton, boa tarde. Fala, Capri, tudo bem? Boa tarde pra você. Mais uma vez pro ouvinte que tá com a gente aqui. Os jogadores do Santos saindo rapidamente. Santos que vai emendando. Segunda derrota consecutiva. Essa lidada como a primeira de 10 finais, mas por enquanto os 45 minutos não foram satisfatórios para Juan Pablo Vojvoda, que mudou a escalação, tirou algumas peças que vinham sendo titulares. É o caso do artilheiro Guilherme, 14 gols no ano, mas no banco de reservas. Fez algumas mudanças, tirou também o Escobar para a entrada do jovem Souza em uma tarde de primeiras vezes no Nilton Santos, viu, ô Capri? Primeiro gol do Souza como profissional com a equipe do Santos, ele que marca o gol de empate neste primeiro tempo. E pelo lado do Botafogo, os 2 gols marcados pelo argentino Joaquim Correa, os 2 primeiros gols dele com a camisa do Botafogo, a equipe já deixando o gramado do estádio Nilton Santos, por enquanto vitória parcial do Glorioso. Você volta já já também para todo o segundo tempo, porque agora é hora de opinião. Vamos ouvir Cláudio Zaidan. Zaida, boa tarde. Alô, Manuel, fala, Caboclinho, boa tarde. E é o seguinte, não é, Zaida? Olhando... fala, Caboclinho, boa tarde. Olhando aqui a tabela, é assustador o que o Santos terá pela frente aí também. Vai ter 2 vezes o Palmeiras, Flamengo, Mirassol, todos os times que estão lá em cima brigando por título, por Libertadores da América. Olha, é realmente muito preocupante, além do futebol que tá faltando. Fala, Zaida. Boa tarde, Capriotti. Primeiro tempo horrível do Santos. O Santos toma o gol com 23 segundos. E toma o gol porque marcou mal. 3 zagueiros. O problema não é o número dos zagueiros, é o posicionamento de quem está marcando. E o Santos, o primeiro tempo inteiro, ele teve desvantagem no meio campo. Danilo, Marlon Freitas, o Rodrigues, esses caras jogaram com muita liberdade. E o Botafogo só não conseguiu mais chances porque faltou na armação. O Savarino está numa fase muito ruim, está no banco, voltando de contusão, e a fase não é boa. E o Montoro, que é um jogador muito talentoso, mas ele está machucado, faz muita falta ao Botafogo. Mesmo assim, o Botafogo foi o time que chegou mais, o time que teve mais chances. E claro, não há dúvida que o Joaquim Correa foi o nome do primeiro tempo, marcou 2 golaços, né? 2 finalizações impecáveis, jogando no canto oposto, com toque refinado na bola, sem dar chutão, sem se preocupar com a força, apenas com a colocação. Fez 2 golaços, o segundo principalmente, a curveta que ele mete na bola ali. E o jogo, no geral, não foi grande coisa, né? O Botafogo também tem problemas técnicos evidentes, mas foi melhor que o Santos. O Santos fez um primeiro tempo ruim, o gol que marcou foi mais um cruzamento. E a bola desvia, isso desnorteia a marcação do Botafogo e o próprio Léo Link. O Nilton tenta tirar, o Souza teve o mérito de ir para a disputa, ela bate nele e entra. Mas que defesa fez o Léo Link? Que jogada importante o Santos conseguiu criar além desse gol. Então foi um time muito confuso e que perdeu o meio campo. Até por isso, eu tiraria um dos zagueiros e colocaria, pode colocar o Bom Tempo para reforçar o meio campo, pode colocar o Arão, mas eu acho que o Bom Tempo daria mais força, inclusive ofensiva para o meio campo, mas ele pode ter o Arão também como opção. Mas tira um zagueiro, não é o problema de ter 3 zagueiros, mas é que é hora de fazer isso. E talvez voltar com o Guilherme ou colocá-lo durante o segundo tempo, com 15, 20 minutos, que o ataque não está funcionando, Capriotti. Não está funcionando. Pode tentar o Tiquinho no lugar também do Lautaro, que é um jogador muito esforçado, mas que tecnicamente tem muitas limitações. E tá aí o Santos. O Santos entrou com um presente nas mãos. A vitória do Corinthians sobre o Vitória ontem. Mas
está saindo da rodada, se continuar assim, do jeito que entrou, com o mesmo número de pontos do Vitória, Capriotti. Exatamente. E olhando adiante, né, Zaida, com uma situação aí muito delicada, né? Porque são jogos duros, difíceis. O Santos vai ter que tentar ganhar pontos aí de times que estão brigando pelo título, né? Não há dúvida, Capriotti. Daqui a pouco. É o que você falou, tem Palmeiras 2 vezes, tem Flamengo. E mesmo o jogo que é observado assim como menos problemático, que é contra o Fortaleza, você não sabe. Né? Contra o Vitória também era visto como um jogo até moleza, perdeu. Fortaleza ganhou do Flamengo. É um campeonato de instáveis. O Capriotti, o time não é líder, não vai ganhar o campeonato, mas o time mais estável do campeonato é o Mirassol. Mesmo quando ele perde, ele joga do mesmo jeito, ele joga bem, ele ataca. É o time mais estável. Até Palmeiras e Flamengo, e o título vai ficar com um dos dois. O Cruzeiro não vai ganhar esse título, vai ser do Flamengo ou do Palmeiras. Mas até os dois oscilam. O Mirassol é o único time estável. O resto é gangorra, viu, Capriotti? Você tem razão, é isso mesmo. Mirassol é, pra mim, o time melhor treinado desse campeonato brasileiro. O time que é melhor treinado chama-se Mirassol Futebol Clube. Ele joga sempre da mesma maneira, tem um jeito de jogar, mas é um time realmente espetacular na maneira como se comporta dentro de campo. Já volto com vocês, Zaida, já, para todo o segundo tempo, para os 45 minutos finais. Alô, torcedor do Peixe, alô, Santista, vamos juntos aí, hein? Vamos juntos empurrando o Peixão no segundo tempo. Tem mais 45 minutos, quem sabe, não é? Uma virada aí histórica, uma epopeia santista no Newton Santos hoje, para esses 3 pontos que são fundamentais para o Santos seguir lutando contra o rebaixamento. O intervalo inteligente Bandeirantes volta já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Logo
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. Sanasa, bicampeã do prêmio Transparência da ANEFAC e tricampeã do prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O tricolor de aço ultrapassa o Bahia por conta do saldo de gols na competição. Então o Botafogo é quinto colocado. Sétimo, Fluminense.
Oitavo, São Paulo com 41 pontos. O nono colocado é o Vasco da Gama com 39. E o Corinthians fecha a primeira parte da tabela, tem 39 pontos, assim como o Grêmio, que vem logo atrás na 11ª colocação. Vai vencendo o Juventude. O Red Bull Bragantino, que joga ainda hoje contra o Vasco, tem 36, é o 12º. O Atlético Mineiro também tem 36, é o 13º. O Ceará é o 14º com 35, mesma pontuação do Internacional, 15º colocado. E o Santos vai estacionando nos 31 pontos na 16ª colocação, e aí vem o Z4 com Vitória 17º colocado, 31 pontos, Vitória então 31 pontos, 17º colocado, Fortaleza tem 27 na 18ª colocação, o Juventude, que vai perdendo para o Grêmio, tem 26 na 19ª, e o lanterna do campeonato é o Sport Recife com 17 pontos, Capri. 5h08. Preciso falar aqui, claro, de João Fonseca. Esse menino de 19 anos de idade que conquistou o ATP 500 hoje na Basileia, na Suíça. Uma grande vitória por 2-0 e conquista um título fundamental na carreira, importantíssimo, porque aos 19 anos vai estar entre os 30 melhores tenistas do planeta e com um futuro. Grande João Fonseca, que semana desse rapaz, derrotando o Foquina, o espanhol, nessa final de hoje por 2-0 e jogando muito, né? Jogando demais, arrebentando com o Davidovich Foquina. Um jogo realmente espetacular e uma semana fantástica do João Fonseca, campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Alô, Everton Ramos, vamos lá, Everton, os times voltando aí para o segundo tempo. Os times retornando em instantes ao gramado, por enquanto só o quarteto de arbitragem, mas, Capri, vale registrar aqui que na saída ainda do intervalo, o Alexandre Matos, dirigente santista, reclamou bastante da arbitragem. O Santos já havia tido uma reclamação do goleiro Brazão, isso porque eles reclamavam de uma falta na origem da jogada do segundo gol do Botafogo, do Vitinho em cima do Lautaro Dias. A arbitragem não marca essa falta e na continuação da jogada o Botafogo chega ao golaço do Joaquim Correia. O Santos voltando neste momento com o Guilherme, artilheiro do time, sem o colete, ou seja, teremos mudanças no Peixe. Bom, já vamos confirmar então quem é que vai sair aí no time do Santos. Botafogo já de volta também. E o Everton Ramos, claro que vai acompanhar de pertinho aí a placa subindo, a alteração do time santista, e vai informar ao longo desse segundo tempo. E o Zaidan vai analisar, vai trazer aí o destaque da opinião, com essa tentativa agora, né, do Guilherme de mudar o cenário santista, de fazer com que o Peixe chegue no mínimo ao empate, mas tem que virar, Peixão. Tem que virar, tem que conquistar 3 pontos, trazer 3 pontos para Santos. E ele vai contar essa história para todos nós. Vem aí os 45 finais, com o torcedor do Santos empurrando o Peixão. É isso aí, solta a voz mesmo, solta a voz, Rogério Assis. Vem, canhão! Vamos nós então, Ricardo Capriotti. Tudo pronto para começar o segundo tempo da saída ao Botafogo. Vai autorizar Rodrigo Pereira de Lima. Da saída ao Botafogo, começa o segundo tempo no Newton Santos. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na maior rede de rádios do Brasil, na Bandeirantes, e o Peixe volta com essa alteração. Com Guilherme, o árbitro expulsou o Alexis Duarte, Cláudio Zaidan, pendurado com amarelo. O Voivoda aproveitou para desfazer o esquema com 3 e troca, então é isso, Everton. Depois eu ouço o Zaidan a respeito dessa alteração. Everton. É isso mesmo, estava pendurado, levou o cartão amarelo no primeiro tempo, sai o camisa 23, Alexis Duarte, ele tira essa formação com 3 zagueiros e tá aí, o camisa 11, artilheiro do Santos na temporada, Guilherme, entrando no segundo tempo. Cláudio Zaidan, e a mexida feita por Voivoda no Santos, 2-1 Botafogo. Zaidan. Modificação correta, Canhão. Tira um zagueiro, coloca um atacante, tenta ter um jogador mais aberto. O Rolezer com isso pode participar mais da armação. Foi bem o Voivoda. Quem não foi bem foi o Alexandre Matos, né? Você acabou de dizer, o Santos escapou de ter um jogador expulso e ele ainda está reclamando. E o Santos ataca, Lautaro pela direita, domina a jogada, gira, bateu cruzado, a bola passou pela pequena área, volta na ponta, Souza domina, só que ela vai direto pela linha de fundo, o Peixe quase que consegue empatar.
Então, o Alexandre de Matos foi lá para jogar para a galera, né, Zaidan? Algo normal do futebol brasileiro, feito por dirigente. Será que ele agradeceu? Muito obrigado por você não ter colocado para fora o meu zagueiro. E isso ele não agradeceu, né, Zaidan? Ah, não. É aquele negócio. Cara, tô aqui, torcida, defendendo os nossos interesses e tal. Nós montamos um time formidável. O problema é a arbitragem. É aquele papo de sempre, né? Aí quando não anda, aí o problema é o treinador. Nunca é o dirigente. Não. Lembrando que quem montou esse elenco foi o Alexandre Matos como presidente do Santos, né? Então a culpa é dos dois, né? Claro. De quem assina o cheque e quem deu autonomia para quem contratou esse monte de jogador ruim, né, Zaidan? Claro. Mas é exatamente por isso que eles sempre buscam desculpas, né? Cão, me permita aqui 2 abraços rápidos. O corintianíssimo Marcos Muzaki, um abraço. E o nosso grande amigo Marcelo Gomes, repórter de primeira linha da ESPN, sempre acompanhando a Bandeirantes, Cão. Meu querido Marcelo, grande abraço. Um jornalista de primeira qualidade, um ser humano maravilhoso. 2,5 segundo tempo, o Botafogo ataca meio campo com o zagueiro Nilton, que toca na ponta direita para Vitinho. Guilherme marca, Vitinho rola por dentro. Danilo bota na ponta, linha de fundo, para chegar, para cruzar. Belo drible, perna canhota direto, Brasil! Num canhão do Danilo. Brazão evita o terceiro gol do Botafogo no Engenhão, Everton. Em uma escapada do Danilo pelo lado direito do campo de ataque, ele finta a marcação do Souza, deixa o Souza no chão e de perna esquerda bate. Defesaça de Brazão para evitar o terceiro do Fogão, que tem escanteio. Escanteio, o Botafogo continua atacando, são 3 minutos e meio do segundo tempo no Nilton Santos, para a grande área, Nilton, Alexander Barbosa também, cobra o escanteio, Santi Rodrigues de pé direito. 5h15 da tarde, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Santi Rodrigues para a bola, primeira trave, desvio para trás, sobe de cabeça, rebate fora da grande área, Lautaro. Marcado na jogada por dentro com o Cris, em cima ele bota para fora com o cabeção, tirando. Lateral, bola para quem? O Bandeira demora um pouquinho para marcar. E agora se posiciona, dá arremesso lateral para o Botafogo. Vem aí para a cobrança, Vitinho na direita. Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Vitinho na cobrança, bola sai aqui, vem o Cuiabano. Agora o Cuiabano gritou para colocar na grande área. O Cuiabano vai arremessar lá dentro. 4 minutos do segundo tempo, permanecem na área Nilton e Alexander Barbosa. Lá dentro, Joaquim Correia, Marlon Freitas também, Danilo fica no rebote. Cuiabano fazendo o sinal para fazer a cobrança de arremesso lateral. 4,5 segundo tempo. Cuiabano para a bola, levantou para o gol, sobe de cabeça, tira Luan Pérez, a bola volta na ponta, Cuiabano, entrega atrás, vem disputando bola, ela bate na cabeça do Roleiser, para Barreal, dá um bico na canhota, para Lautaro Dias, sobe cabeceia para trás, um presentaço para o adversário, Danilo tenta o chapéu e consegue o chapéu em cima do Guilherme, recua, Marlon Freitas, para trás, domina, devolve a bola para Joaquim Correia, lado esquerdo para Cuiabano, vai bater, ajeitou, colocou na grande área, a bola pessimamente chutada por ele. Pegou esquisito, botou um bicudo meio esquisitão na bola em Everton. Acabou devolvendo a bola de graça para os jogadores do Santos, que tem arremesso lateral. Souza na bola, o David Ancelotti ainda assim aplaude a jogada ofensiva do Botafogo. Roger Paulo Duarte na central técnica marcando com uma vitória, vermelho na mesa de som. Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 5,5 segundo tempo. Placar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 para o Botafogo, 1 para o Peixe, Pedro Coin. Hoje também foi dia de jogo importante lá na Europa, Canhão. No clássico Real Madrid e Barcelona, os madrilenhos se deram melhor. Mbappé e Bellingham marcaram para o time merengue, Fermin Lopes descontou para o Barcelona. Jogo que Vinícius Júnior foi substituído e saiu reclamando da substituição. Sai jogando o Botafogo pelo meio campo. Guilherme deixa o pé, hein? Atingiu o Marlon Freitas, a jogada seguiu, não sei, não é lance para revisão. Na direita, Danilo domina, faz a inversão nas costas da marcação, passe forte Jefinho, ele corre, evita que a bola saia, marcado, toca ao lado, devolve a bola, passa pelo Santi Rodrigues, de frente Marlon Freitas, para Santi de volta, entrada na grande área, cruzou pro gol de cabeça, Souza tira a bola, voltou para Guilherme, tira de voleio, mas tira muito mal o chute, Marlon Freitas a sobra ganha pro Botafogo, vira pela beirada do campo, toca na ponta para Vitinho, marcado por 2, tenta driblar, perdeu, Roleiser volta, Roleiser toca, recua, Vitor Hugo, Roleiser entregando para Souza para Vitor Hugo, de
De volta a Souza, entrada na grande área. Devolve a bola para João Schmidt. São 6,5, segundo tempo, 2-1 para o Botafogo. Agora, no Brasileirão Série B, é no Disney Plus. Todos os jogos ao vivo com grandes clássicos e a disputa pelo acesso. Assine já. O Laser no comando, lamina a bola, enfia para Lautaro, forte demais, ela foi longe, direto linha de fundo, um passinho de 10 metros, ele faz isso, que passe do Laser, hein, Everton? Foi forte demais e ele tinha condição tanto de abrir pro Lautaro pela direita ou o Guilherme, que estava em melhor situação pelo lado esquerdo, optou pelo Lautaro, só que a bola foi forte demais, direto pela linha de fundo, bola que favorece o Botafogo. 7 minutos do segundo tempo, o Botafogo na frente, vencendo o placar de 2-1. O Lautaro está disputando jogada aqui. Quando chutou essa bola, o Newton, ele deu uma raspada com a sola da chuteira na cabeleira do Lautaro. Mas ele tem tanto cabelo que nem cabe reclamação, né? Tem tanto ainda, né, Everton? Mas ele caiu ali no gramado, fez uma cena, o árbitro não foi na dele, não marcou falta. Posse de bola que favorece a equipe do Botafogo que chega. Vitinho na área, a bola para Jefinho, dominou. Brasão saiu no pé dele. Saltou o Brasão e pegou essa bola na marca do pênalti. No pé do Jefinho. Everton. E sorte que ele sai para dar dividida, né? Porque o Vitinho faz o cruzamento no pé do Jefinho. O Jefinho deixa a bola correr um pouco. E se ele domina melhor, ia ficar com condição para marcar o terceiro. Vem para a Estrela Bet, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples e num instante. Vitor Hugo para o Peixe, domina a bola pelo meio do campo, temos 8 minutos e meio, segundo tempo, 8h30 da noite, tem mais Campeonato Brasileiro. Vamos ver esse cartão aqui. Não, depois. Domina, Schmidt, meio lua da área, limpou o primeiro marcador, faz a inversão na esquerda, Guilherme na área, costurou, bateu pro gol, Léo Link defendeu. Ela vai no chão, cheio de perigo, Léo Link encaixa. Agora no chão perigosa, hein, Everton? E a chegada do Santos com o Guilherme pela esquerda, né? Com ele entrando no segundo tempo. O Barreal, que estava por aqui, volta a atuar pela direita, como vinha jogando nas partidas com o Vojvoda. O Guilherme chega, bate rasteiro, tranquilo pro goleiro do Botafogo. Vai jogar o Botafogo, Marlon Freitas, o capitão, em arranca aqui do lado direito, passa pelo meio do campo, já toca na direita, faz a inversão, Danilo, belo passe do esquerdo, fecha a frente, Alexander Barbosa, passa para o ataque, o zagueiro enfia na ponta esquerda a bola, Cuiabano aqui, linha de fundo, esse passe para Correia, lá no fundo, marcado, encara a marcação do Barreal, pedala, domina, volta, Cuiabano, na área, Jefinho, limpou, saiu o Brasão, ele chutou, Brasão, salvou e botou na ponta da unha para escanteio. Vai bem demais Gabriel Brasão no pé do Jefinho e evita o 3-1 para o Botafogo, Everton. E tem sido o principal embate desse segundo tempo, segunda dividida seguida entre o jogador botafoguense e o arqueiro santista. Mais uma que o Brasão leva melhor, escanteio para o Botafogo e por reclamação na dividida anterior, Jefinho 47, primeiro cartão amarelo do Botafogo no jogo. Próximos dos 10 minutos do segundo tempo, no Newton Santos tem escanteio o Botafogo, prepara-se para a cobrança, para bater de pé direito, lado esquerdo, Santi Rodrigues para a grande área, Newton e Alexander Barbosa, um tal de gruda daqui, pega dali, Santi Rodrigues para a bola, Barbosa cabeceou, Brasão! Defendeu para frente, a defesa atira com Souza de bico. Sobra a volta na direita ainda para o time do Botafogo, para Marlon Freitas. Ele toca para trás, a bola vira para Vitinho. Domínio lateral, espera alguém. O Barbosa está voltando, ele cabeceia de frente. O Brasão teve que saltar de barriga, Everton. E ele sobe e ganha a jogada pelo alto do zagueiro Adonis Frias. Toca de cabeça e o Gabriel Brasão acaba salvando o Santos de levar o terceiro. Cuiabano no fundo, cruzou, prensado, ganhou um escanteio. Schmidt em cima dele, novo escanteio, Botafogo, lá na ponta esquerda, Everton. Tenta a jogada numa cobrança de escanteio e agora vai ter mais uma. Tentativa de cruzamento pelo lado esquerdo do campo de ataque. Schmidt botando pela linha de fundo. Santi Rodrigues na bola, o Botafogo tenta o terceiro. 11 minutos do segundo tempo no Newton Santos e a torcida do Botafogo vai toda para dentro da grande área do Santos. Torcedor do Peixe vivendo todo o drama de um possível rebaixamento. Santi Rodrigues levantou Brasão de soco, um soco esquisito, a bola sai da grande área, na direita, volta pela ponta, Danilo acompanha, apenas balança o corpo, ela sai pela linha lateral, em arremesso para o Botafogo cobrar, bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganha o bônus de R$5.000 da contemplação para adquirir o novo Tera. Simule em consórciovw.com.br, consulte condições.
atravessa o campo para cobrar arremesso lateral. O cuiabano sai da esquerda, vem para a ponta direita e vai colocar essa bola dentro da grande área do Santos. Vai lá, cuiabano, tomou 10 metros de distância, arremessa lá dentro para Barbosa, cabeceou para a área, Marlon Freitas tentou, Schmidt ajeita mal, chuta prensado, sobra, voltou, bateu Danilo, Brazão, sensacional, tá na área, voltou para Barbosa, de bico, Barreal! Toca à frente, ela chega bem, Lautaro disputa na marcação, de cabeça tira aqui atrás da defesa, vem tentando tomar a frente Milton, Roleiser, liga de fundo, Guilherme, tá na área, bateu cruzado, ela bate no Milton e vai para escanteio. Gabriel Brazão fez uma defesa simplesmente fantástica, na cara dele um canhão, ele conseguiu espalmar um defesão gigante no chute do Marlon Freitas e o Santos tem escanteio, Everton. Gabriel Brazão salva o Santos lá atrás e no contra-ataque, agora com o Peixe tentando buscar o empate, o Roleiser abre pro lado esquerdo, Guilherme, ele tentou o chute direto, ela desvia no meio do caminho, Donilton, escanteio Peixe. Barreal corroborou, cobrou, bola para a grande área, sobe a defesa, cabeceio para dentro, tentou Vitor Hugo, ela vai fácil para a mão do Léo Link. É do goleiro do Botafogo essa bola dentro da sua grande área. A força da opinião, Bandeirantes. São 13 minutos do segundo tempo, Cláudio Zaidan. 2-1, Botafogo, e não fosse Brazão, era 3-1, Zaidan. O melhor jogador desses 12, 13 minutos do segundo tempo é o Brazão, né? Isso traduz o que é o jogo. O Botafogo chegando muito mais, teve aquelas duas com o Jefinho. Brazão, um goleiro muito corajoso. Ele sai para a dividida, não tem medo. Mas ele sofre uma barbaridade, né? O Santos é um time que não consegue marcar com qualidade, perde o meio campo. E fica o Roleiser sozinho tentando organizar esse time. Ele é o cara que sabe jogar bola nesse time. Mas está solitário ali, cara. Falta do Schmidt no Cris Ramos, eu confesso que não vi essa falta não, atrudeu, eu não vi falta não, Everton, você viu? Eu também não, viu, Canhão? Pelo lado esquerdo, o árbitro dá a falta do Schmidt para cima do espanhol Cris Ramos, falta que pode levar perigo, tem bola alçada na área do Santos, o Botafogo vai atrás de mais um gol. 14 minutos do segundo tempo. Falta para o Botafogo para fazer a cobrança, o Santi Rodrigues aqui na ponta esquerda. Ele ao lado do cuiabano. O Santi bate de pé direito, cuiabano com o pé esquerdo. Santi Rodrigues vai lá, reposiciona a bola. Enquanto isso, o Rodrigo Pereira de Lima está reposicionando o muro. Para a grande área, Joaquim Correia, Newton, Alexander Barbosa. 14,5, segundo tempo. Saiu o cuiabano da bola. Santi, lá para a área, vem Barbosa. Brazão de soco, tira. O outro tá pegando uma falta do Brazão, isso. Tá pegando uma falta do Brazão. Galera, Pupa, você tá ouvindo, ele marca a falta, jogo parado, então é falta marcada, o Santos cobra. Imprevistos acontecem, não é mesmo? Fale com quem entende do assunto para te ajudar. Euro 17 Crédito, seu correspondente bancário. Chame no WhatsApp 11 5104 2617. Taxas sujeitas à alteração, crédito sujeito à aprovação. 8h30, Palmeiras e Cruzeiro, Allianz com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, mais o Paulo do Vale. Brazão bota essa bola à frente, entrega no ataque muito alta para Lautaro, sobe de cabeça Nilton, bola prensada pelos dois, sobra a volta Danilo, entrega na grande área, dá para o goleiro Léo Link, marcado em cima dele, fecha a prensão do Barreal, Léo Link um bicudo, toca à frente, levanta a bola para a ponta, tenta a jogada Cris, de cabeça rebate com o time do Santos, Luan Pérez, Schmidt cabeceia, bola para a ponta, ela vai saindo, não sai não, Souza evita que ela saia, domina com tranquilidade, central técnica com Roger Palme Duarte, com a Vitória Vermelho na mesa de som marcando. Engenhão no Rio, no Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na 30ª rodada. 2 Botafogo, 1 pro Peixe, Pedro Coin. O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, é o campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu o espanhol Alejandro Fokina, número 18 do ranking mundial, na final por 2-7-0. Com a vitória, João Fonseca subiu 6 posições no ranking de tênis masculino. O brasileiro era o 34º colocado antes da final e com a vitória subiu para a 28ª colocação.
16 minutos do segundo tempo no Newton Santos com placar de 2-1 pro Botafogo, que troca passes com o Newton botando para Léo Link de primeira, entrada na grande área, passa a bola, Marlon Freitas carrega o capitão, tem liberdade pelo meio campo, vem sozinho com ela, a distância marca Vitor Hugo, ele faz a inversão, bota para Cuiabano ajeita na coxa, deixa a bola para Joaquim Correia, pelo meio Santi Rodrigues, caminha Correia, liberdade, caminha, ninguém cerca, tá só ali da defesa do Santos, ele prefere a inversão, vira para direita, Vitinho fecha aqui, marcado pelo Souza, devolve a bola para Joaquim Correia de volta, Vitor Hugo para cima, gira, faz a proteção, sai também da marcação feita pela meia pelo Lautaro, toca na ponta com Danilo, mais à direita no fundo, para tentar cruzar pro gol, vem Santi Rodrigues, dá Vitinho, levanta a cabeça, para cruzar pro gol, levantou no alto, Brasil espalma, o gol tá vazio, volta tirando na grande área, Vitor Hugo, dá um bico, tira a bola, volta no lado esquerdo, ataque do Botafogo, para Cuiabano, cruzou pro gol de cabeça, tira aqui atrás o Adonis, sobra a volta Guilherme, tenta driblar, conseguiu, escapa da marcação, deixa atrás Cuiabano, Guilherme, vai pro comando, gira, Cuiabano chegou na marcação, Marlon Freitas vem por trás, falta aí, cartão pro capitão do Botafogo, que dá butinada no Guilherme, ele chegou com tanta força, que acertou o Guilherme e até o companheiro dele, Everton. O Guilherme escapou, né, engatou ali e foi. 2 jogadores do Botafogo chegavam para prensar o atacante santista e acabar com o contra-ataque. Marlon Freitas, um deles que termina com falta e cartão amarelo para o camisa 17 do Botafogo. Pode contar com qualidade, com durabilidade, pode contar com confiança, se é na carta você sabe, pode contar. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alain Marcel nas imagens, Alessandro Awad no digital. 8h30, Palmeiras e Cruzeiro, Ulisses Costa comanda a turma, no Allianz o jogo às 8h30. Falta para o Peixe do meio do campo, vem embora para dentro da grande área do Botafogo. 18 minutos do segundo tempo no Newton Santos, o Peixe perdendo mais uma. Ainda pertinho dos piores do campeonato, coladinho nos 4 piores. Meio campo a falta, Vitor Hugo para a cobrança, levanta muito mal de cabeça, rebate Cris, tira da grande área, a bola volta de cabeça, Vitor Hugo, toca para Souza, limpou para bater, um canhão à direita do gol do Léo Link, estava livre, mas enfiou um bicudo e mandou longe do gol. Em Everton. Pela esquerda, o lateral santista que já deixou o dele, tentou mais uma vez, de pé na esquerda, direto para fora, sem precisão, longe do gol do goleiro Léo Link. É só tiro de meta para o Botafogo, que vence o jogo 2-1. Quinto sinal tá marcando 5h30 da tarde, hora de Brasília. Olha o Botafogo, lado esquerdo, Jefinho, mano a mano, a Cris na área, caiu pedindo pênalti, ou não, arbitragem, bola, quer pênalti ou não? Ele dá escanteio por enquanto. Caiu na grande área, Cris Ramos pedindo pênalti, é lance pro VAR com toda certeza. Por enquanto só a bola ataque na saída lá pelo lado esquerdo pro Botafogo, Everton. Tava pedindo uma penalidade na dividida com o Adonis Frias ali, é ele quem chega por trás do espanhol Cris Ramos, que cai na entrada da área. O árbitro no gramado marca escanteio para o Botafogo, por enquanto aguarda. Igor Nascimento, nas imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, com Alessandro Awad no digital. É a cobrança de escanteio. Santi Rodrigues bate, pé direito, primeira trave, desceu para fora, tira aqui na marcação, Lautaro Dias. Rebatida, volta no meio campo, Vitinho volta, a bola para o goleiro Léo Link, que quase sai aqui no meio campo. Léo Link domina, pé direito, um bicudo, enfia essa bola de volta para a grande área, tenta o passe na ponta esquerda, de cabeça rebate aqui atrás o Lautaro Dias, Guilherme não pega, de cabeça Cuiabano, Adonis levanta a perna, Cuiabano tomou na trombada, tenta o toque, entrou na área, foi prensando, bateu no Lampérez, quando a bola vai desviada pelo próprio Cuiabano, em tiro de meta, a bola pro Peixe, Everton. Mais uma jogada boa do Cuiabano, o lateral botafoguense, que foi encarando, ganhando divididas, a última delas a bola acaba batendo nele por último, direto pela linha de fundo, tiro de meta pro Peixe. No Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. Chegamos a 20 minutos e meio do segundo tempo. Placar da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 Botafogo, 1 para o Peixe, Pedro Coin. Aos 22 minutos do segundo tempo, Carlos Vinícius faz o seu terceiro gol na partida lá em Porto Alegre. Agora o Grêmio vai vencer do Juventude por 3-0. Eu e você ligados na mesma emoção aqui na maior rede de rádios do Brasil pela Bandeirantes. Vitor Hugo ataca o Santos, domina a bola, recua, toca Luan Pérez.
Quem vem aí? Quem é ele? Tiquinho Soares, camisa 9, daqui a pouco. Adonis, ataque do Peixe, vira a bola para Barreal, entrada da grande área, sai do Alexander Barbosa, dá no fundo o Igor Vinícius, que toca na ponta Roleiser, bota atrás a Barreal ainda, tentou o toque, caiu na entrada da grande área, pede falta da arbitragem, não pega. Pede pênalti, o Santos, a jogada seguiu. Schmidt domina pela meia direita. Arruma, abre a bola, ponta esquerda. A Souza limpou, clareou na área para bater. Outra fita, caiu se desequilibrando. Vitinho chegou no carrinho. Pênalti! Vitinho no carrinho, acerta a Souza. Pênalti em Souza. O Botafogo reclama de uma falta na jogada anterior. E o Santos reclama de um pênalti na jogada anterior. Ou seja, por enquanto na reclamação está 2-1 pro Peixe, mas agora o Vitinho no carrinho. Ah, não é pênalti não. Não é pênalti. O Souza que quando cai tá com a perna na coxa do Vitinho. Everton, foi pênalti? Eu também não vi, só que os jogadores do Santos, o Barreal segue caído do lado direito do campo de ataque. Eu vi mais pênalti nesse lance. De um pênalti ali. Em cima dele, do Jefinho e do Barreal. Exatamente, numa dividida com o Jefinho. Então o árbitro marca pênalti na segunda jogada e mais uma jogada pela esquerda do Souza. Foi ele quem marcou o gol santista e já está pronto para entrar também. Daqui a pouco mais uma mudança no Peixe. Além do Tiquinho Soares, o Escobar, que na teoria deve entrar no lugar do Souza. Zaidan, pra mim é mais pênalti no Barreal do que esse no Souza, hein? Acho que o cara do VAR pode falar pro Rodrigo, qual que você quer escolher? Escolhe um pra você marcar. Fica à vontade, foram 2. O Botafogo tá reclamando de alguma coisa, só se for anterior àquele lance. Porque, primeiro, o pênalti que aconteceu lá na lateral da área, é o que você falou, Canhão, e o Everton também, é indiscutível, né? O jogador é tocado e é derrubado. Nesse segundo lance, ele não derruba o Souza na primeira. Quando o Souza tenta voltar, a perna dele, ele vai, aí ele puxa a bola, quando ele tenta voltar, ele é tocado com o joelho esquerdo. Esse aí, o árbitro pode discutir. Se o jogador é que bate na perna do jogador do Botafogo e tal, mas o primeiro, se ele não marcar esse, ele tem de marcar o outro, porque o outro foi claríssimo, né, Canhão? Só que ele devia sinalizar até para ajudar ele próprio, né? Aponta lá para a ponta direita, como quem diz assim, tô marcando aquele lá, tá? Para não ter discussão. Porque esse segundo, é verdade, o Barreal vai cobrar o pênalti, esse segundo agora, esse marcado em cima do Léo, é que dá a impressão que o Léo já tinha perdido o equilíbrio, né? E ele já estava caindo. Tem o toque do Vitinho, mas aí o Léo já sem equilíbrio, caindo, coloca o pé na coxa do Vitinho. Mesmo assim é pênalti pro Peixe. 24 minutos do segundo tempo. Barreal contra Léo Link. Barreal canhoto na entrada da grande área, debaixo dessa vaia que você está ouvindo. Torcedor do Peixe, é claro, esperando o gol de empate. O Santos continua lutando para não cair. O outro vai autorizar a cobrança. Lá vem Barreal, entrada da grande área. Posicionado, partiu, bateu. Gol! Gol! É do Peixe! Barreal de pênalti! Empata o jogo no Nilton Santos com raiva. Ele manda um canhão a meia altura no canto direito para fazer o segundo gol do Santos no Nilton Santos para empatar o jogo no Rio de Janeiro. 2 pro Botafogo, 2 pro Peixe. Barreal batendo pênalti. Léo Link não tem jeito, tá feito. É gol do Peixe. O 2-2 vem no pênalti, cobrado e convertido por Barreal. Everton Ramos. No momento em que o Santos faz alterações, está saindo Souza para a entrada do Escobar e em instantes também entrando Tiquinho Soares. 2 jogadas na área botafoguense. Tiquinho no lugar de Lautaro Dias. 2 jogadas na área botafoguense. Em uma delas, só na segunda, o juizão acaba assinalando penalidade máxima. Botafogo que também troca Savarino com a 10 entrando no lugar do Jefinho, 47.
Na segunda marcação, o árbitro assinala o pênalti. E é ele, o artilheiro do Santos na temporada, quem pega a bola. Na temporada não, no Campeonato Brasileiro. Chega a marca de 8 gols nesta Série A. Álvaro Barreal, pé na esquerda, canto superior direito. Uma bomba para deixar tudo igual no Nilton Santos. Agora Botafogo 2, Santos 2. E o Botafogo ataca, Guilherme atrás, conserta um bico de Marlon Freitas, ainda um bico por bola, fica fácil para Brazão, que abraça a bola dentro da sua pequena área. Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes, o Santos empata, faz 2-2 com o pênalti convertido por Barreal. Zaidan. Primeiro, Canhão, cobrança perfeita do Barreal, né, indefensável. A entrada do Escobar tem a ver com o fato de que o Santos está com 2 zagueiros. O Souza foi escalado porque o time estava com 3 zagueiros. Continuou, mesmo depois da mudança, por causa da necessidade de buscar o empate. Agora é hora de ter alguém que marca melhor aqui pelo lado esquerdo. Por isso a entrada do Escobar. E o Tiquinho, o Lautaro é um cara muito esforçado, mas ele e o Tiquinho se equivalem ali. O Tiquinho faz tempo que não está bem. E quem também não está bem faz tempo é o Savarino. O Savarino voltou de contusão, mas ele tem uma temporada ruim, muito abaixo da temporada anterior, quando o Botafogo ganhou tudo. Mas é um jogador talentoso, né? E sai o Jefinho, características bem diferentes. Jefinho, velocidade. Savarino é um cara que arma o jogo, chuta de fora da área, muda a característica do time do Botafogo, Canhão. 2-2, 27 minutos e meio, segundo tempo. Botafogo aperta a bola aqui atrás com o Savarino, recua pelo meio do campo. Serve a Marlon Freitas, tem passando pela linha direita o zagueiro Nilton. Toca a bola, dá para Nilton. Nilton liga de fundo com Danilo. Quer devolução, Nilton pelo meio desmarcado, perde a bola Marlon Freitas. Danilo vira a bola para Marlon. Marlon toca, Alexander Barbosa, meio campo. Lá do lado esquerdo, ajeita e vai à frente o Botafogo. 2-2, 28 segundo tempo. Barbosa vira a bola para Cuiabano pela linha de fundo, marcado pelo Igor Vinícius. Recua a bola, vira para Alexander Barbosa, de volta, vai embora toda a frente tentando limpar o Roleiser, sai do Igor e sai com a bola pela linha lateral. Esse é um problema, um dos problemas do Engenhão. Gramado estreito, o cara vai fazer isso, não consegue fazer. Esse é um dos problemas do Nilton Santos, né? Só que não, é ruindade mesmo do Alexandre Barbosa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Timidamente você ouve ao fundo o torcedor do Santos que está cantando. Com Roger Palme no arte da Central Técnica, o som do Nilton Santos no Engenhão para você, com a Vitória Vermelho na mesa de som. Lançado, Guilherme vai na liga de fundo, marcado, Vitinho encara, pede na ponta, amigo aberto, o Barreal encosta ao lado, ele recua a jogada, volta para Roleiser, que toca a liga de fundo para o Escobar, acabou de chegar, cara de fresca no pedaço, Escobar toca a bola ao lado do Vitor Hugo de volta com o próprio Escobar, que entrega a bola para Roleiser, que volta para o Escobar, que enfia pela ponta, Guilherme, posição legal dele ao fundo, Guilherme cerca, dominou Guilherme, entrada da grande área para tentar driblar, costurou, entortou, levantou a cabeça, cruzou pro gol, Nilton de cabeça, corta a bola, voltou a Schmidt, que ajeita no peito, mas perde. Volta Cris Ramos para tomar Roleiser, perdeu para a bola, Danilo pega a sobra, na direita, já alivia o passe, enfia pela ponta, abertura feita para o ataque, tenta a finta, marcado por baixo, toque na marcação, quando tenta fintar pela ponta direita aqui na jogada, bem aberto o Santi Rodrigues, ela bate na marcação, ele mesmo cobra, arremesso lateral, enfia Marlon de volta o passe para Santi Rodrigues, que toca para Marlon Freitas, vamos chegar já 30 do segundo tempo, no Rio de Janeiro, placar de 2-2, é o futebol da Bandeirantes nesse domingo, nas emoções do Campeonato Brasileiro, você nas estradas, tá viajando, boa viagem para você, tá no congestionamento, meu filho? É, paciência, gente boa. Bola aqui atrás com a defesa do Botafogo, Nilton é quem domina, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. A direita, bola para Vitinho, domina o lateral direito do Botafogo, enfia na ponta, Marlon Freitas, é Vitinho, Guilherme, bota o pé e tira, levanta para o meio do campo, vai chegar no peito, Tiquinho Soares, bela amaciada no peito, domina, foi cantado em prosa e verso, Tiquinho está a bola rolar no Engenhão. Vai na linha de fundo essa bola, Igor Vinícius, toca para Tiquinho, Tiquinho domina, Igor quer devolução, Tiquinho caminhou, carregou, deu uma olhadinha, devolve a bola, para de volta o passe, Igor Vinícius domina a bola e vem no ataque, o Santos já sem muita pressa com 2-2. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. Placar do Campeonato Brasileiro na 30ª rodada. No Engenhão, no Nilton Santos. E agora a parada para a hidratação, hein?
2-2 para Botafogo e Santos. Pedro Coin. Com esse empate, o Santos vai chegando a 32 pontos e dá uma pequena distanciada da zona do rebaixamento. O primeiro time do Z4, o Vitória, tem 31 pontos. O Z4 que agora tem o Vitória com 31, o Fortaleza com 27, o Juventude, que vai perdendo o jogo na Arena do Grêmio, tem 26, o Sport tem 17. O Botafogo, por sua vez, perde a quinta colocação do Campeonato Brasileiro, volta aos 47 pontos e fica 2 do quinto colocado, Bahia. E a parada para a hidratação no Newton Santos e a parada para a opinião da Bandeirantes aos 31,5 do segundo tempo. A força da opinião da Bandeirantes com Cláudio Zaidan. O Santos foi atrás e conseguiu empatar. Zaidan, 2 Botafogo, 2 Peixe. Zaidan. Bom, Rogério, a gente falou aqui a semana toda, né? São dois times com muitos problemas. E o Santos bem mais, né? Tanto que o Botafogo, a meta dele é chegar a Libertadores, fase de grupos, sem passar por fase preliminar. O Santos não. O objetivo do Santos é escapar do rebaixamento. Ele voltou e já corre o risco de ir novamente à Série B. É lamentável. Um clube que gastou muito, a folha de pagamentos do Santos não é baixa, mas não tem uma atuação convincente. Mesmo assim, o Santos conseguiu ao longo do campeonato alguns resultados brilhantes, porque ele ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Então o Santos tem essas coisas. Em compensação, ele perde pontos em jogos que você acha que, pô, não é possível que não vai fazer 3 pontos. Ele vai lá e perde o jogo. Esse jogo, o Botafogo com muitos desfalques, mas é um time, desde o início da temporada, um time que oscila demais, um time problemático, campanha fraquíssima em todas as competições, eliminado em Copa do Brasil, em Libertadores, foi mal no Estadual do Rio e faz um Campeonato Brasileiro fraco para quem foi campeão ano passado. Então o jogo retrata isso, 2 times com muitos problemas e volto a insistir, o empate não resolve a vida de nenhum dos dois, Canhão. Vamos para o reinício do jogo no Newton Santos, no Engenhão. Botafogo aproveitou essa paralisação para algumas trocas. Mexeu o time do filho do Ancelotti. Isso aí, o Alan com a camisa 25 está entrando no lugar do camisa 35, Danilo. A outra mudança, o Alex Telles, camisa número 13, no lugar do camisa meia dúzia, Cuiabano. No Santos também mudança, sai o Vitor Hugo com a 29 para a entrada do William Arão, camisa 15. Mexidas, 2 no Botafogo e 1 no Santos, 3 no total e uma falta marcada em cima do Savarino por o Botafogo bater com 34 do segundo tempo. Já volta Ricardo Capriotti, 8h30, Palmeiras e Cruzeiro Allianz, Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Paulo do Vale, Barbosa, zagueiro do Botafogo, levanta a bola para a grande área. Vitinho de cabeça tenta, Brazão, saiu no meio do caminho, foi pra bola, tocou a defesa, gol vazio, disputa de cabeça, tenta Santos Rodrigues, está vivo ainda, pra Vitinho, lá na área, cruzou de cabeça, tira aqui dentro, devia de cabeça, Adonis, rebate, ela voltou pra Guilherme, corta mal, sobra a volta pela ponta ainda com o time do Botafogo, Alain, tentou Vitinho, cruzou, Arão, rebate de primeira, tira aqui, rebate, a bola vai no meio campo de cabeça, Casquinha atrás do Marlon Freitas, Barbosa domina o zagueiro sozinho pelo meio campo com ela completamente abertão, Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. 34,5 segundo tempo, 2-2, o jogo bom pro Peixe, esse pontinho. Peixe continua lá atrás, pertinho do Z4. O Pedro Coin, só para repetir para o nosso ouvinte, como é que tá a posição do Santos ali, pertinho da zona do rebaixamento, Pedro? É isso, Canhão, Santos segue. E a tabela do Botafogo pro comando, Cris na área, ganhou, pé esquerdo, bateu, Brasil! Mas tem uma falta, um impedimento marcado aqui, sorte do Santos. Como é que está então o Peixe na classificação, Pedro Coin? É isso, Canhão. O Santos segue na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro e vai seguir mesmo se vencer a partida. O Santos tem 32 pontos, está a 1 do Vitória, que é o primeiro time de dentro da zona do rebaixamento com 31. No Newton Santos, a bola rola, o relógio não para. 35,5 segundo tempo. Na 30ª rodada do Brasileirão.
Newton Santos no Rio de Janeiro, 2-2 para Botafogo e Peixe, Pedro Coin. É isso, Canhão, e hoje também teve jogo lá na Europa, jogo importante, o Arsenal venceu o Crystal Palace pelo placar de 1-0 e o Manchester City perdeu para o Aston Villa também pelo mesmo placar, 1-0. O Arsenal é o líder da competição com 22 pontos. Vem com o Canhão, com todo o time da Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Vem trocando passes do Botafogo. Alexandre Barbosa vira a bola com Savarino, mais à esquerda, domina a bola bem aberto, cortou para cruzar, levantou para o gol, Brazão subiu no alto, dele grudou, saiu para pegar com tranquilidade, com a mão entrega a bola para o capitão João Schmidt, que lança no meio para Tiquinho Soares, que devolve a bola para Schmidt, que entrega de volta para Tiquinho, 36 do segundo tempo, 2-2, o Peixe sai timidamente, ganhando a jogada pelo meio campo, Tiquinho toca na fogueira para Roleiser, o passe é forte, carrinho do Roleiser no Alex Telles. A jogada seguiu, Marlon Freitas domina, tá no chão, lateral do Botafogo. E a jogada para revisão da arbitragem de vídeo, hein? Já tá olhando o Marco Aurélio Salecas Ferreira. Vai atacar o Botafogo, Marlon Freitas por dentro desse passe. Alan pediu pela ponta, recuada a jogada. Com ele do que domina, já faz a inversão. Toca na canhota. Santi Rodrigues fecha aqui, marcado. Marlon Freitas pediu, tentou a finta na grande área, tenta a defesa, rasga de bico Arão. Toca à frente a bola, volta pela linha lateral ainda. Vem Alexander Barbosa que toca de volta a bola. Vem Alex Telles, marcado lateral na proteção com Barreal em cima. Domina, recua, pressionando, volta Santi Rodrigues de primeira. Para Joaquim Correia, mais atrás a bola para Barbosa do outro lado. 37 minutos do segundo tempo. Alan domina na direita, vira para Vitinho. Pro Alan de novo, no fundo para cruzar. Levantou pro gol, ela passa na grande área, voltou para trás. Santi para Joaquim Correia, no peito bateu. Brasil! Sensacional, defendeu a bola, voltou pro Arão. Arão de bico, tira da grande área a bola. Faz um defesaço monstruoso, mais um Brasão no chute do Joaquim Correia. E o Botafogo ataca a bola para trás. Marlon Freitas domina a entrada da grande área. Dá no fundo Alex Telles, levanta a cabeça, cruzou pro gol. Bola muito alta de cabeça, aliás, com o pé esquerdo, corta aqui fora Guilherme. Levanta na ponta esquerda, bola para Tiquinho Soares. Chama a falta, ganha, é forte, escapa, volta a Guilherme pelo meio do campo. Ele vira-se, são 2 do Peixe contra 4 do Botafogo. Para trás o passe do Guilherme errado. Alex Telles ganha na primeira bola, ganha na segunda também, para delírio da sua torcida. Já limpou João Schmidt, deixa a bola pelo meio campo com Savarino. Ele se apresenta com liberdade. 38 segundo tempo, 2-2. Savarino, Vitinho, para Savarino, Cris na grande área, pede para ele a bola, passou de cabeça atrás, tira Igor Vinícius, sobra a volta, Vitinho ajeitou, bateu pro gol! Bandeirantes, o canal do esporte. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. 38 minutos e meio, segundo tempo, 2-2, Botafogo Santos no Newton Santos, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, com Igor Nascimento nas imagens, com o Alessandro Awad no digital. 38,5, opinião Bandeirantes, bola parada, tiro de Beto Santos, cobra sem muita pressa, a força da opinião Bandeirantes, é Caboclinho. Santos continua resistindo, vai empatando um jogão esse com o Brasão pegando tudo, ou quase tudo, não pegou o Dubas, né? 2-2, Cláudio Zaidan, a força da opinião Bandeirantes. Ah, se não é o Brasão, Zaidan. Sim, o Brasão está evitando uma derrota até aqui. A entrada do Alex Telles e do Alan, essas mudanças não alteram taticamente o Botafogo, não um lateral por outro, volante por outro. O Danilo saiu porque estava muito cansado. O Danilo, ele ainda tem problemas físicos, conseguiu voltar de uma contusão, mas estava cansadão. Ele é mais jogador do que o Alan, né? Mas não houve alteração tática. O Botafogo é melhor no jogo. O Botafogo é um time que ataca mais, chega pelos dois lados, e só não está ganhando, mesmo sem jogar, de uma maravilha. O Botafogo não está jogando de uma maravilha, é um time com muitos problemas. Mas está melhor que o Santos, e só não está perdendo por causa do Brasil. Mudou. Sim. Saiu camisa 22, Barreal, autor do gol de empate do Santos, para a entrada do 17, Cavalheiro. Quase 40, segundo tempo, 2-2, e o Botafogo ataca, Newton na direita, o passe Vitinho, e Vitinho para trás, devolução de bola ao lado para Newton. Newton toca, dá Marlon Freitas, marcado por Tiquinho Soares, tenta driblar, tá marcado, vira de um lado para o outro, toca a bola, abre do lado esquerdo, conseguindo Alexander Barbosa, que vira para a ponta esquerda, Alex Telles, vai no fundo, marcado, encosta a hora, pede a bola, Santi Rodrigues, tenta fintar Alex Telles, bela jogada, domina bem, encara a marcação, na primeira trombada tomou, vem a marcação, tira aqui atrás, Cavalheiro, toca o William Arão,
já limpou o primeiro marcador, caminha, enfia no meio, belo passe do Arão para Guilherme, domina e vai à frente, escapa Guilherme, cercado do lado esquerdo, caminhou Guilherme na área, rolou para trás, a bola passa por o Cabadeiro, volta marcando atrás, Alex Telles pro Botafogo, corta, já toca Savarino que ajeita para trás o passe errado, recupera a bola o time do Santos ainda com Barreal lá pela direita, domina na frente, tenta a jogada, domina e tenta recuar a bola, serve para trás o passe, Igor Vinícius, fecha marcado, devolve a bola, lateral atrás, começa com o zagueiro, Adonis domina e volta atrás com o Luan Pérez pelo meio do campo, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Para trás a bola aqui com o Guilherme, domina o meu campo do Santos, ele tentou limpar, prendeu a jogada, chama a falta que não ganha, Escobar domina, recuada, devolve a bola mais atrás com o Luan Pérez que vem sozinho com ela. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, fios e cabos elétricos, tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Schmidt na canhota, abre a bola para Guilherme, pede Tiquinho Soares, entrada na grande área, Tiquinho domina, a bola não chuta pro gol, tentou passear para trás, a bola perdeu, Marlon Freitas toma com o Botafogo, já vira a bola pro meio do campo ainda, para tentar pegar a Correia Marlon, que vira para Savarino, lá na canhota, marcado pelo Cabadeiro, vai na liga de fundo ainda, parou, brecou, dominou, passou pelo comando, levantando o bração, Joaquim Correia, ele prefere a inversão, toca forte a bola na ponta para Santi Rodrigues, Escobar em cima, Santi do lado, deixa a bola com Alex Telles ainda, 42 do segundo tempo, Nilton Santos com placar de 2-2, ótimo pro Peixe, é empate com sabor de vitória, bola para a ponta esquerda, ataque do Botafogo, Joaquim Correia, Santi Rodrigues do lado, perde Savarino pelo comando, passe, tentou a tabela, Savarino, meio Lodari, limpou, bateu pro gol, prensa, vai pra pequena área, Brazão dá um soco na bola, tirando, trombou o Brazão com o atacante do Botafogo, ele atingiu o atacante do Botafogo, vai parar e marcar um perigo de gol, e o Alan vai pra cima do seu Rodrigo de Lima e toma cartão. Ele deu um perigo de gol, já que o Brazão tá caído, ele deu perigo de gol aí, Everton. E os dois acabaram levando a pior, seguem estirados no gramado, tanto o Brazão quanto o atacante espanhol Cris Ramos, né? O Brazão consegue sair de soco na bola e na sequência por reclamação, o Alan acabou de entrar, tomou cartão amarelo, estava pendurado, é desfalque pro Botafogo. Na próxima partida o Botafogo vem ao interior de São Paulo para enfrentar o Mirassol. Se tem alguém que pegou alguém e atingiu alguém, foi o Brazão que atingiu o Cris Ramos, né, Cláudio Zaidan? Braço ali na cabeça do Cris Ramos, lado esquerdo, no pé do ouvido ali, né? E como é aquela história, não é só a força do golpe, mas o fato de que você está indo em direção contrária. Isso provoca um choque ali, a dor é muito maior, o impacto é muito maior. E acho que é até por isso que o Cabral vem aí, né, Canhão? Vai trocar o Botafogo. Everton. Ele tá com a mão imobilizada ali, porque tem uma fratura na mão. Foi desfalque no último jogo, mas está entrando. Vai sair o Cris Ramos com a camisa 9 para a entrada de Arthur Cabral, camisa 98. Aplausos para Cris Ramos, que deixa o campo, entrando Arthur Cabral. 43,5 segundo tempo. Estão ajustando a toquinha de natação do Adonis, né? Que saiu ali do lugar. E está sangrando de novo o zagueiro do Santos. Se com 3 estava ruim, imagina com um zagueiro só agora. Público. Dá pra gente. 20.533 presentes no estádio Nilton Santos, acompanhando por enquanto o empate de 2-2. Barbosa, entrada na grande área pro Botafogo, dá um bicudo, toca à frente de cabeça, rebate Luan Pérez, ela vai atrás com o Botafogo ainda, para Marlon Freitas, 44 minutos, caminha com ela, pede ao lado Joaquim Correia, partiu no comando Arthur Cabral, Marlon já limpou, clareou para bater, mas não chuta, prefere a opção do passe na direita ainda, Vitinho no fundo, limpou, Guilherme recuou, cruzamento na grande área do Santi Rodrigues, muito alto de cabeça, segura o Vinícius, bota para fora. Escanteio, Botafogo na esquerda, Everton. Preferiu não correr perigo, o Igor Vinícius estava sozinho, mas chegou tocando de cabeça pela linha de fundo, tem escanteio, Botafogo, Savarino na bola. 44 minutos e meio, Santos fazendo de tudo para não tomar o terceiro gol. Esse 2-2, esse empate já é vitória, para quem está lá embaixo, buscar um pontinho no Rio contra o Botafogo, que está na parte de cima do campeonato, que quer Libertadores, é vitória. 45, veio o toque em instantes para marcar. Escanteio. Savarino. Autorizado, Brazão salta, dá um soco, tira a bola, sai da grande área, volta no meio do campo para Vitinho. Tenta o passe de volta para Savarino. Posição legal do Savarino. Do lado esquerdo, não. Tá marcando o Bruno Bosquilha, posição de impedimento do camisa 10 do Botafogo.
Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil a mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Mais 6. Como no primeiro tempo, o segundo tempo vai a 51 minutos com 2-2. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 100 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Brazão levanta a bola para o ataque, um bicudo à frente para Tiquinho Soares, sobe de cabeça, rebate Newton, prensada, a bola volta mais atrás ainda, Joaquim Correia, Marlon tenta, bota no peito, Arthur Cabral perdeu, rasga do Pérez, ela volta no Botafogo, vem Alex Telles, corta na ponta a bola para Joaquim Correia, bota na coxa, toque no meio campo, posiciona-se Marlon Freitas do que domina, bota no meio, Savarino tenta a jogada, tomou uma trombada no meio, opa, falta do Luan Pérez, que raquetada que ele deu no Savarino, que é pequenininho. Ficou o sábado um lado, urino do outro, hein, Everton? Um rapa, né, com a perna direita, deixou o camisa 10 do Botafogo no chão, não tem o que reclamar, né? Cartão amarelo pro zagueiro santista, Luan Pérez com a 14. Alex Telles na canhota, Botafogo para a grande área, a bola rebate, Adonis de bico, bola voltou no meio de cabeça, Costa que atrás da defesa, sobra a volta, meio campo atrás com o Botafogo tentando jogar ainda, Savarino vira a bola para a direita, abertura feita, Santi Rodrigues na área para Vitinho, proteger João Schmidt, a bola vai saindo, saiu, em linha de fundo, tiro de meta, a bola para o Santos bater, tiro de meta, agora o Brasileirão Série B no Disney Plus, todos os jogos ao vivo, com grandes clássicos e a disputa pelo acesso, assine já. Próximos dos 47, Cláudio Zaidan. A força da opinião, Bandeirantes, 2-2, o que é pro Peixe uma vitória, Zaidan. Claro que não resolve a vida, né? Só um pontinho acima do Vitória, então continua com o mesmo sufoco. O Botafogo não consegue alcançar o Bahia, por isso eu digo, o empate não tem de ser comemorado por nenhum dos dois. Ganhou só tirando uma dúvida com o Everton Ramos. Everton, o jogo inicialmente estava marcado para segunda contra o Fortaleza, mas está confirmado, foi antecipado para sábado, né? É isso? É isso mesmo, o pedido tanto do Fortaleza quanto do Santos de segunda-feira, dia 3, para sábado, 1º de novembro, 4 da tarde na Vila Belmiro. Muito obrigado. Correia, Botafogo lançado na direita, o Luan Pérez bota o Pernambu e toca a bola para fora pela linha lateral. Quase 48, o jogo segue, o Botafogo aperta para tentar ganhar 2-2, lateral cobrado, Santi Rodrigues da direita, essa bola, liga de fundo, para Correia na grande área, Savarino, prende, protege, devolve a bola para Santi, põe o pé Arão, sem fazer a... Ih, depois o Arão pisou ali, hein? Pisou no jogador do Botafogo, foi sem querer, Guilherme pega o rebote, vai embora, 48... Vem contra-toque do Santos, vira a jogada para a ponta esquerda, linha de fundo, o Escobar fecha aqui. Na casa veio o Cabadeiro domina, devolve a bola para Guilherme de novo. Recua, dá até o William Arão. Na direita levanta Igor Vinícius, forte demais a bola. Ele corre. Não evita que a bola saia pela linha lateral. Passe errado do Arão, essa bola vai para fora. 48-30, o jogo vai a 51. São 18 horas, marcando o quinto sinal da Bandeirantes, hora de Brasília. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo. Caminha Marlon Freitas, meio campo do Botafogo. Abre o bração, reclama, xinga ali alguém. Cadê todo mundo? Todo mundo se escondendo. Do lado a jogada fica pro Alan, que toca a bola, Alex Telles, o lateral fecha na ponta esquerda, quase que no meio campo. Ameaça cruzar, olha pra grande, mas não cruza não. Devolve Alex Telles, recua, dá pro Alan, que toca no meio, pra Marlon Freitas de novo. Zagueiro Newton passa no meio campo, domina Newton, vai à frente, Vitinho levanta o braço, Newton põe na área a bola, Arthur Cabral ia subir, não sobe forte demais, a bola vai sair pela linha lateral do outro lado, apenas acompanha Igor Vinícius, em lateral, bola defesa do Santos aos 49. Faltam 2, Peixe, 2 para acabar, segura esse pontinho, Santos, segura, são 30 rodadas de desespero para o torcedor até aqui, não vai tomar o 3-2, Santos, por favor, pelo amor de tudo quanto é santo. 49-30. Igor Vinícius arremessa debaixo de vaia, pressão o torcedor do Botafogo, dá para Tiquinho Soares. Ele bota no peito agarrado pela camisa. Sofre a falta do Alan, no arbitragem. O Alan reclama, mas não reclama lá muito veemente, não, porque ele já tem amarelo. Bora de consórcio Volkswagen, que é mais negócio, ganhe bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Terra. Simulie em consórciobw.com.br. Consulte condições. Cobra a falta, Donis Frias vai dar um bicudo no ataque do Santos, levanta essa bola muito alta para Tiquinho Soares, ele bota no peito meio gogó, né? Depois chuta prensando, perde a bola, disputa Santi Rodrigues, Guilherme toca para Tiquinho ao lado, vira a bola para Roleiser, mais atrás no meio campo,
Devolve ela, Luan Pérez, mais atrás Luan ainda, dá para Brasão na entrada da grande área. Fechamos 50 minutos, 60 segundos finais, é só torcer pro Peixe não perder a bola para tomar o ataque do Botafogo. Schmidt cabeceia a bola, vira para a ponta esquerda, Roleiser meio do campo, calma Roleiser, segura a bola, prende ela menino, Roleiser para João Schmidt, linha de fundo pela canhota, no comando, tenta Tiquinho passou a bola errado, Tiquinho achou que estava no Botafogo, entregou a bola pro Botafogo no pé do Alan para Joaquim Correia, dispara pelo meio, marcado pelo Escobar, parou, brecou, dominou, do lado, Alex Telles, domina, arrumou, bateu pro gol, Brasil! Brasão tocou na ponta da unha, escanteio, Alex Telles dá um canhão sensacional, o outro não viu a defesa do Brasão, eu vi. Ele dá tiro de meta e vai acabar com o jogo. Reclamam de escanteio os jogadores do Botafogo. Confesso que vi uma defesa monstruosa no chute do Alex Telles com o Brasão saltando e fazendo... Não fez não. A bola bateu no travessão. Tá certo o árbitro. O travessão aqui defendeu agora. Ela dá uma casquinha no travessão e aí apita Rodrigo Pereira de Lima. Torcedor do Botafogo vai ao resultado do Santos, comemora. Ufa, o Santos não perdeu mais uma. Ufa, 2 pro Botafogo, 2 pro Peixe. Alô, Ricardo Capriotti. Alô, Canhão, é isso aí. Não perdeu, não ganhou, mas segue com a situação ali bem complicada o time do Santos. Vamos lá, alô, Everton Ramos. Torcedor do Botafogo não gostou, queria a vitória. Torcedor do Santos até que comemora esse pontinho aí, apesar da situação ainda dura do time na tabela de classificação. Vamos lá, o que é que você tá vendo aí, Everton? Pois é, né, Capri? Com o Santos 2 vezes atrás do marcador, o torcedor do Santos está muito mais feliz na arquibancada do Newton Santos do que o torcedor do Botafogo, que vai à atuação do Glorioso após esse empate com o juiz apitando o fim do jogo. Jogadores reunidos no centro do gramado ali, não saem rapidamente, por enquanto, comentando e ali, se cumprimentando, tanto jogadores titulares e reservas de Botafogo e Santos após esse empate. Vale frisar, inclusive, Capri, que nesse último lance, um chutaço do Alex Telles, que a bola acaba batendo no travessão do Brasão, os jogadores do Botafogo, mais especificamente o Alexander Barbosa, foi incisivo na reclamação com o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e acabou então levando um cartão amarelo. Sobrou cartão amarelo ainda no final do jogo para o zagueiro do Botafogo. Os jogadores seguem reunidos no centro do gramado, tanto botafoguenses quanto santistas. O elenco do Santos em instantes inclusive vai cumprimentar o torcedor que veio em bom número e sai com este empate. O Santos não perde fora de casa, empata com o Botafogo nesse duelo que valia muito para as duas equipes, para o Peixe sair de perto do Z4 e para o Botafogo se aproximar do G4. Muito bem, já vamos seguir com você aí, Everton, porque já você vai trazer pra gente aí o técnico Juan Pablo Vojvoda, que deve falar dentro de instantes aí, né? Deve já dar a sua entrevista coletiva explicando esse empate santista. Então estamos te aguardando aí, te esperando aí com o Vojvoda, tá bom, Everton? Perfeito. Até pra gente saber o porquê que ele muda a formação tática do time, que hoje entra com 3 zagueiros, desfaz ela no intervalo e também repercutir um pouco deste empate em 2-2 aqui no Newton Santos. Bem, já vou falar com o Zaidan sobre o jogo, a gente vai analisar aí esse empate do Santos e tudo, mas antes, Michel Lopes, eu gostaria de ouvir aqui o craque do jogo, saber quem o Cláudio Zaidan vai escolher como destaque da partida. Vamos lá! O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E aí, Zaida, quem foi o melhor em campo, o craque Estrela Bet Bandeirantes, hein? Eu voto no Correa. É verdade que o Brasão, ele foi o destaque do Santos. Por causa dele, o Santos não perdeu esse jogo. Então ele merece destaque. Mas para mim o Correa foi o cara que desenhou o jogo, fez 2 golaços. Né? A parte dele ele fez a perfeição. É que o Botafogo tinha com muitos problemas. Né? O Santos, o melhor foi o Brasão. Mas no geral, o Joaquim Correa para mim foi o melhor em campo, Capriotti. Correia, Joaquim Correa. Ah, boa. Então temos um empate aí na escolha do melhor em campo, né? Com o Brasão e o Joaquim Correa. Aliás,
Vamos ouvir aqui os 2 gols do Joaquim Correia. Aliás, vamos ouvir aqui os 4 gols, né? Os 4 gols desse empate do Santos contra o Botafogo no Nilton Santos. Vamos lá então, já o Cláudio Zaidan vai analisar, vai contar pra gente aí como é que foi essa partida e esse empate santista. E a bola já vem pro Botafogo, lado esquerdo. Partiu à frente, Jefinho domina. Na grande área a bola. Cris vai fazer, bateu, é gol! Segundos de jogo. Ao receber o passe do Jefinho na grande área pela esquerda, na saída do Brasão, o toque de pé direita, ela vai lentamente para dentro. 23 segundos de jogo. O Santos toma o gol no início. Havia tocado na bola apenas 2 vezes. 1-0 para o Botafogo. Joaquim Correia, 1 para o Botafogo, Santos 0. Joga o Peixe, abertura feita, ponta esquerda, ataque, Barreal para trás, toca do lado, vira Luan Pérez, tem atrás o Alexis Duarte, vira por dentro, toca a bola para Vitor Hugo, dele pela beirada, puxa o passe para Adonis mais à direita, Igor Vinícius domina a bola para cruzar pro gol, levanta, vai desviada, pequena área, passa livre, toque atrás do Souza, é gol! Gol! Souza empata o jogo no Nilton Santos. Cruzamento que vem pela direita, a bola vai a meia altura, tem um leve desvio, engana a defesa do Botafogo. Souza sai lá da ponta esquerda, aparece no meio da marcação, colocando o pé para fazer o empate do Santos aos 25:30 no primeiro tempo. O Santos vai para cima e consegue empatar o jogo. Souza, 1 pro Botafogo, 1 pro Peixe. Souza empata. Santi Rodrigues recua, dá no meio a Danilo, devolve a bola pela ponta para Santi Rodrigues. Marcado, enfia Alexander Barbosa, o zagueiro passa pelo meio campo, aqui na meia esquerda, toca de volta a bola, ponta esquerda, abertura feita para esse lado do campo. Joaquim Correia, entrada na grande área, recebeu, bateu do gol, é gol! Gol! Entrada na grande área na esquerda, ele corre lá para dentro da área e espera a bola ser servida no capricho pelo Jefinho, pega de primeira e manda a bola, bate pertinho da trave esquerda. Brasão se estica todo, indefensável, um belo gol de Joaquim Correia. 2 pro Botafogo, 1 pro Peixe, de novo ele, Correia. Pede pênalti, o Santos, a jogada seguiu. Schmidt domina pela meia direita, arruma, abre a bola, ponta esquerda, Souza, limpou, clareou, na área para bater, outra tenta, caiu se desequilibrando, Vitinho chegou no carrinho, pênalti! Vitinho no carrinho, acerta Souza, pênalti em Souza. Lá vem Barreal, entrada na grande área, posicionado, partiu, bateu, gol! Gol! É do Peixe! Barreal de pênalti, empata o jogo no Nilton Santos, com raiva, ele manda um canhão a meia altura no canto direito para fazer o segundo gol do Santos no Nilton Santos, para empatar o jogo no Rio de Janeiro. 2 pro Botafogo, 2 pro Peixe. Barreal batendo pênalti. Léo Link não tem jeito, tá feito. É gol do Peixe, o 2-2 vem no pênalti. Tá aí o Rogério Assis e os 4 gols que fizeram o placar do Nilton Santos nesse empate por 2-2 de Botafogo e Santos. E agora eu vou aqui com o Cláudio Zaidan, porque a gente vai... antes do Zaidan, só dando uma passada então, atenção,
Pedro Cohen confirmando outro jogo encerrado, as partidas que vêm aí pela frente e a classificação do Brasileirão. Vamos lá, até para o Zaidan poder explicar pra gente aí os próximos passos do Santos também. Vamos lá, Pedro! Vamos lá, Capri, é isso aí. O Grêmio venceu o Juventude agora há pouco, no jogo que aconteceu no mesmo horário de Botafogo e Santos. O Grêmio venceu pelo placar de 3-1. Carlos Vinícius fez os 3 gols do tricolor e o Juventude diminuiu aos 33 minutos do segundo tempo com Igor Formiga. Às 6h30, daqui a pouco, a bola rola lá em Bragança Paulista para Bragantino e Vasco da Gama, e às 8h30, com transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Palmeiras e Cruzeiro. A tabela do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras líder com 61 pontos, mesma pontuação do Flamengo, 61 pontos. Lembrando que o Flamengo perdeu o jogo dessa rodada ontem para o Fortaleza, então o Palmeiras seguirá como líder mesmo se perder para o Cruzeiro hoje lá no Allianz Parque. O Cruzeiro tem 56 pontos, pode chegar a 59 se vencer o Palmeiras e fica a 2 pontos da liderança. O Mirassol tem 55 pontos, é o quarto colocado. O Bahia tem 49. O Botafogo tem 47 na sexta colocação. O Fluminense tem 44 na sétima. O São Paulo é o oitavo colocado com 41 pontos. O Vasco da Gama tem 39 pontos, mesma pontuação de Corinthians e Grêmio. O Red Bull Bragantino é o 12º colocado do campeonato com 36 pontos, mesma pontuação do Atlético Mineiro, que é o 13º. O Ceará é o 14º com 35, mesma pontuação do 15º Internacional. E aí vem o Santos, 16º colocado com 32 pontos. O Vitória abre a zona do rebaixamento na 17ª colocação com 31 pontos. O Fortaleza tem 27 na 18ª colocação. O Juventude tem 26 na 19ª colocação. E o lanterna do Campeonato Brasileiro é o Sport Recife com 17 pontos. Capri, só para dar uma passada rápida em um outro esporte, hoje o tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, foi o campeão do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu o espanhol Alejandro Fokina, número 18 do ranking mundial, na final por 2-0. O João Fonseca saiu da 34ª colocação do ranking, que ele estava antes da final. Como ele foi campeão, ele chegou à 28ª colocação. E só para fechar, Capri, um dado muito interessante sobre o João Fonseca. No início do ano, ele estava na 145ª colocação do ranking e agora é o 28º. Lembrando que ele já tinha vencido o ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, Capri. É isso aí, grande João Fonseca, grande vitória, conquistando aí o ATP 500 da Basileia para o Brasil. Agora é hora de ouvir Cláudio Zaidan, alô torcedor santista. Vamos entender aí como foi esse empate do Peixe contra o Botafogo fora de casa. O Zaidan explica tudo pra gente. Fala, Zaidan. Caprotti, vamos começar da constatação de que o resultado é ruim para os dois, né? O Botafogo, se tivesse ganhado, ele alcançaria o Bahia em pontos, em vitórias, mas no saldo de gols ele tem uma grande vantagem. E o Santos, se ganha, ele cola no Internacional, abre uma vantagem para o Vitória, e agora é aquele negócio, um ponto só. Não basta ter vitória a mais, como o Santos tem hoje. Porque se ele ganha, o Vitória precisaria de 2 rodadas para tomar o lugar do Santos. Agora não. Ele empatou, ele pode perder essa condição em uma rodada. Ah, mas o Santos tem um jogo a menos, é verdade, mas esse jogo a menos será contra o Palmeiras. Pode ganhar? Pode ganhar. Ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Claro que pode ganhar. Mas é um jogo duríssimo e com um time que está disputando o título. Um time que vai encarar cada partida como final de Copa do Mundo. Então, o empate não foi bom para o Santos e não foi bom para o Botafogo. E o jogo mostrou 2 times com muitos problemas, né? O Santos com mais problemas do que o Botafogo, e a classificação demonstra isso. O Botafogo, sem o Montoro e com o Savarino numa fase ruim, voltando de contusão, tanto que estava no banco, entrou durante o segundo tempo, ele está mal. A temporada ruim do Savarino, o oposto do que ocorreu no ano passado, quando o Botafogo ganhou o Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, e ele jogou muita bola. Muita bola. Hoje ele está na reserva da seleção venezuelana e agora está numa fase ruim de novo, está difícil. E sem o Montoro machucado, que é o jogador mais talentoso desse elenco do Botafogo, o Botafogo tem muitos problemas. Além de Bastos, que não joga há 200 anos, uma contusão que o Botafogo não consegue resolver. E perdeu, né? Um time que perdeu o Luiz Henrique.
E perdeu a força de ataque. Tinha o Igor Jesus, foi embora também. É um time com problemas. Perdeu o John. E o Santos tem um elenco caro. A folha de pagamentos do Santos não é brincadeira. Mas, convenhamos, é um campeonato muito ruim. É só pegar os números. Campeonato horrível. Né? O Santos coleciona derrotas. O Santos coleciona derrotas para times fracos, mais fracos do que o Santos. É um time com problemas táticos, que o Vojvoda, que é bom treinador, tenta resolver. Mas são problemas acumulados, é um time que ataca de maneira desorganizada, quase que cada um tentando resolver a sua maneira. O Santos, ele disputou 31 jogos, correto? E perdeu 13. Quer dizer, é difícil, né? Ganhou 8, empatou 7. O Santos marcou 28 gols, tomou 40. Então esses números são reveladores, é uma campanha horrível. E começa a bater a preocupação no Marcelo Teixeira, que fala, pô, o time voltou para a Série A depois que eu fui eleito. Não pode agora retornar para a Série B estando eu na presidência. Né? E aí fica a dúvida. Como é que vai ficar a história de Neymar no fim do ano? E aí? O Santos agora vai entrar nessa rotina. Digamos que ele permaneça. Eu acho que vai permanecer. Eu acho que o Santos vai conseguir permanecer. Digamos que permaneça. O ano que vem vai ser isso de novo. Vai ser disputar o campeonato para permanecer nele. Esse vai ser o objetivo do Santos Futebol Clube. Então tem muita coisa para ser resolvida. E sem recurso para isso. Não é? Porque o Santos já tem um gasto imenso com seu elenco e tal, e tem dívida. Né? Então é um momento crítico, Capriotti, que é preciso muita abnegação, inteligência, racionalidade, capacidade administrativa, e não pode cometer erros. A administração do Santos não tem mais espaço para erros. Senão, vai virar rotina. Ano após ano, um clube do tamanho do Santos, imenso como o Santos, vai passar a disputar o Campeonato Brasileiro com o objetivo de nele permanecer. Não dá, né, Capriotti? Não dá não. É complicado, é difícil. O time do Santos precisa dar uma virada urgentemente nisso, porque fica essa situação, cai e volta. Aí depois voltou, fica balançando. Muito ruim para um time gigante como o Santos, com tanta história e tanta tradição, isso não combina de maneira alguma. Ô Zaida, eu tava dando uma olhada aqui na sequência do Santos, né? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aí o Vojvoda. Próximo jogo é contra o Fortaleza na Vila Belmiro, em tese dos próximos jogos aí, aquele menos difícil, né? Fortaleza, lá embaixo, na 18ª posição. Como foi contra o Vitória, né? Então. Contra o Vitória, isso, o Santos também achava que ia ser moleza, né? Então, é isso. Lembrando que o Fortaleza ganhou do Flamengo ontem, né? Então, assim, em tese é o menos difícil, porque depois tem Palmeiras, Flamengo, Palmeiras de novo, Mirassol, só tem Internacional fora de casa, que tá lutando também para permanecer na Série A do Brasileiro. É só parada duríssima. É só jogo duro. E assim, o Santos não dá demonstrações de que, com o futebol que tá jogando, vai conseguir encarar esses times de igual para igual. Pode ganhar do Palmeiras? Pode. O Fortaleza ganhou do Flamengo, né? Por que não vai ganhar o Santos do Palmeiras? O Santos ganhou do Flamengo, né? O Santos ganhou do Flamengo, ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Pode ganhar. Mas é dureza, né? Pô. Não é o favorito, né? E o Palmeiras brigando pelo título. Brigando pelo título ali, tendo que vencer nessa luta aí contra o Flamengo pelo título. Então, tem alguma coisa aí que você enxerga no horizonte aí, no curtíssimo prazo, né? Porque o Santos tem aí 1 mês e pouquinho para essa luta. Você enxerga alguma coisa, alguma possibilidade, uma mudança aí no time? Qualquer fato novo aí que possa eventualmente fazer com que o Santos sofra menos nessas últimas rodadas, Aida? Bom, contra o Fortaleza volta o Zé Rafael.
que dá muita estabilidade ao meio campo. E aquela história, né? Eu acho que o Santos depende principalmente de que os que estão abaixo dele continuem jogando pedrinhas, né? O Vitória ganhou do Santos, aí na rodada seguinte perde no Barradão pro Corinthians. O Fortaleza, que ganhou do Flamengo e fez um grande jogo, mereceu ganhar. Mas é um time com muitos problemas, como, aliás, o Palermo admite, né? O Palermo percebe que ele tem muitos problemas no time, dificuldade de repor peça e tal. Ele ainda está buscando a melhor formação do ataque, ele muda muito o ataque e tal. Então o Santos vai depender muito disso. E claro, né, Capriotti? Em relação ao Neymar, que talvez volte aí no começo de novembro, não sei, tratam isso como um segredo de Estado, né? Não sei por que isso. Mas se ele voltar jogando, pelo menos, sei lá, 40% do que ele já jogou e tal, vai ajudar demais. Agora, o que ele vinha jogando antes da contusão não muda muito. Ele estava jogando nada, né? Agora, como é um craque, você sempre tem uma expectativa. De repente, vão entender melhor a maneira de usá-lo. Porque o problema do Neymar não é condição física. Ele aguenta jogar 90 minutos, ele aguenta jogar 3, 4 jogos seguidos, sem sair. Não é problema de resistência física e tal. É que ele perdeu algumas qualidades que são muito importantes para o tipo de jogo dele. Porque ele é um jogador de jogada individual, de partir para cima do marcador, de usar o drible. Mas ele perdeu arranque e velocidade. Hoje você vê o Neymar ser desarmado em jogadas que antes o marcador nem via ele passar. Quando o cara pensava em chegar, ele já estava a 10 metros, já tinha ido embora. Hoje não. Os caras desarmam. Então você tem de aproveitar o que ele não perdeu. A finalização e o domínio de bola. Então ele tem de jogar próximo da área. Não importa se como centroavante. Hoje em dia isso é indiferente. Se é o 9, se é o 10, se é o segundo atacante. Ele tem de jogar ali, perto da área. Ele não pode ficar buscando o jogo no campo do Santos, porque ele perdeu a velocidade e o arranque. E o Vojvoda é um cara inteligente, é um bom treinador muito bom. E quando o Neymar se machucou, você já percebia a ideia do Vojvoda de ter o Neymar mais à frente, né? Com o meio-campo que corria sem ele, deixar ele lá na frente. Agora, esperar que o Neymar seja o terceiro cara do meio-campo, ajude a marcar, isso é uma loucura. Isso é ruim pro Neymar e pro time. Agora, como ele é um craque, você espera que mude alguma coisa. Desde que ele não volte jogando o que ele estava jogando antes da contusão. Que era muito pouco, né, Capriotti? Não estava legal, não estava ajudando muito, né? E, enfim, né? Ontem o Neymar deu uma declaração, ao longo da semana, ele esteve lá na Rede Globo, no programa lá da Rede Globo, falando que está tentando se recuperar para ficar 100% fisicamente, porque, como disse o Ancelotti, ele falou que quer ir para a Copa do Mundo, a missão dele é ir para a Copa do Mundo, e o Ancelotti já falou, só vou ter na Copa jogador que esteja 100% fisicamente. Então ele falou que está tentando aí voltar e mirando estar 100% fisicamente. Mas ele já tentou tanto aí nos últimos tempos, nos últimos anos, essa história de voltar 100%, que a gente não sabe se vai dar certo mesmo ou não. Mas é claro que se ele estiver bem, estiver recuperado 100% fisicamente, com o Neymar fica menos difícil a missão, né? Fica uma missão menos difícil. Vamos ver se, de repente, essa possa ser uma possibilidade do Santos nessa reta final de 2025. Atenção, vamos lá, o Everton Ramos já tem o gabarito do jogo, hein? Daqui a pouquinho as notas do Cláudio Zaidan para Botafogo 2, Santos também 2. Vamos lá, o Everton, vai falar aí o Vojvoda ou vai demorar mais ainda, hein? Vai falar já, mas ainda não deu as caras na sala de imprensa do estádio Newton Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda. A gente tá aguardando para ouvir aí o comandante santista que empatou mais uma vez. 8º empate do Santos nesse Campeonato Brasileiro, inclusive atualizando os dados, o mestre Zaidan já estava passando e fica cada vez pior, né, o Capri? 29 jogos no campeonato, o Santos empata 8 e perde 13. Essa é a campanha do Santos até o momento.
Peixe, que sofreu mais 2 gols, tem a 7ª pior defesa do campeonato, 42 gols sofridos. E dentro de instantes, o Vojvoda, que tinha um problema, inclusive, o Capri, nos últimos jogos, o Santos tomando muito gol de bolas aéreas. Inclusive, contra o Vitória, o pênalti sai de uma bola aérea, um lançamento para a área, que o goleiro Gabriel Brazão sai meio estabanado na bola, né? E dessa vez, os 2 gols sofridos contra o Botafogo, nenhum deles de bola aérea, pelo chão mesmo, mas ainda assim, 6º jogo seguido da defesa santista sendo vazado, tá? Daqui a pouco a gente ouve, então, o técnico santista. E tomar um gol com 23 segundos de jogo é cruel demais, né, Zaida? Porque aí dá uma desmontada. É verdade que o Santos teve força para ir buscar a reação, mas ali você quebra tudo, né? Tudo que o treinador preparou no vestiário, você toma um gol com 23 segundos, desmorona tudo, e foi o que aconteceu com o Santos hoje, né? E tomou o gol numa jogada preparada pelo Botafogo com imensa liberdade, né? Então o Santos tem culpa no cartório de ter tomado o gol tão cedo. Começa o jogo e ele dá tentou atacar, perdeu a bola, uma grande jogada do Danilo na recuperação da bola, dá um lençolzinho e tal. Mas na sequência, o Botafogo encontrou um espaço para chegar rapidamente à área que, sinceramente, não dá. E aí não importa se são 3 zagueiros, 2 zagueiros. É um time que marcou mal naquela jogada, deu espaço demais. Isso tem sido comum. O Everton trouxe os números aí, o Santos tem 29 jogos, não é isso? Realizados? 29 jogos, isso mesmo. Quantos gols tomados? 42 gols sofridos. Não dá, né, cara? Não dá. É muito gol. E marcou quantos, Everton, por favor? 30 gols com os 2 de hoje. 30. Tomou 42, são 12 de déficit, Capriotti. Tá mal demais. Ô Zaida, se a gente for fazer uma conta rápida aqui, não é? O Santos tem mais 9 jogos para realizar, mais 9 partidas, 27 pontos, tem 32, precisa de 13, aquela conta mágica lá dos 45, né? Para dar uma folguinha, às vezes 40, talvez 44 dê, às vezes 43, talvez, mas aquela para dar uma respirada, 45. Faltam 13, tem 27 para disputar. 50%, vai. 50% aí que o Santos precisa. E hoje o Santos não tem 50% de aproveitamento do campeonato. É preocupante isso? Esse número é preocupante, Zaida? Muito, muito. Mas é por isso que eu disse que acho que o Santos e seus torcedores se fiam mais na campanha de Vitória, Fortaleza e Juventude. O Sport já era. Não tem escapatória. Mas o Santos se fia mais nas dificuldades que esses times têm no campeonato, né? Na dificuldade que eles têm de 2 vitórias seguidas, de conseguir uma sequência de vitórias. O Santos se fia mais nisso do que em si, do que no seu próprio futebol, campeonato. Essa é a verdade. Exatamente. Bom, vamos lá, vamos torcer contra o Fortaleza, próxima rodada. Quando é que vai ser esse jogo contra o Fortaleza? No sábado, não é, Everton? Sábado, 4 da tarde, não é? Isso mesmo, ele estava originalmente marcado para segunda-feira, dia 3 de novembro, mas a pedido do Santos e do Fortaleza, o jogo foi adiantado, né, para o próximo sábado, dia 1º de novembro, 4 da tarde, na Vila Belmiro. Não, esse jogo não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória e 3 pontos. Que já era o que todo mundo esperava contra o Vitória, né? Era o time que estava ali lutando, luta direta contra o rebaixamento, e o Santos perdeu. Então, contra o Fortaleza, fica a lição aí, né? E alguma chance, o Everton, de eventualmente o Neymar voltar nesse jogo, voltar nessa partida aí, jogando em casa, uma partida que em tese, né? Em tese, é um time que está lá embaixo na tabela, pode oferecer, quem sabe, menos resistência, ou alguma chance do Neymar voltar daqui uma semana, sábado que vem lá na Vila? Ô Capri, o Santos trata desde o início da lesão dele, né, no músculo reto femoral da coxa direita, que ele retornaria estando 100%. É dessa forma que o Santos tem trabalhado. Nos bastidores, a primeira data para um retorno do Neymar
era tratado esse duelo contra o Fortaleza, o primeiro confronto do mês de novembro. Ele começou a correr no gramado do CT Rei Pelé, iniciar essa atividade, esse trabalho de transição física, esta semana, já para o fim da semana, na sexta-feira, tá? Como ele ainda precisa trabalhar com bola, voltar a treinar com o elenco, muito provavelmente ele não deve, de fato, estar em campo contra o Fortaleza no próximo fim de semana. Nos bastidores, a comissão técnica do Santos trabalha com a data de 9 de novembro, ou seja, daqui 2 semanas, no estádio do Maracanã contra o Flamengo. A gente reforça bastante, inclusive, que o Santos tem esses duelos com o Flamengo e Palmeiras, Capri e também o mestre Zaidan. O detalhe é que o Santos, na campanha do rebaixamento em 23, ganha do Palmeiras na Arena Barueri, ganha do Flamengo no estádio Mané Garrincha e ainda assim é rebaixado. Eu sei, eu acho que pra jogar contra o Flamengo lá, não é, Zaida, no dia 9... O ideal seria o Neymar jogar pelo menos um pouquinho contra o Fortaleza aí. O Everton tá dizendo que ele começou agora a correr. Mas sei lá joga uns 15, 20 minutos aí contra o Fortaleza já pra ganhar um pouquinho de ritmo. Mas entre Fortaleza e Flamengo, não tem um jogo contra o Palmeiras também? Tem um jogo no meio de semana com o Palmeiras, numa quinta-feira, antes do duelo contra o Flamengo. E, inclusive, por isso o pedido tanto de Fortaleza quanto de Santos de adiantar esse jogo, que seria numa segunda-feira, para ele ser no sábado. Então, há esse duelo contra o Palmeiras na Barra Funda, no Allianz Parque, no gramado sintético. Por isso, esse jogo também não é tratado como um possível retorno do Neymar. Por se tratar de uma... Acho que aí é o problema. Aí é o problema, não é, Zaida? É fazer ele voltar no gramado sintético. Eu acho que não vai acontecer. Talvez, não sei. Aí é uma estratégia que o Santos vai ter que arrumar. Mas se deixar para ele jogar só contra o Flamengo lá, só no dia 9, né? Aí eu acho meio arriscado, né? Maracanã, aquele campo gigante. Claro, campeonato. Vão ter que arrumar uma estratégia pro Neymar aí, adequada, ajustada, sei lá joga um pouquinho contra o Fortaleza, uns 20 minutos, depois, bota mais uns 20 minutos no Allianz Parque, joga ali no sintético, ele precisa voltar a jogar, né, sei lá é um quebra-cabeça aí também, esse é quebra-cabeça pro departamento médico do Santos, pra comissão técnica, enfim, pro próprio Neymar, vão ter que ver aí qual a melhor estratégia para poder voltar e deixar o Neymar em ordem, né, do ponto de vista físico. Que ele não termine o ano, do ponto de vista físico, machucado, não é, Zaida? Tomara que ele termine 2025 em condições para que ele possa fazer uma boa pré-temporada e iniciar 2026 com tudo, olhando aí essa questão da seleção brasileira. Vamos ver, o que não pode é ele terminar machucado de novo esse ano. Aí vai ser um caos, aí vai ser um problema seríssimo. Aliás, ele não pode mais se machucar, o ideal é que ele não se machuque mais, para poder recuperar a condição técnica e se mostrar aí pronto para o técnico Carlo Ancelotti. Bom, já vamos ouvir aí o Juan Pablo Vojvoda e já também tem o gabarito do jogo com o Cláudio Zaidan. Tá rolando agora na tela da Band, Fórmula 1, com Lando Norris liderando a prova, hein? 66 voltas de um total de 71, estamos no final aí do Grande Prêmio do México, com o Lando Norris liderando, Charles Leclerc em segundo, e o Max Verstappen fechando o pódio aí, não é? Esse é o pódio. Então, vamos ver aí. Vamos ver se... Piastri bravo, hein? Piastri tá bravo, né, Zé? Porque ele não tá conseguindo passar, é isso, não é? Não, ele chegou à conclusão que a McLaren, mesmo com ele em primeiro no campeonato, que a McLaren resolveu priorizar o Norris, né? Que é conterrâneo da McLaren. Então ele tá bravo e começa a ver favores da equipe. Essas coisas acontecem com frequência na Fórmula 1, né? Sim. Deixa eu só pedir pra Central tirar, tá dobrando o som do Zaidan. Tava ótimo, aí tá dobrando agora o som do Zaidan. E lembrando só que o Bortoleto tá na 10ª posição, o brasileiro Bortoleto em 10º lugar no Grande Prêmio do México. Lembrando que daqui a 2 semanas, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, que você vai acompanhar na tela da Band, claro, e toda a cobertura, todas as informações aqui na Rádio Bandeirantes, Interlagos recebendo mais uma vez a principal categoria do automobilismo mundial, e você vai acompanhar com a gente todos os lances aqui com o grupo Bandeirantes de Comunicação. O Everton, o Vojvoda
Chegou? Chegou. Então vamos lá, vamos ouvir o Vojvoda, 6h36, Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda, o técnico do Santos falando. Entrevista coletiva do técnico Vojvoda, pode começar. Vojvoda, boa noite. Boa noite. Queria que você pudesse, por favor, falar em relação a esse resultado, né? Pela performance que o time teve hoje, né? Você buscou uma mudança tática, botou 3 zagueiros, tomou um gol com menos de 30 segundos. Me parecia ali todo mundo muito perdido, uma falta de atenção generalizada. Dá para considerar um bom resultado aqui no Rio de Janeiro, esse empate por 2-2, depois de ter perdido 3 pontos em casa na última rodada? Bueno, buenas noches. Acho que comenzamos partida de un jeito muy complicado. No sé si fue un fallo o un error táctico, porque iban 30 segundos. Ahí es muy difícil analizar un juego con 30 segundos. Entonces, es verdad, cometimos errores. ¿Sí? Fue una boa bola. Recién, hace un momento, estaba mirando nuevamente o gol. Fue una boa bola, entonces tenemos que estar atentos porque es la primera bola de la partida, en comenzar una partida de ese jeito, jugando fuera de casa, con un gramado sintético, en la situación de Santos. Bueno, también valoro o equilibrio emocional, o equilibrio de Ochimi para no volverse loco y continuar en la partida. Eu falei tanto en el descanso de hidratación como en el entretempo que teníamos que continuar vivos en la partida, porque bueno, es un momento para eso, no tirar la partida y hacer locura en los primeros minutos o cuando uno va perdiendo juego, porque esto es muy longo. Acho que Ochimi o respondió 2 veces con el placar en contra y a partir de ahí, bueno, también sufrimos, es verdad, tivemos algunas transiciones, jugamos fuera de casa, sumamos un punto, valoro el punto, mas si vos me pregunta, tampoco estoy feliz por sumar somente un punto. Es verdad que perdimos 3 a partida pasada y yo quería otra cosa, mas eu sei también que el campeonato es muy difícil. Vojvoda, Gelson Henrique, Esporte por Esporte. Queria que você explicasse 2 alterações, especificamente falando, uma do Souza, que é substituído, e depois do Barreal. As 2 foram por ordem física, por ordem técnica, por opção, como que elas foram feitas? Bueno, eu estaba mirando a los 2 jugadores, tenían un rendimiento muy bom, tanto Souza y principalmente o Barreal, mas físicamente le estaban entregando máximo. Yo preguntaba a él y bueno, estaban ya con caimbre y en este tipo de partidas você precisa jugadores al 100%, pero bueno, como aconteció eso, fueron mudanzas que bueno, para refrescar a Ochimi con 2 jugadores que estaban en un buen rendimiento, más ya empezaban a bajar desde la parte física y bueno, esa es la verdad. Boa noite, Vojvoda, Eduardo Alves, portal Vável Brasil. Vai ser uma semana de descanso pela frente agora para o Santos, antes do confronto contra o Fortaleza, e nesse calendário que é muito cheio, eu queria saber o quanto que isso importa para você e também, é claro, por enfrentar uma equipe que está numa posição parecida com a do Santos na tabela. Bueno, es importante tener días para recuperación, principalmente, para treinar, para planear bien. Estamos en las mismas condiciones que a mayoría de Ochimis ahora, porque ya los campeonatos, bueno, algunos tienen o Copa Libertadores, más la mayoría de Ochimis estamos en las mismas condiciones. Y bueno, son días para trabajar, para planear. En cuanto a la situación, sí, estamos en una situación que ya sabemos, nuestra realidad, y tenemos todas partidas o puntos son muy importantes. Boa noite, Brasileiro do TikTok Sports. Queria saber se as ausências do Guilherme e do Escobar no primeiro tempo foi por um motivo técnico ou um motivo físico, e também sobre a reintegração do Souza na equipe titular. Bueno, las 3 son decisiones tácticas para la estrategia para esta partida. ¿Sí? Eu cuando planejo partida, analizo semana, falo con jugadores, analizo juego anterior, analizo cómo están ellos, analizo adversario, a partir de ahí tengo que tomar decisiones. Entonces, consideraba a Souza un jugador importante, como lo fue en esta partida. ¿Sí? Después
o respondió bien Escobar asegurando ese sector, ¿sí? Y en cuanto a las otras decisiones también, no hay nada que hay que ocultar ni nada, son decisões que deve tomar treinador. Boa noite, Voivoda. Thiago Carvalho, da Band. Primeiro eu queria saber se, em relação ao tropeço do Vitória ontem, esse empate hoje com 1 ponto de vantagem para vocês em relação à zona, é algo que dá uma força maior para você trabalhar essa semana, ter a semana livre, mas talvez mais tranquila psicologicamente também. E se você puder citar para a gente também como é que está o processo de retorno do Neymar, quando você pretende contar com ele, se é uma possibilidade recente. Bueno, sumar fuera de casa siempre es algo positivo, más en realidad es que hay que sumar dentro de casa y dentro de casa no hemos sumado la rodada anterior. Entonces, para trabajar en la semana, 1 punto sirve, más hay que continuar porque esto es día a día y a partida a partida. En cuanto al retorno de Neymar, él está ya está trabajando en campo, siempre no paró él de trabajar, más bueno, como toda recuperación, primero empieza una recuperación muy leve, muy con academias, con fisioterapeutas, con todo el chimi de trabajo, ahora ya estamos viendo un Neymar que está en el campo y eso me gusta, ¿sí? Más no vamos a apresurar, vamos a aguardar ainda, porque bueno, es un jugador que lo queremos y lo queremos bien y sabemos o que significa para nós. Bem. Boa noite, Gabriel Alves aqui da Bate-Fundo Esportivo. Queria saber o que você acha que dá para tirar de positivo da partida de hoje do Santos. É claro que você queria os 3 pontos, mas o que dá para tirar principalmente de positivo, o que você viu de positivo hoje na sua equipe, que dá para ser aplicado nas próximas partidas, tanto em casa quanto fora também. Obrigado. Bueno, considero que en estos momentos o equilibrio que manteve o Chimi, un equilibrio en cuanto a concentración, un equilibrio de no volverse loco por un resultado y por la situación que estamos atravesando, y bueno, conseguir 2 veces empatar o juego en un campo complicado, con un adversario que bueno, que es buen adversario, que juega en un gramado que bueno, que ya está acostumbrado. Entonces es eso, el equilibrio, valorar el punto conseguido y valorar que 2 veces no jogo. Sim. Eu queria abordar... Isso aí, não é? Acho que tá bom, aí ouvimos bem o técnico Juan Pablo Voivoda. Alguma observação aí sobre o que disse o treinador, ou Zaida, sobre o que falou aí o argentino? O Voivoda sabe que tem problemas, ele não pode abordar uma série de coisas, né? Corretamente ele não fica analisando atuações individuais, valoriza o fato de que o Santos 2 vezes estava perdendo e conseguiu um empate, mas ele tem uma tarefa imensa, difícil pela frente e sabe que tem de continuar melhorando, né? O Santos tem agora 1 semana, porque como o meio de semana é para Libertadores e Sul-Americana, ele tem agora pelo menos 5 dias, 4 dias e meio para fazer esse time melhorar para o jogo de sábado, Capriotti. Muito bom, muito bom. Atenção, já vou com o gabarito, mas antes eu quero o destaque final do Santos com o Everton Ramos. Vamos lá então, as últimas informações do Peixão. Fala aí, Everton. Capri, o Santos que retorna ainda hoje em voo para São Paulo, para o estado de São Paulo, desce a Baixada a Santos, folga a equipe toda nesta segunda-feira e a reapresentação na terça-feira para iniciar as atividades e o trabalho, a preparação para o próximo duelo, direto na parte de baixo da tabela, contra o Fortaleza no próximo sábado, dia 1º de novembro, 4 da tarde. Para esse confronto, já fruto do empate no Rio de Janeiro, o Santos não vai contar com o Souza, ele que ganhou oportunidade aí no time titular hoje, atuando como numa espécie de ala pela esquerda, estava pendurado, tomou o 3º cartão amarelo, é desfalque certo então para o jogo contra o Fortaleza na Vila, Santos que terá para essa partida o retorno do Zé Rafael. Valeu, Everton, bom descanso e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, Everton. Abraço. Vamos lá então, gabarito do jogo, vamos gabaritar, Botafogo 2, Santos também 2, tudo pronto aí, Zaida? Você tá me ouvindo bem, Capriotti? Meu som tá normal?
Mais ou menos, Aida. Tá dobrando o seu retorno aqui no meu ouvido e você tá me ouvindo bem? Não, tá meio robotizado, né? Mas acho que conseguiremos. Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue tirar esse metal aí da minha voz pra você e tirar a dobra vou dar uma do seu reiniciada rápida aqui. Tá bom. Coisa de 10 segundos. Tá bom, enquanto você faz isso, eu vou lá pro Allianz Parque com o Paulo do Vale, que vai trazer o destaque de Palmeiras e Cruzeiro, porque já tem, hein? Daqui a pouquinho tem mais bola rolando na Bandeirantes. Já tem a sequência do Brasileirão com esse jogaço. O líder Palmeiras precisando vencer, não só vencer o jogo, mas também ganhar moral, aí sustentação para a partida da próxima quinta-feira contra a LDU para ir à final da Libertadores da América. Vamos ao Allianz Parque, lá está Paulo do Vale e o destaque do jogo, o destaque do Verdão. Fala aí, PDV, boa noite. Fala, Capri, abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Já estamos aqui no Allianz Parque, jogo importantíssimo, hein? Até porque ontem o Flamengo tropeçou, perdeu pro Fortaleza. O Palmeiras vê a chance de abrir novamente com a vantagem de 3 pontos para cima do Mengão na liderança do Campeonato Brasileiro, e o Cruzeiro também vê a possibilidade de voltar à briga, né? Por que não sonhar com o título do Campeonato Brasileiro caso vença aqui no Allianz Parque? Será que o Abel Ferreira escala a força máxima? Quinta-feira, por aqui tem o duelo decisivo na Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro é importantíssimo. A tendência é que sim, o Abel tenha os titulares em campo, lembrando que Piquerez cumpre suspensão, Aníbal Moreno está no departamento médico, vetado, não fica à disposição do Abel novamente, e o Alan, que poderia ficar de fora por conta de uma suspensão, né, de uma expulsão que aconteceu já há alguns meses, o Alan conseguiu um efeito suspensivo, está à disposição do Abel. Daqui a pouco, a escalação do Palmeiras por aqui, e a gente confirma no microfone da Rádio Bandeirantes, viu, Capri? Muito bem, muito bem. E vai ter casa cheia aí, PDV? O Allianz Parque vai estar lotado para esse jogo? Qual é a informação da venda antecipada dos ingressos aí, hein? Acredito que sim, Capri, casa cheia. Inclusive ontem tivemos aqui no Allianz Parque o show do Guns N' Roses, né? E os caras estão ficando bons, né, nessa desmontagem do palco, porque nem parece que teve show aqui ontem, e o torcedor pode comprar ingresso para todos os setores. Então, promessa de casa cheia aqui, porque a torcida, claro, ficou um pouco chateada com os últimos resultados, mas é o Palmeiras que está muito na briga e é o líder do Campeonato Brasileiro, quem sabe podendo conquistar mais um título brasileiro sob comando do técnico Abel Ferreira, Capri. Maravilha, já volto com você aí também, PDV, daqui a pouquinho o destaque do Pretzel. Deixa eu dar uma boa noite pro Pretzel aqui também, vai. O Pretzel já vai aproveitar e dar um destaque aqui, a gente já vai na sequência com o gabarito do jogo com o Zaidan, mas um boa noite aqui de Alexandre Pretzel, a expectativa dele pra esse jogaço Palmeiras e Cruzeiro. Você tá bom, Pretzel? Boa noite. Bem, Capri, um abraço pra ti, boa noite pra toda a nossa equipe técnica, a projeção de um grande jogo, né? Até porque o Cruzeiro entra definitivamente na briga se ganhar do Palmeiras, porque o Flamengo perdeu ontem para o Fortaleza. E se a gente olhar também em termos matemáticos, eu tô colocando o Mirassol aí de olho com 55 pontos, ainda que seja muito difícil o Mirassol ser campeão, só que o Mirassol recebe Palmeiras e Flamengo em Mirassol. Então há 2 confrontos diretos aí. Então o jogo de hoje é fundamental, o Palmeiras vai jogar com força máxima, eu imagino, sem esse negócio de poupar jogadores por causa da LDU, e vai com tudo para fazer um grande jogo contra o Cruzeiro, que ainda assim está se fazendo de morto. Não, a gente quer uma vaga na fase de grupos da Libertadores, mas estão dando brecha para o Cruzeiro ainda sonhar também com a conquista do título, projeção de um grande jogo, Capri. Maravilha, já volto com você também, Pretzel, daqui a pouquinho para falar mais de Palmeiras e Cruzeiro, jogaço que o Ulisses Costa transmite e que começa, não é, no singelo horário das 8h30 da noite. Agora os caras estão se superando, né? Cada dia tem um novo horário. Ontem teve jogo 7h30, 9h30. Ô, mas que coisa, por que eles não definem logo os horários todos? Mas muda no meio da coisa. É uma confusão impressionante. Mas vamos ver. Melhorou aí pra você o meu som, Zaida? Tá bom agora? Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Então vamos lá. Posso abrir o gabarito aqui? Fique à vontade, Capriotti. O seu não melhorou pra mim, mas nós vamos assim mesmo. Vamos lá então, Michel Lopes, o gabarito do jogo.
Gabarito do jogo. E sobe o hino do fogão. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, o herói em cada jogo. E a nota do goleiro Léo Link. Sem culpa nos gols, nota 6. Nota 6. E a nota aqui, atenção, de Vitinho. Ele atacou bastante, deu alguns bons passes, errou algumas jogadas também, mas no geral 6. Não foi uma atuação ruim, não. Alexander Barbosa. 5,5. Newton. Também, 5,5. Cuiabano. Desde que ele foi negociado, mas acabou voltando para o Botafogo, provavelmente para ir o ano que vem para a Inglaterra. Ele não tem jogado bem. Ele que antes de ser negociado estava voando, estava jogando muita bola. Hoje foi atuação comum do Cuiabano, 5,5. Pois é. A gente tem tanta falta de lateral no Brasil, né, Zaido? Quando a gente vê um que ameaça jogar bem, fala, opa, tá pintando um aí, mas não sustenta, né? Uma pena mesmo. O Juba é muito bom do Bahia. E o melhor lateral do campeonato é um veterano, que é o Reinaldo, né? Que tá fazendo um campeonato primoroso, né, no Mirassol. Exatamente, é ele mesmo. O Reinaldo tá jogando bola lá com o Mirassol, junto com todo o time, né? Ele e todo o time do Mirassol jogando muita bola. Bom, o Cuiabano foi embora para a entrada do Alex Telles. Não ficou muito tempo em campo, não. 5,5. Marlon Freitas. Esse é bom, né? 6,5. Danilo. Um bom primeiro tempo, uma grande jogada no primeiro gol. Segundo tempo já estava cansadão, por isso foi substituído, nota 6. Ele foi embora. O Alan entrou no lugar dele. 5. Santiago Rodrigues. Também 6, Capriotti. Cris Ramos. Ele que foi muito bem contra o Ceará, hoje desperdiçou 2 chances, né? Nota 5,5 para o espanhol. Ele foi embora para a entrada do Arthur Cabral. Pouco tempo em campo, a bola quase não chegou a ele. 5. Jefinho. Jefinho, 6,5. Foi embora para a entrada do Savarino. Tá longe do que jogou no ano passado. Nota 5 para o Savarino. E finalmente a nota de Joaquim Correa. Disparado o melhor jogador do Botafogo. 2 gols e 2 golaços, né? 2 finalizações perfeitas. 7,5 para o Correa. E a nota do técnico David Ancelotti? Ele tem feito o que é possível, né? O Botafogo está muito desfalcado, né? A nota 6 para ele hoje, já que não conseguiu a vitória outra vez, né? O David Ancelotti está sendo poupado pela diretoria do Botafogo. Se fosse um outro treinador, talvez não tivesse ainda no cargo, Zaida. É uma situação muito peculiar, né, Caprotti? Porque ele foi contratado sem que ninguém conhecesse o trabalho dele. Ninguém tivesse ideia de qual o conhecimento, os conceitos. Ele foi contratado porque é filho do Ancelotti. É verdade que ele já havia decidido ser técnico. Tentou acertar um contrato na Espanha, em Portugal, acabou não havendo acordo. Voltou para trabalhar com o Ancelotti na seleção. Obviamente, ele absorveu muitas ideias do pai, mas ele não tem os elencos que o pai costuma ter, né? Então ele faz o possível. Está aprendendo ainda, mas você percebe ideias boas. Ideias muito boas. Mas é um aprendizado. Ele tá é o primeiro clube que ele dirige, a rigor, né? Já foi assistente aqui e ali. Mas a rigor é o primeiro clube que ele dirige. E ele assina. O trabalho é dele, ele é o responsável, ele escala, ele substitui, ele pensa o conceito de jogo. É a primeira vez na vida dele que ele faz isso. Eu acho que ele é promissor, tem ideias muito boas, é um cara inteligente, as coletivas provam isso.
Mas, repito, ele está aprendendo, então também comete muitos erros. Eu acho que o Botafogo, até por coerência, deve dar a ele a chance de fazer o trabalho completo e de começar o ano que vem. Não vejo por que substituí-lo, não. Mas ele foi contratado sem que o Botafogo conhecesse o trabalho dele. O Textor não tinha a menor ideia. Contratou porque é filho do Ancelotti. Exatamente. Chegou com o nome, né? E apostando filho de peixe, peixinho é. Mas por enquanto, ainda bem tímido o trabalho do italiano. Muito bem, gabaritado o Botafogo. Troca o hino, Michel Lopes, sobe o do Peixão. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso. E a nota do goleiro Gabriel Brazão. O Capriotti, embora ele tenha se precipitado em algumas saídas e tal, mas em outras ele foi muito bem, um goleiro muito corajoso, o fato é que o Brazão evitou a derrota. Não fosse o Brazão, o Santos teria perdido o jogo. Por isso que eu votei nele aqui. O Manuel votou nele. Uma nota 7 para o Brazão. Muito bom. Igor Vinícius. 5,5. Alexis Duarte. Escapou de ser expulso, hein? Nota 5. E ele saiu para a entrada do Guilherme. Ele muda o esquema, tira um zagueiro, coloca um atacante, estava com 3 zagueiros. Coloca um atacante, Guilherme, nota 5,5. Adonis Frias. Frias. 5,5 também. Luan Pérez. 5,5. Não foi além disso. Souza. Eu dei uma parada aqui que eu tava vendo o gol do Verratti. O Vasco abriu o marcador lá contra o Bragantino. Olha. Então, Luan Pérez, quanto foi, Zaida? 5,5, Capriotti. E o Souza? 6,5. Fez um gol, sofreu um pênalti. Ele tomou um cartão amarelo por simulação de um pênalti e depois sofreu o outro, né? Sofreu outro. E segundos antes houve um pênalti, esse claríssimo, a favor do Santos. Do outro lado, o árbitro não deu, mas aí na sequência houve o pênalti no Souza. Mas o primeiro pênalti, eu acho que foi em cima do Barreal ou do Rouleza, acho que foi do Barreal. Pênalti claríssimo que não foi marcado. Foi mais pênalti esse do que o do Souza, né? Foi, sem dúvida. Foi mais pênalti. Eu acho que se a bola tivesse saído ali, alguma coisa do seu, o VAR talvez chamasse o árbitro para dar uma olhada no lance. Claro, sem dúvida. Mas como ele sofreu depois o pênalti na sequência, então nem precisou revisar o lance. Nem precisou. O Escobar entrou no lugar do Souza. 5,5. João Schmidt. Sobrou muita coisa para ele, né? Houve momentos em que ele tinha que sozinho tentar marcar ali 6. Vitor Hugo. 5,5. William Arão entrou no lugar dele. 5. O William Arão não foi aquele jogador que todo mundo imaginou que ele pudesse ser para ajudar o Santos, né? Tá muito tímido o Arão, não tá não, Zaida? E teve aquela contusão que foi séria, né? Mas ele não jogou no Santos, ainda o que ele mostrou no Botafogo, no Flamengo, não mostrou. Mas ele não é ruim, não. Ele é um bom jogador, mas ainda está muito abaixo do que já jogou, né? Barreal. Bateu muito bem o pênalti, né? É assim mesmo. Paulada, alto, no canto. E fez um jogo de muita luta, como sempre. Aí nota 6 para ele. Saiu para a entrada do Cabadeiro. 5. Roleiser. 6. Lautaro Dias. Pela luta, 5,5. E ele foi substituído pelo Tiquinho Soares. Também, 5,5. Se esforçou muito, mas era um momento em que a coisa não estava fácil pro Santos. A bola quase não chega, né? O meio-campo estava criando muito pouco. 5,5 pro Tiquinho. E a nota do técnico Juan Pablo Vojvoda? Vojvoda 6.
Acho que é a mesma nota do David Ancelotti. Nota 6. O Vojvoda, para mim, é um treinador muito bom. E com ele, o time do Santos é mais consistente, mais equilibrado, mas ainda é um time com muitos problemas técnicos, né, que ele não pode resolver. O elenco que ele tem é esse e tal. Mas ele é bom treinador. Eu não teria entrado com 3 zagueiros, teria colocado um bom tempo desde o início no meio-campo, para tentar ganhar o meio-campo, que foi ali que o Santos teve problemas, né? Houve uma parte do jogo que o meio-campo do Botafogo foi dominante, até porque tinha mais gente no Botafogo, exatamente porque o Santos estava com 3 zagueiros. Quando ele muda isso, ele não reforça o meio-campo, ele põe um atacante que estava perdendo, né? Foi meio na base do desespero. 6 para o Juan Vojvoda. E finalmente a nota do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Bom, hoje em dia, quando o cara não decide o jogo, já é importante, né? A gente tem visto tantos jogos, nós temos assistido a tantas partidas cujo resultado final tem interferência do árbitro, isso é muito ruim, né? E hoje não teve não, então a nota 6 para ele. Muito bem. Para te liberar, Zaida, só queria te ouvir aqui sobre uma imagem aí que está rodando o mundo, né? No El Clássico desse domingo. O Real Madrid venceu o Barcelona por 2-1, mas a imagem que está circulando aí é do Vinícius Júnior completamente transtornado, xingando todo mundo e principalmente o Xabi Alonso, né? Quando ele foi substituído no meio do segundo tempo, saiu para a entrada do Rodrigo. Ele ficou transtornado, saiu direto para o vestiário ali, xingando barbaridade. O que te pareceu aí o gesto do Vinícius Júnior hoje, hein? Errado, completamente errado. Um desrespeito, primeiro, antes de mais nada, com o Rodrigo. O primeiro a ser desrespeitado é o Rodrigo. Claro que ele não estava reclamando da entrada do Rodrigo, mas de ele ter sido escolhido para sair. Mas não pode, né? Aquilo, inclusive, já é ruim para quem está entrando. Você já entra com a pressão daquela cena, né? É ruim para o Rodrigo, esse tipo de coisa. Então, o Vinícius errou. Agora, não há dúvida que há muitos jogadores insatisfeitos com o Xabi Alonso. Muitos. E ele, de fato, porque o trabalho brilhante no Leverkusen, ele não é suficiente para credenciar, para dirigir o Real. É que ele tem história, jogador do Real, jogador importante do Real, como foi importante no Bayern, um grande jogador de seleção espanhola, campeão do mundo. Mas eu não gosto do trabalho dele até aqui. Acho, inclusive, que ele, ao levar o Valverde, por exemplo, hoje eu não vi o jogo, então não sei se ele repetiu essa ideia. Parece que o Carvajal estava em campo, né? Então provavelmente o Valverde não jogou na lateral. Mas quando ele põe o Valverde na lateral, ele desloca para a lateral o melhor meio-campista que ele tem hoje. Ele perdeu Kroos e Modric. Então, eu acho que ele tem cometido muitos erros. Pisou na bola com o Rodrigo em várias ocasiões, sem dar oportunidade, inclusive no Mundial. Agora está dando mais oportunidades para o Rodrigo. Então o trabalho dele já... E o Mbappé já evitou muitos resultados ruins, viu? Ele deve muito ao Mbappé. Então não sei se o Xabi Alonso vai ficar muito tempo lá se ele continuar com esse trabalho. Agora, nada, absolutamente nada, justifica a reação do Vinícius Júnior. É um desrespeito ao Xabi Alonso, ao Rodrigo, ao clube. Muito mal que fez o Vinícius Júnior. Não se faz isso. Já defendi muito o Vinícius Júnior, mas hoje é indefensável o que ele fez. Indefensável. A atitude de menino mimado. Menininho mimado, de gente que tomam o pirulito dele, ele começa a fazer berreiro. Atitude infantil, não combina com um cara que foi eleito melhor jogador do mundo. Melhor jogador do mundo jamais poderia ter o gesto que teve o Vinícius Júnior hoje ao ser substituído. Valeu, Zaida. Grande abraço a você. Manuel, grande abraço. Ótima semana. Fiquem com Deus aí. Muito obrigado e até amanhã às 3 da tarde. Amém. Você também, Caboclinho. Amanhã às 3 da tarde no Bandeirantes acontece. Até lá, hein, Zaida? Aliás, parabéns. A aula da sexta-feira foi fantástica. Tá? Ouçam lá se vocês não ouviram o Entendendo a Notícia da última sexta-feira, anteontem, né? Do dia 24/10 com Cláudio Zaidan. Uma aula
que todos merecem ouvir sobre democracia. Valeu, Zaida. Um abração, ótima semana e até amanhã. É uma honra contar com a tua audiência. Um abraço, Capriotti. Parabéns pelo trabalho, não só teu, mas de toda a equipe. Até a próxima. Muito obrigado. Aí o destaque final da Opinião Bandeirantes do Cláudio Zaidan, depois de Botafogo 2, Santos também 2. Atenção, Pedro Coin, tem bola rolando aí, conta pra gente o que é que tá acontecendo aí, Pedro. É isso aí, Capri, tem bola rolando lá em Bragança Paulista, 36 minutos do primeiro tempo, Red Bull Bragantino e Vasco. O Vasco vai vencendo por 1-0 essa partida, jogo importante. O Verratti fez o gol do Vasco, jogo importante para a torcida do São Paulo. O Vasco passa o São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro, agora vai à 8ª colocação, tem 42 pontos, e o São Paulo fica com 41 pontos na 9ª colocação, Capri. Ô Pretzel, o que tá acontecendo com esse Vasco da Gama aí? Tá turbinado o Vasco, o que o Fernando Diniz tá fazendo? O que é isso, Pretzel? Olha aí, surpreendendo o Vasco Bragantino lá em Bragança Paulista e vem acendendo a tabela aí. Ó o Vascão aí, Pretzel. O Vasco, o Fernando Diniz tem uma situação interessante. Ele é um treinador muito bom, mas ele precisa de tempo para trabalhar. Então o começo sempre é um pouco confuso, porque até os jogadores conseguirem entender o que ele quer e a maneira como ele gosta de jogar, e você ter jogadores também com essas características, demora um pouquinho. Então o Vasco já esteve na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, é fato. Já esteve na zona de rebaixamento, só que o Vasco encaixou, e encaixou de uma forma consistente. O Rayan tá jogando muita bola. Entrou o menino Cauã Barros no meio de campo como volante, que é da base, muito bom. O Paulo Henrique, lateral direito, cresceu de uma maneira absurda. O Piton já estava jogando bem. E tem um nome também que é indiscutível, que chegou muito mal, mas que um ano depois ele está carregando o meio de campo, chama-se Felipe Coutinho. Então é o seguinte, o Vasco fez uma boa janela, melhorou a defesa e do meio para frente acertou o time. Então esse é o Vasco. O Vasco hoje é candidato a uma vaga na fase de grupos da Libertadores com o futebol que está jogando. Ainda tem Vasco e São Paulo, ainda tem Vasco e Inter, ainda tem Grêmio e Vasco, ainda tem Botafogo e Vasco, quer dizer, jogos muito interessantes pela frente, Capri. É verdade, ainda tem coisa importante aí, muito relevante, vai ser demais essa reta final do Campeonato Brasileiro de 2025. São 7h08, agora é o seguinte, vamos virar a chavinha aqui, nós vamos falar a partir de agora bastante de Palmeiras e Cruzeiro, porque agora é o jogo, esse é o jogo, eu diria que é o jogo talvez o mais relevante da rodada, porque o Palmeiras tentando se sustentar aí na liderança do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro talvez com a última grande chance, a última grande oportunidade de falar, quero o título também, vou brigar pelo título, para dar aquela encostada e se colocar como candidato ao título brasileiro de 2025. Palmeiras e Botafogo, Palmeiras e Cruzeiro, já 8h30 da noite no Allianz Parque. Ulisses Costa transmite comentários do Alexandre Pretzel, reportagens do Paulo do Vale. Eu e o Pedro Coin também estaremos com você nessa transmissão e vamos juntos aí nessa noite de domingo. Noite de domingo, porque depois de Palmeiras e Cruzeiro ainda tem o apito final contando a história do jogo e a história desse fim de semana esportivo. Alô, Paulo do Vale, Allianz Parque, quero mais um destaque do jogo, mais um destaque do Verdão, o que é que você me conta aí, PDV? Vamos lá, Capri, Palmeiras daqui a pouco escalado por aqui no Allianz Parque, expectativa, né, que o Abel Ferreira escale força máxima, mas não o mesmo time que entrou em campo na última quinta-feira e foi surpreendido pela LDU em Quito, perdeu por 3-0. Tem o jogo da volta, quinta-feira desta semana, aqui no Allianz Parque, expectativa, claro, que o Verdão consiga reverter esse resultado por todo o histórico da equipe do técnico Abel Ferreira, mas é um jogo difícil para o Palmeiras avançar aí a final da Libertadores. E o Campeonato Brasileiro que vale tanto quanto, né? E o Palmeiras é líder da competição, o Flamengo perdeu ontem para a equipe do Fortaleza de forma surpreendente, então, de novo, o Verdão tem a chance de abrir 3 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, mas enfrenta um adversário também que está de olho em toda essa briga. O Cruzeiro tem 56, ou seja, Palmeiras 61, Flamengo 61. Se o Cruzeiro vencer aqui no Allianz Parque hoje, chega a 59 pontos, fica a 2 da liderança, fica a 2
de Flamengo e Palmeiras, então promessa de um grande jogo. Será que o Abel Ferreira muda muito o time, poupa alguns jogadores, tira o Rafael Veiga, que teve um desempenho abaixo contra a LDU? Pode mudar também mais peças no meio-campo. O Piquerez está fora, cumprindo suspensão. Aníbal Moreno não retorna, vetado pelo departamento médico com problema na panturrilha. O Alan está à disposição com efeito suspensivo. Daqui a pouco o Palmeiras escalado aqui no Allianz Parque, Capri. Boa, já volto com você aí, PDV. Hoje é jogo pro Veiga ou pro Maurício, hein, Pretzel? Eu colocaria o Maurício. Acho que o Veiga foi muito mal assim que saiu a escalação. A gente debateu isso no jogo contra a LDU. Ele entrou muito aberto, né, no jogo na altitude. Felipe Anderson e Veiga muito abertos dos lados. Meio de campo com apenas o Martínez marcando e com o Andrés Pereira perdido, os dois cansados. E a LDU com 3 jogadores contra 2 sempre. Mais 2 laterais que apoiavam que nem malucos. Quer dizer, o Palmeiras não achou, não conseguiu encontrar a marcação. E o Veiga acabou sendo, como é que eu posso dizer? Sendo fiel da balança contrário, negativo, né? Porque ele não marcou e não jogou. E isso também fez com que o Felipe Anderson, que jogou aberto de um lado e o Veiga do outro, também não conseguisse chegar perto do meio de campo. Não tivesse um encaixe para encostar no Flaco Lopes e no Vitor Roque. Então o meio de campo da LDU ficou muito à vontade, com 2 jogadores muito espaçados e muito mal preparados taticamente naquele jogo da quinta-feira. Então acho que a saída do Veiga e a entrada do Maurício vai ser uma substituição natural se realmente acontecer. Eu concordo que o Maurício, eu escalaria o Maurício, mas tem que ver o que o Abel vai fazer. O que eu acho que é fundamental é escalar a força máxima, né? Assim que terminou o jogo, eu vi muita gente, a gente debateu sobre isso na quinta-feira e na sexta também no Esporte Debate, né? Porque é o seguinte, ó, tem que poupar alguns jogadores, porque o jogo de quinta vai ser muito desgastante para virar um 3-0. E aí eu até brinquei, ó, se tiver que poupar, poupa na quinta, que é mais difícil ganhar da LDU do que passar pelo Cruzeiro. E pelo Cruzeiro vale o título brasileiro, ainda mais depois da derrota do Flamengo. Então, para mim, o Abel Ferreira vai escalar força máxima logo mais contra o Cruzeiro, Capri. E falávamos na sexta-feira no Esporte em Debate, né, Pretzel? Eu vejo esse jogo muito, muito importante, não só na questão do ponto de vista da luta pelo título do brasileiro, porque o Palmeiras, tudo bem, não é? Ontem o Flamengo perdeu, vai falar, se perder hoje, continua líder, mas tem toda uma questão anímica aí, não é? Então, hoje o Palmeiras precisa vencer para dar moral nessa luta, na sequência da luta pelo título do Campeonato Brasileiro, mas principalmente olhando lá para quinta-feira, para o jogo contra a LDU. Porque se o Palmeiras tem hoje um desempenho ruim, um jogo fraco, o Cruzeiro ganha, para o jogo de quinta-feira esse cenário também acaba sendo muito ruim. Então acho que hoje o Abel Ferreira está pensando na partida, claro, na vitória que é fundamental, mas também dá moral para o time para o jogo da quinta, hein, Pretzel? Eu tenho certeza que sim, né? Quinta é outra perspectiva. Quinta você entra tomando 0-3, você tem que virar. Quinta é um jogo intenso. A frase do Abel Ferreira logo depois do jogo, que 90 minutos no Allianz Parque são um longo tempo, e é verdade. É muito tempo para que o Palmeiras consiga reverter. Então eu acho que quinta-feira é outro tipo de competição. Hoje o Palmeiras pode trabalhar o jogo normal, pode ter a posse de bola, pode dominar o jogo, e se ganhar por 1-0 é goleada. Tá espetacular se vencer o jogo por 1-0, que é o que o Palmeiras precisa ganhar o jogo hoje. E até um empate, dependendo das circunstâncias, não é nada absurdo, não é um mau resultado se o jogo for complicado. Ponto. Quinta-feira é outro esporte. Outro esporte que eu brinco, porque tu entra tomando 0-3, e aí tu corre contra o relógio, tu vai ter um apoio imenso da torcida, mas tu vai ter um adversário muito experiente e que já ganhou do Flamengo, que já eliminou o Botafogo, eliminou o São Paulo e fez 3-0 no Palmeiras. Esse adversário merece respeito, apesar de eu achar que o Palmeiras tem toda a condição de reverter um 3-0, Capri. Por isso que hoje é importante e fundamental o torcedor do Verdão jogar junto com o time, empurrar o time, dar aquela moral, dar aquela força para a equipe lá, empurrar o time mesmo para encher essa boleirada de brios para o jogo da próxima quinta-feira contra a LDU. Parada duríssima, mas estamos falando do Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, não é? E já tá cheio aí, já tá cedo ainda, não é, PDV? Acho que ainda tem muita gente para lotar o estádio ainda não tá cheio o Allianz Parque não, né? Eu cheguei por aqui, Capri, um pouco antes das 6, e a movimentação era boa, né? Porque aqui é uma região que o torcedor chega,
tem os restaurantes, os bares, então a movimentação já era boa. Agora está ainda melhor, teremos casa cheia aqui, como eu disse, ontem o Allianz Parque recebeu o show do Guns N' Roses, o pessoal desmontou tranquilamente o palco nas últimas horas, então o estádio está inteiramente à disposição do torcedor, todos os setores. Já vejo aqui movimentação nas arquibancadas, muita família, né? Algumas placas ali, ó, pessoal pedindo camisa pro Rafael Veiga, com bandeira do Palmeiras. Então, a expectativa é de um ótimo público, movimentação já boa aqui no entorno do Allianz Parque. 1h14 para começar a partida, para a bola rolar por aqui, viu, Capri? Boa. E quem vai apitar o jogo aí, PDV? Rodrigo Klein. Rafael Rodrigo Klein apita o jogo, auxiliado por Rafael da Silva Alves, Eduardo Gonçalves da Cruz, todos do Rio Grande do Sul, e no VAR o Daniel Nobre Bins. Eu gosto dele, eu sei que você tem algumas questões aí contra o Rafael Klein, Pretzel, mas eu acho que se ele não inventar, tem chance de passar despercebido no jogo. Acho que a melhor característica dele é que ele é gaúcho. Desculpe eu falar só sobre isso. Agora, evidentemente que... Não, pera aí, mas como assim? Não, pera aí. Tu tá de brincadeira. Quer dizer que só ele que sabe apitar o jogo. Não, só porque ele é gaúcho. Claro que eu tô fazendo essa ironia, né? Porque, porque o Brasil teve um dos grandes árbitros gaúchos da história, que foi o Carlos Simon. 3 Copas no Mundo consecutivas. Ninguém conseguiu isso, né? Michel Lopes tá concordando comigo aqui, tá elogiando o Carlos Simon. Então, um abraço para ele, que é nosso ouvinte diário. Então, só quero dizer que o Klein apareceu muito bem, mas depois que botou o escudo da FIFA, esse escudo aí, Capri, tu consegue bordar na 25 de março ali? Pode ser, né? Esse escudo de vez em quando atrapalha, viu? Porque o cara dá uma mascarada, viu? Ele vira meio que autoritário. Mas ele é um bom árbitro. Ele não tá entre os piores, não, viu? Vamos ver. Acho que a arbitragem tem chance de passar despercebido hoje, que é o que a gente mais quer, né? Já passou assim Botafogo e Santos, né? Tomara que não tenhamos nenhum problema com o Rafael Klein hoje no Allianz Parque. Mas olha, o Pretzel, pra você, quem vai ser campeão brasileiro? Olha, é uma boa pergunta. E não é uma pergunta fácil de responder, mas eu não fico em cima do muro. Pra mim vai ser o Palmeiras. Pra você, o Palmeiras passa pela LDU na quinta-feira? Não. Caramba, aí não. De 0 a 10, a chance do Palmeiras passar no Allianz Parque. Eu acredito que pode. Eu acabei de falar, né? Debatendo contigo sempre. 90 minutos no Allianz, como disse o Abel Ferreira, são um longo tempo. Só que você tem que tirar um 0 a 3. Pelo que eu vi na história, o Palmeiras nunca virou um 0 a 3, né? Nunca virou um 0 a 3 em competições sul-americanas. Então sempre tem a primeira vez. E do outro lado tu vai ter um adversário calejado, um adversário que tecnicamente assim não é um espetáculo, mas é um time que vem com uma vantagem muito grande. Então esse jogo vai ser uma picotada, quem vai apitar vai ser o Vilmar Roldan, que ele apita o jogo do jeito que ele quer, ele leva o jogo do jeito que ele quer, né? E a LDU vai travar o jogo. Vai demorar para bater o arremesso lateral, o goleiro vai dar aquela esquentada e tal, vai tentar enervar o Palmeiras. É possível, mas tu pediu uma nota de 0 a 10 para a possibilidade do Palmeiras passar pela LDU. 6. Nota... é uma boa nota então. É uma boa chance. São duas coisas, eu acho que é possível. Agora tu me perguntou se vai, na minha opinião, né? Não. Não, mas você acha que o Palmeiras tem 60% de chance de avançar? Tem, mas eu acho que não vai razoável. Acho que não vai conseguir, apesar de toda a nossa fé e tudo. Estaremos no Allianz Parque para trabalhar no jogo com a brilhante narração do Ulisses Costa. Claro, certamente, sem dúvida. Ele está lá registrando tudo isso, mas o fato é que nós vamos ter um jogo, daqueles jogos, né, na quinta-feira, daquelas partidas ali que... louco. Vai ter que ter... Torcedor palmeirense, se puder, passe antes do cardiologista, faça os testes ali, os exames, para ver se está tudo bem, está tudo em ordem, porque vai ser jogo para cardíaco. Jogo para cardíaco. E se passar, não é, Pretzel? Eu tenho a impressão que se o Palmeiras passar, eu também acho que o Palmeiras não vai passar. Bem da verdade, eu tenho essa sensação. Também acho que não. Mas se o Palmeiras passar, nos pênaltis, né? Eu acho que... faz uma diferença ali de 3 gols e leva para os pênaltis. Eu acho que é o mais lógico, né? Realmente é o mais lógico.
Então, você tem toda a razão. Agora, se o Palmeiras virar em cima da LDU, aí eu acho que é difícil até tirar o título da Libertadores do Palmeiras, né? Porque vai crescer de uma forma realmente espetacular. O Elias está reclamando, o Simon foi um grande fanfarrão contra o Palmeiras. Tá de brincadeira, Pretzel. Mas o Simon é meu amigo pessoal, nós nos formamos juntos na mesma turma de jornalismo. O Simon é jornalista profissional. Eu gostava dele como árbitro. Errou como todos. Ele errou contra o Corinthians e Brasiliense, ele errou. Ele errou no Fluminense e Palmeiras, ele errou, que depois ele admitiu que errou. Então, eles erram bastante, né? O Armando Marques errou na contagem, né, Capri? O maior erro da história, né? Foi. Errou na contagem, teve faltou na aula de aritmética e errou na contagem, mas... Final do Paulista de 73, Santos e Portuguesa. E a Portuguesa malandramente correu, foi embora, e quando foram chamar os jogadores, o Portuguesa já tinha ido embora. Não tem volta para cobrar pênalti. Já foram embora, não tem mais ninguém no vestiário. Técnico Otto Glória, certinho. Exatamente. Enfiaram todo mundo. Eu preciso tomar banho, professor. Não, banho nada. Entra no ônibus aí e vambora. Entra aí e desaparece. 5 minutos depois que o Armando Marques apitou o final do jogo, errando a conta, a Portuguesa já estava lá no Canindé de volta. Não tinha mais como fazer. E aí tiveram que dividir o título. Que vexame, né? Mas histórias pitorescas do nosso futebol. E nem por isso o Armando Marques não é considerado o melhor árbitro do Brasil, né? Da história, para muitos, considerado. Para muitos, o melhor árbitro da história. Para mim, foi o Romualdo Arp Filho. Para mim, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, de todos que eu vi, para mim o Dulcídio foi o maior árbitro de todos. Apesar daquela polêmica dele na final do Campeonato Paulista de 1977, né, que muita gente faz a ilação de que o Dulcídio estava comprado, porque ele expulsou o Rui Rei, uma expulsão absurda e tal, mas o Dulcídio, eu tive a oportunidade de conversar com o Dulcídio uma vez sobre isso, e o Dulcídio tinha muita mágoa sobre isso, né? Ele tinha uma mágoa enorme, gigante, porque o Dulcídio morreu meio que na miséria ali, não é? Ele morreu na miséria não, mas uma situação ali complicada, difícil. E ele falava, acho que se eu tivesse botado a mão no dinheiro, estaria numa situação como essa aqui, né? Morreu doente o Dulcídio, infelizmente. Mas, enfim, foi o cara que eu vi ali com mais qualidade. Mas ele era bravo, né? Aquele cara, árbitro bravo ali. Ele foi policial, me lembro agora se civil ou militar. Foi policial. Policial civil, né? É isso mesmo. O Renato Marcília me conta uma história que ele chegou para apitar um jogo em Pelotas, Brasil, e o jogo do Campeonato Brasileiro. Foi Brasil e Flamengo, eu acho. E aí lá em Pelotas, agora o estádio está reformado. Né? Você descia no meio da galera, né? Para entrar no vestiário da arbitragem, né? E aí os caras inventaram de ir para cima dele, ele só puxou a arma, né? Quem vem? E aí foi abrir um clarão, assim, né? Gigantesco. Exatamente. Ele era assim mesmo. Tinha essa característica aí. Não afinava, não. Ia pra cima mesmo. O Robson Souza Moura tá pedindo pra gente falar sobre a atitude do Vinícius Júnior. Eu falei agora há pouquinho sobre isso com o Cláudio Zaidan, mas quero te ouvir também. Sei que você já falou sobre isso com o Capelanes do Concentração, não é? Enfim, Pretzel, mas quero te ouvir porque os nossos ouvintes que estão chegando agora estão com a gente, que também querem saber a sua opinião sobre o piti lá, não é? O chilique do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior tá de brincadeira. Ô Vinícius Júnior, acorda aí, Vini! Fala, Pretzel. Não, péssimo, né? Péssima atitude, a maneira, o chilique que ele... Sabe, ele pode ficar contrariado de qualquer jeito, agora fala lá dentro, né? Da maneira como ele saiu, foi um desrespeito total à torcida, ao treinador e ao Rodrigo que entrou no seu lugar. E aí eu tava comentando com o Pedro Cunha aqui, né, o Capriotti, o Florentino Pérez vendo uma atitude dessas, ninguém é maior que o Real Madrid, irmão, né? Não tá satisfeito? Vamos te vender então, vai embora, vem outro, sem problema nenhum. É assim que funciona no Real Madrid. Então não adianta ser chiliquento desse jeito, né? Realmente não adianta, e foi uma imagem péssima e muito ruim. Né? Horrível. Eu já defendi muito o Vinícius Júnior, muito. Naqueles gestos canalhas contra ele, não é? O Vinícius Júnior foi vítima de crimes. Já defendi muito o Vinícius Júnior, mas hoje o que ele fez é indefensável. Indefensável. E aí ele dá munição para os adversários, né? Ó, tá vendo? Olha lá, a gente fala. Tá aí, ó, o que é o Vinícius Júnior.
A atitude dele foi de uma criança mimada. Não é a atitude de um jogador que foi eleito o melhor do mundo. Pô, jamais viu-se Cristiano Ronaldo com esse tipo de gesto, de atitude, Lionel Messi, até porque eles foram um pouco substituídos ao longo da carreira, é verdade, não é? Mas jamais você vê um cara desse nível, desse porte na carreira, na profissão, fazer o que ele fez. E xingando sem parar. Ele não parou, ele emendou um palavrão no outro, emendou um no outro. Ó, tá de brincadeira. Aí não dá, né? É muito ruim, muito ruim. Precisa jogar bola o Vinícius Júnior. Só isso que ele precisa fazer, jogar bola. Se ele jogar bola, não tem treinador que tire ele do time. Não tem. Se ele jogar bola pra valer, não tem como tirar o cara do time. Não tem, porque se o técnico tira, a torcida vai pra cima, massacra, a imprensa vai pra cima, massacra. Agora ele precisa jogar, senão ele vai ter que ficar reclamando aí e é muito ruim. Até pro Ancelotti, o Ancelotti vendo ele lá reclamar, não é, Pretzel? Pô, imagina o Ancelotti vendo essa cena hoje aí. Queima o filme com o treinador da seleção também, não é? Ah, tu tem razão, numa Copa do Mundo ele não vai ter esse chilique, né? Mesmo no amistoso, o Brasil ele vai enfrentar Senegal e Tunísia, Croácia e França, até a data de junho. Então, antes da Copa do Mundo. Ele não vai ter esse chilique se ele for sacado, né? Então, muita calma, né? Eu não sei, viu? Apenas um sentimento vendo de longe. Será que ele não tá forçando a barra para sair também, né? Para ser vendido? A Arábia Saudita, ele tem contrato até 27. E a Arábia Saudita estão dando um palácio para ele, né? Estão dando já ofereceram valores assim absurdos para ele ser uma espécie de um garoto propaganda, né? Já do Mundial em 34, para ele já chegar e ser a cara do Mundial de 34 e o grande nome da Liga, né? Eu me lembro, tu falou do Cristiano Ronaldo agora, o Fernando Santos, lembra? Colocou o Cristiano Ronaldo no banco na Copa do Catar contra a Suíça. Sim. Ele não falou uma linha, ficou quieto, foi pro banco. Portugal ganhou da Suíça por 6-1. Aí passou para pegar Marrocos, ele deixou o Cristiano Ronaldo no banco, porque não tinha nexo ele, né? Depois da goleada de 6-1 ele botar o Cristiano como titular. Aí o Marrocos faz 1-0, o que ele faz no intervalo? Põe o Cristiano no jogo, para tentar virar, né? E aí Portugal não consegue virar, e o que acontece com o treinador logo depois do jogo? É demitido. Então, então tem umas coisas também engraçadas, né? Mas o Cristiano Ronaldo não reclamou, não foi para a imprensa reclamar do Fernando Santos e não foi derrubar o treinador, né, Capri? Você tem toda a razão. Claro. Não, porque imagina, esses caras são gigantes, né? Cristiano Ronaldo, Messi, eles sabem o tamanho. Eles sabem que uma atitude como essa não pega bem. Não pega bem. Aí alguém tem que chamar lá o Vinícius Júnior e falar: Vinícius, você tá de brincadeira. Pede desculpa amanhã. Convoca lá uma coletiva ou vai nas suas redes sociais lá e pede desculpas. Tem uma atitude gigante que você não teve ao xingar todo mundo lá no campo e peça desculpas. Aí pelo menos você dá uma amenizada na situação e mostra um pouquinho de grandeza. Porque hoje o gesto dele foi muito ruim, muito ruim. Eu fiquei decepcionado, para falar a verdade, com o Vinícius Júnior. E ele dá munição aí para os adversários que reclamam dele, né? Do comportamento dele dentro de campo também. Ó, mais um erro histórico do Armando Marques. Me lembra que o Paulo Monteiro, ele tá em Bournemouth, na Inglaterra. O Armando anulou um gol legítimo do Leivinha contra o São Paulo, é verdade. Na final do Paulistão de 71, onde o Leivinha faz um gol de cabeça e ele marca toque. Isso que foi com a mão do Leivinha, lembra disso? E sim. O Leivinha fez um gol de cabeça, né? É verdade, foi mesmo. Muito bem, atenção, Paulo do Vale, alô PDV, o quinto sinal marcou 7h30 da noite. Será que já temos o Palmeiras? Sim. Será que o Verdão já está escalado, PDV? Escalado, Capri, aqui no Allianz Parque, hein? Acaba de sair, tá fresquinha a escalação do Palmeiras. E é o seguinte, ó, o time tem 3 novidades com relação à equipe que entrou em campo na quinta-feira e perdeu para a LDU em Quito. Uma forçada, né? O Piquerez tá suspenso, dá lugar ao Jefté na lateral esquerda do Palmeiras. A segunda novidade, sai Emiliano Martinez, entra Bruno Fux. Ou seja, o Fux hoje fazendo ali uma função de volante no meio-campo do Verdão. Esta é a segunda novidade. E a terceira, aquilo que a gente já projetava, a saída do Veiga para a entrada do Maurício.
Portanto, o Palmeiras tem Carlos Miguel no gol, camisa 1, Kelvin 12 na lateral direita, a defesa tem 15 Gustavo Gomes, 25 Murilo, Jefté na esquerda, camisa 6, meio de campo com o Bruno Fux, camisa 3, Andréas Pereira, camisa número 8, Maurício veste a 18 e aí mais à frente então Vitor Roque e Flaco Lopes, Vitor Roque número 9, Flaco Lopes 42, Felipe Anderson camisa 7. O Verdão está escalado aqui no Allianz Parque, Capri. Dá um repetequinho aí, vamos lá, PDV. Vamos lá, ó. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Jefté, Bruno Fux, Andréas Pereira, Felipe Anderson, mais à frente, Maurício, Vitor Roque e Flaco Lopes, o Palmeiras escalado por Abel Ferreira. Gostou do Palmeiras aí? É time titular, hein, Pretzel? Titular, força máxima, tá correto o Abel Ferreira. O Fux foi muito mal contra o Flamengo no Maracanã, levou um banho do Pedro no 1 contra 1, mas vinha fazendo um bom trabalho. Então ele vai jogar como volante, como ele jogou contra o Juventude, por exemplo, como ele jogou ele jogou 2 partidas como volante. Então acho que é interessante isso, ele tem uma boa saída de bola. E quando o Palmeiras não tiver a bola, ele recompõe até como um terceiro zagueiro para fechar em cima do meio de campo do time do Cruzeiro, em cima do Matheus Pereira também, que é muito bom jogador. Então acho que foi coerente o Abel Ferreira com a escalação. O jogo hoje é excelente. Se o Palmeiras ganhar, ele abre 3 pontos para o Flamengo, praticamente tira o Cruzeiro da briga e ele fica com 2 vitórias a mais do que o Flamengo. Então isso também já chama muita atenção, porque o número de vitórias é o critério de desempate. Então, teoricamente, o Palmeiras fica 4 pontos à frente do Cruzeiro, à frente do Flamengo, teoricamente, se isso realmente acontecer. Então, a vitória hoje é fundamental e acho que a torcida entende isso também, sabe que o jogo de hoje tem um peso enorme, muito parecido com o jogo da quinta-feira. Muito bom. E o Cruzeiro tá definido também, ô PDV? Ó, Cruzeiro definido, Capri, vamos lá, ó. 1 Cássio no gol, 12 William, 15 Fabrício Bruno, 25 Vijalba, meia dúzia Kaique, retornando de suspensão, 29 Lucas Romero, 16 Lucas Silva, 88 Christian, 10 Matheus Pereira, 94 Wanderson e 19 Caio Jorge, que também volta de suspensão. O Cruzeiro escalado por Leonardo Jardim, Capri. Repeteco do Cruzeiro, vai lá, PDV. Cássio, William, Fabrício Bruno, Vijalba, Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. É time titular também, porque é claro, né, Pretzel? Não dá pra pensar em outro time, senão acaba hoje o brasileiro pro Cruzeiro, né? Força máxima com a volta do Cássio, né? O Léo Aragão jogou contra o Fortaleza no sábado, o Cruzeiro jogou sábado passado, então ficou 7 dias aí sem bola pra jogar contra o Palmeiras domingo, 8h30 da noite. Aí volta o Caio Jorge, o Wanderson titular absoluto, meio de campo também completo o Cruzeiro. Força máxima em campo pra enfrentar o Palmeiras, promessa de um grande jogo. É isso aí. Mandar um abraço ao meu amigo Lug, grande torcedor do Palestra, tá chegando no Allianz Parque, dos maiores esgrimistas do Brasil. O Lug tá chegando lá para empurrar o Verdão. É isso aí, Lug, muito obrigado. Tá desejando aqui uma excelente jornada para todos nós, muito obrigado. E fica ligado com a gente aí, empurrando o Verdão no Allianz Parque. Aproveito para abraçar os meus amigos palmeirenses também, sempre ligados na Bandeirantes, o Ronaldo Filiolo, doutor José Armando Mangione, um dos maiores cardiologistas do Brasil, também ligado aqui na Bandeirantes, grande Mangione, valeu Manginho, empurrando o Verdão aí, grande torcedor do Palmeiras. Alô, Toninho, grande Toninho, o Totó é torcedor do Verdão e hoje tá empurrando o Palmeiras também, valeu Totó, bom jogo aí, vamos lá, empurrando o Palmeiras aí. Tem mais gente conosco também, como sempre, Cláudio Janone, mais um palmeirense aí empurrando o Verdão. Valeu, Janone. Muito obrigado pela audiência. Grande Janone. Carlos Tesser. Olha o Tesser aí. Mais um... Ô, Tesser, segura o amendoim aí, pelo amor de Deus, hein, Tesser?
Segura o amendoim aí, não vai não, empurra o Verdão aí, precisa da torcida hoje e na próxima quinta-feira. São 7h35, daqui a pouquinho Ulisses Costa na melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil para Palmeiras e Cruzeiro. Venham com a gente, já estamos com a nossa live no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aliás, um abraço aqui a todos vocês que estão conosco. Nestor de Azevedo Costa, José Melo, Mariceu, José Melo, o Gabriel Fickman, Benê Baeza, tem aqui chegando conosco também Wagner Alex 7.7, valeu Wagner, aqui um abraço ao Ronaldo Silva, abraço também ao Coppola e tanta gente que tá chegando com a gente, Eduardo Borghese, é isso aí, tá em Americana, aí Borghese, Americana, interior de São Paulo, conheces Americana, Pretzel? Conheço, fui uma vez lá. Tá. Chegou a fazer jogo do Rio Branco lá em Americana? Não, eu fui lá por uma outra questão, a questão particular. Aliás, Rio Branco, hein? Puxa vida, que saudade do Rio Branco de Americana. Grandes jogadores revelados para o futebol brasileiro. Grandes jogadores, né? Aliás, o que revelou de volante o Rio Branco de Americana, só volante bom, volante de seleção brasileira. Flávio Conceição, por exemplo, revelado pelo Rio Branco de Americana. Muitos jogadores, muitos craques revelados pelo Rio Branco. Pena que o Rio Branco acabou. Pena que terminou aí, não é? Acabou o Rio Branco. Mas quantos jogos aí, quantas partidas realizadas lá em Americana, nessa simpática cidade. Abraço aqui também ao Nicolas AIG. O Mariceu tá perguntando aqui do seu IPTU, ô Pretzel. Não mexe com isso, Mariceu, por favor. Deixa o Pretzel quieto, tranquilo, domingo. Vai lembrar de IPTU no domingo. Eu quero desejar. Você tá de brincadeira. Quero desejar um ótimo final de noite pro prefeito Ricardo Nunes. Que ele, antes de dormir, que ele ponha a mão na consciência e revogue esse projeto absurdo, esse projeto que é lesivo ao povo sobre o aumento do IPTU. Prefeito, põe a mão na consciência, prefeito. Por favor. Não adianta, o carnezinho já tá pronto, já daqui a pouco começa a chegar, já vai chegar na tua casa aí, Preto. Eu quero carnezinho dizer o seguinte, no IPTU já tá pronto lá, não adianta, agora não adianta você clamar por redução no preço por prefeito, não vai abaixar. Os melhores empregos do mundo são os dos políticos, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores e o presidente da República e ministros, certo? Sei. São os melhores empregos do mundo, infelizmente. Querias ser ministro de Estado? Jamais. Eu não duraria 2 minutos em Brasília. Certo? Quiçá uma hora, entendi. Eu não duraria. Certo? Entendi. Um abraço aqui ao Rodrigo Hernandes, está ouvindo a gente em Nashville, lá no Tennessee, nos Estados Unidos. Valeu, Rodrigo, um abraço a você. Muito obrigado pela audiência, um abraço ao José Melo. Alô, Aníbal Batista da Silveira, tá dizendo que o Palmeiras vai ganhar do Cruzeiro hoje por 2-0. Delina Narrador, valeu, Delina, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá me mandando aqui os parabéns pelo meu aniversário essa semana e dizendo que o filho dele, o Gustavo, no dia 22 se forma no ano que vem em jornalismo. Valeu, Delina, sucesso para você e para o seu filho também. Um grande abraço a todos. Aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, Eduardo Scalite, tá no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Cícero Peixoto, valeu Cícero, muito obrigado, um abração pra você também. Mais um destaque do Palmeiras, mais uma informação do Verdão, às 7h39, faltam 20 minutos para as 8 da noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, tem ele, Ulisses Costa, e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Ronaldo Silva, já falamos. Do Hendrick não, só do Vinícius Júnior. Daqui a pouquinho a gente fala do Hendrick. Eu quero mais um destaque do Verdão. Fala aí, ô PDV. Vamos lá, Capri. Inclusive, hoje o Palmeiras volta a estampar a marca da CIMED no omoplata até dezembro de 2027. Um novo contrato aí que deve render 57 milhões aos cofres do Palmeiras, que tem uma camisa aí avaliada em mais de 150 milhões de reais por ano com relação aos patrocínios para a temporada. Aproveitando também, Capri, para passar o banco do Verdão
porque o Abel Ferreira, né, tem esse jogo de quinta-feira pela frente, que é importantíssimo, né, e deve fazer algumas mudanças dependendo de como o jogo pintar por aqui. Então, ó, ele tem o Lomba à disposição no banco, o Cauã, o Giai, o Bruno Rodrigues, o Mikael, Facundo Torres, Sousa, Veiga e Emiliano Martinez, que perderam aí a vaga de um jogo para o outro, o Alan e também o Benedetti, jogadores que estão à disposição do Abel. E olho também no banco do Cruzeiro, Capri, com o Arroio, né, que é um atacante, inclusive foi destaque aí do último Mundial Sub-20, está à disposição do Leonardo Jardim, viu, Capri? Boa, PDV. A cabeça de área do Palmeiras tem tirado o sono aí do Abel Ferreira, né, Pretzel? Porque o Aníbal Moreno parou de jogar no nível que ele vinha jogando e parece que é uma função ali, uma posição que tem tirado o sono do português, não tem não? Tem, mas o Aníbal Moreno, que no ano passado eu até falar, parecia que ele estava há 10 anos no Palmeiras, a maneira como ele começou. Esse jogador, depois daquela cabeçada na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, ele se diminuiu bastante, mas bastante mesmo. E o Martinez, que eu até critiquei o quanto o Palmeiras pagou por ele na sua contratação, começou mal, mas depois foi se ajeitando. Só que é um volante de imposição física, não é um volante de saída de bola. É um volante de marcação. Então o Palmeiras precisa de um volante de saída de bola. Então o Bruno Fux foi sendo colocado nessa função, para mim hoje é o mais aceitável para isso, para ter pelo menos uma saída de bola mais interessante com a bola no chão. Um abraço aqui ao Zé Fervendo lá em Araraquara. Ei, Zé Fervendo, valeu, um abraço a você. Ao repórter cinematográfico, tá dizendo aqui, grande Rádio Bandeirantes, eu no campo transmitindo aqui, repórter cinematográfico e ouvindo a Bandeirantes com fone de ouvido. Valeu, meu amigo, bom trabalho pra você aí também, um abraço. Edu César, olha aqui o Edu César dizendo, ô Pretzel, que tá ouvindo a gente pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que entrou em rede agora às 19h40, ao término da jornada de Grêmio e Juventude, que teve a narração do Daniel Oliveira, os comentários do Ribeiro Neto, com Luiz Henrique Benfica também ali nos comentários e mais companhia bela. Põe aqui o Edu César. Olá, tamo lá em Porto Alegre, você que diariamente está na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, hoje também estamos lá com você e com todo o nosso time. Sou fã do Edu César e amanhã, ao meio-dia, apito final, 2 horas de debate, programa tradicional na hora do almoço, o melhor programa de rádio que tem no Rio Grande do Sul. E aí o Daniel sofre também, porque no conteúdo é um amasso, viu, Capri? Ele sofre. Mas lá você não tem muito conteúdo não, né, Pretzel? Lá falta conteúdo, não, né? Lá eu tenho que fazer com uma prótese na coluna o programa, né? Para carregar o programa de segunda a sexta, então. Tá bom. O Marcelo Henrique Vicente tá reclamando do horário do jogo aqui, tá dizendo, Capri, Pretzel, esse horário de domingo pro futebol é um crime, 8h30. Não dá, jogo de domingo tem que ser 4, 5, até 18 horas. Eu concordo com você, Marcelo Henrique, eu concordo. Porque domingo à noite o cara já tá pensando na segunda-feira, não é? O cara que tem que trabalhar na segunda, acordar cedo. Ah, não dá, não é? Pra ir dormir 10h30 da noite, acordar cedo na segunda. Eu tô com você. Tem que ser no máximo aí, ó, até 6h30. Até 6h30, beleza. Depois disso, já não dá. Principalmente o torcedor que vai no estádio. Você tá ouvindo em casa, tá tudo bem. O cara tá em casa ouvindo ali, tá sintonizado na Bandeirantes, tá tudo certo. Tá em casa, tá relaxando, tá tranquilo. Mas pro cara que vai pro estádio, domingo, 8h30 da noite, o jogo acaba às 10h30, pô, ele chega no domingo em casa, sei lá eu, 11, 11h30, meia-noite. Tá doido. Esse horário o cara já quer estar dormindo, já comeu a pizza dele e já tá pronto pra trabalhar a semana inteira, né, Pretzel? Eu sei, mas assim, ó, tudo bem, por exemplo, nós começamos a trabalhar hoje cedo, né? Nossa programação começou com fôlego, vai até a meia-noite. O domingo faz parte da nossa vida. Agora, o jogo só é 8h30 por uma razão. Porque os clubes aceitam a determinação da tabela e de quem tem os direitos de TV. Então não adianta o torcedor reclamar, entende o que eu quero dizer? Quando a TV tiver essa força e merecidamente ela participa da composição da tabela, esquece, irmão. Porque os presidentes concordam com isso, porque os valores pagos são muito altos. Isso vale para qualquer torneio, hein? Vale para qualquer torneio. Se tu for ver a La Liga hoje, a Bundesliga, certo? O campeonato italiano, dificilmente tu tem jogos no mesmo horário hoje. A tabela começa na sexta-feira e vai até segunda-feira. Premier League. Então, dificilmente tu tem grandes jogos no mesmo horário. Então, isso para mim, sinceramente, é absolutamente normal que o jogo de hoje seja num horário diferente dos demais.
Tem que fazer conta aí, né? Porque foi... Palmeiras jogou lá na quinta-feira, aí pega voo, pega avião, mas é duro, né? Não é fácil. Tem a impressão que ninguém gosta desse horário, mas aí tem que acabar fazendo os ajustes aí, fazendo as correções todas que precisam ser feitas. Me dá mais um destaque do Cruzeiro aí, PDV. Me conta mais uma informação do time mineiro aí que hoje vai pro tudo ou nada aí. Fala aí, PDV. É verdade, Capri. Inclusive, ó, o Cruzeiro, como visitante, enfrentando o Palmeiras nos últimos anos, não vem conquistando bons resultados. Não vence desde 14 pelo Campeonato Brasileiro, quando foi campeão do Brasileirão. Em 18, acabou sendo a última vitória do Cruzeiro como visitante contra o Palmeiras, mas na Copa do Brasil. Aquele ano também o Cruzeiro foi campeão. Ou seja, o Cruzeiro vencendo na Casa do Verdão é sinônimo de título. E hoje, uma vitória por aqui pode recolocar o Cruzeiro nessa briga. Repetindo, né? O Verdão tem 61 pontos, o Palmeiras tem 61, o Flamengo tem 61 pontos também, e o Cruzeiro vencendo vai a 59, se recolocando de vez na briga pelo Campeonato Brasileiro. Então, Leonardo Jardim tem o jogo de hoje como uma grande decisão e quem sabe o Cruzeiro quebrando esse tabu aqui no Allianz Parque, viu, Capri? Vamos ver aí, né? Chance do Cruzeiro, esse Cruzeiro que precisa de títulos, né? Precisa fazer caixa também, porque gasta muito, né, o Pretzel? Precisa botar dinheiro no cofre, né? Ou na Copa do Brasil, ou no Brasileiro. Precisa render título o time, né? Tem um mecenas, que precisa também faturar. Agora, o projeto do Cruzeiro é muito claro, certo? O Paulo Pelaipe, um abraço para ele, que está no Allianz Parque nesse momento. Eu conversei com ele já, ele me falou, a nossa ideia, primeiro, é uma vaga direta na Libertadores, para o Cruzeiro voltar a disputar a Libertadores. Isso para mim já está praticamente garantido. Só que essa conversa que eu tive com ele foi um mês atrás, quando o Flamengo e Palmeiras estavam mais à frente do Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro pode diminuir a diferença para 2 pontos, mesmo que fique com um jogo a mais, já que o Flamengo tem que pegar o Sport e o Palmeiras tem que pegar o Santos, em jogos atrasados. Então, deram sopa hoje, deram uma chance para o Cruzeiro encostar definitivamente em Flamengo e Palmeiras. Mas a vaga para a fase de grupos da Libertadores já está garantida e ainda tem a possibilidade de ganhar a Copa do Brasil, onde o Cruzeiro é o maior vencedor com 6 conquistas. Mandar um abraço aqui ao Harry Finger, grande Harry Finger, lá em Ilhabela, ouvindo a gente. O Harry é colunista do Fôlego, é maratonista aquático. E ele tá feliz porque hoje ele falou que não tá precisando fazer muita conta com o Santos dele, não. E tá dizendo que a Capirã tá chegando. Tá mesmo, hein, Harry? O Harry, que é o embaixador da Capirã em Ilhabela já há vários anos. Ele é o organizador da Capirã lá em Ilhabela. Mas ele dá uma respirada aliviada com o Santos, mas eu não ficaria tão aliviado com o Santos não, viu, Pretzel? Porque o empate hoje ainda tá muito distante. O Santos tem 27 pontos em disputa e precisa fazer 13. Então, 50% de aproveitamento, coisa que o Santos não fez até aqui. Aí é dureza. O Santos tem Palmeiras 2 vezes, uma na Vila, outra no Allianz. Aí tem o Flamengo no Maracanã, o Cruzeiro na Vila, o Fortaleza na Vila. O Santos tem também o Mirassol na Vila, o Inter no Beira-Rio e o Juventude em Caxias. O Juventude provavelmente já rebaixado na penúltima rodada. E o Sport também, ainda tem o Sport. Então assim, ó, o Santos ele tem, teoricamente, 3 jogos fáceis, teoricamente. Eu diria 4, viu? Porque o Inter em Porto Alegre também, hoje o Santos é melhor que o Inter. Então 3 jogos e meio. Calma, 3 jogos e meio fáceis, não, certo? O Inter tá lutando também contra o rebaixamento. Só deixa eu terminar minha tese. Então 3 jogos e meio mas fáceis. O senhor tá menosprezando a força da camisa do Inter. Aliás, nesse momento, o vice de futebol José Paulo Bisol acaba de escrever no Twitter uma série de coisas a respeito do Inter, do que o Inter precisa fazer. E eu mandei uma resposta bem humilde para ele. Tem um mínimo de coloradismo e peça para sair imediatamente junto com toda a diretoria. Vocês não deram certo. Seja humilde e saia. É só isso que eu peço, certo? O José Olavo Bisol, nesse momento. É isso que eu só peço, né? Ele não sai. Nem ele, nem o D'Alessandro e nem o André Mazzucchi. O André Mazzucchi caiu com o Santos 2 anos atrás. Eles não saem. Os caras não largam o cargo, eles são incompetentes, certo? Eles não têm um mínimo de humildade e eles continuam lá. Mas dito isso, o Santos tem 3 jogos e meio fáceis. No mais, a tabela realmente não é fácil. Então,
É jogo a jogo, viu, Capri? Jogo a jogo, jogos dramáticos, rodadas impressionantes. Nós temos no fim de semana que vem Cruzeiro e Vitória em BH, Inter e Galo no Beira-Rio e temos também Santos e Fortaleza em Santos. Jogos que são dramáticos na semana que vem. Calma, Pretzel, calma. Calma o quê? Tu Manda tá um tão abraço debochado aqui. também. Tu e o Capelanes são Não, debochados. Como certo? debochado? O Capelanes, o time dele não consegue ganhar do Amazonas lá e fica debochando de mim. Certo? O E senhor tu, tá desprezando e tu até a força ontem, do até a bola Internacional. rolar ontem em Salvador, tu também tava perigando também. Então vamos devagar. Não, nada de perigando. Tem nada de perigando. O senhor não pode menosprezar a força, a camisa do Inter desse jeito. Calma. Mandar um abraço aqui ao Roberto Freire, palmeirense, está lá na Austrália, dizendo que o horário para ele é perfeito, em Brisbane, 9h30 da manhã da segunda-feira. É bom, né? Um joguinho segunda de manhã aí, né, meu amigo? Né, Roberto? É Joguinho bom, 9h30 da manhã é bom, hein? Uma segunda-feira. Aí sim. Pô, acorda pra ver um jogaço dessa. Coisa maravilhosa. Deixa eu dar um abraço Aí aqui, ó. Aí é bom. Ó, Leonardo Sonza, o Leonardo Sonda, perdão, Calhau Dornelles e o Leonardo Mol, eles estão voltando da Arena do Grêmio e estão ouvindo a gente. Um abração para os três grandes colegas lá em Porto Alegre. Um abraço aqui, audiência qualificada. Paulo Turro, ó, tá em São Paulo nos ouvindo. Meu amigo, na audiência aqui, estou em São Paulo. Um grande abraço. Um abraço para ti, Turra. Sempre um prazer falar contigo. Grande figura, né? Então, atenção, José Olavo Bisol. Saia! Vá para casa. Você, o D'Alessandro, o André Mazuco vão embora do Inter. E o presidente só não renuncia porque não dá, porque tem mais um ano de gestão. Porque esse também tinha que ir embora. Se eles forem um pouquinho colorados, só um pouquinho, sabe? Só um pouquinho numa autocrítica, eles vão embora amanhã. Anunciam a saída de todo mundo. Mas como eles são soberbos, isso não vai acontecer, Capri. O Internacional vai se salvar, vai ficar na Série A e vai calar a boca de Alexandre Pretzel. Vai calar Alexandre Pretzel. Isso não é calar a boca, cara. Viu? Ficar na Série A é uma obrigação. Ficar, pelo amor de Deus, estar ameaçado de rebaixamento é uma vergonha com o que gasta. Contratar um jogador de Série C é brincadeira isso. Mas eu tô tranquilo pra falar, porque eu falei quando parou o campeonato no mês de junho pra Copa do Mundo de Clubes, que tinha que trocar o Roger, mantiveram e tá isso aí agora. O Ramon diz, o Bibo pai e o Bob Filho estão apavorados, eles não sabem o que eles vão fazer. Ô, Pretzel, para. Deixa a família Dias lá. Eles salvaram o Corinthians no ano passado, vão salvar o Internacional esse ano também. Calma. Aquele Corinthians é muito mais time que o Inter atual. Mas muito mais time. Brincando. Claro que tinha. Isso, claro que era tinha. Um time mais ou menos. Como mais ou menos? Tinha o Memphis Depay, tinha o Garro. Tinha os caras que estão aí, estavam ano passado com ele. Pô, calma, Pretzel. Agora o Cadu foi ousado aqui, ele tá dizendo, o Mirassol será campeão brasileiro de futebol, o Cadu de Jundiaí. Não é absurdo. Aí tá... É difícil, mas não é absurdo. É difícil, mas não é absurdo. O Mirassol é o time melhor treinado do Campeonato Brasileiro. Eu acho que sim. É o time mais bem treinado. Eu acho que sim. É impressionante como você olha o Mirassol jogar, os caras sabem o que eles precisam fazer em campo. Eles têm uma noção tática incrível. É um time extremamente bem treinado. Não tem as estrelas que tem o Flamengo, tem o Palmeiras, não é? Mas é um time que taticamente é um estouro. É impressionante como é bom de ver o Mirassol jogar. Eles sabem o que fazer. Na minha seleção do campeonato hoje, meu comandante, eu colocaria 2 jogadores do Mirassol. O zagueiro Gemes e, atenção, eu tenho que me render à temporada dele. O lateral Reinaldo. Eu colocaria esses 2 na seleção. O Reinaldo tá jogando muita bola, é o melhor lateral do campeonato mesmo. É o melhor lateral do campeonato. Um abraço aqui ao Vanderlei Santos, tá ouvindo a gente em Taciba, no interior de São Paulo, região de Presidente Prudente. Valeu, Vanderlei, muito obrigado pela audiência por aí, hein? Isildo Vantin, Cláudio, tá dizendo aqui, boa noite, Pretzel. É isso aí, valeu, Cláudio, obrigado. Benedito Silva, quem cai, Inter ou Santos, tá perguntando aqui. Não sei, acho que os 2 vão se salvar. Nada contra o Vitória vai cair. Nada contra o Vitória, mas pro bem do futebol, nenhum dos 2. Desculpa, Vitória. Desculpa, Jair Ventura, mas pro bem do futebol, nenhum dos 2. Tá bom. E o Edu César lembra que o Reinaldo tá suspenso pro sábado, pro jogo do Mirassol, que vai enfrentar o Botafogo em Mirassol. É uma baixa importante.
Baixa pesada mesmo. Atenção, Paulo do Vale, 7h55, 35 minutos para a bola rolar e para o Ulisses Costa soltar a voz na narração desse jogaço de bola. Quero um panorama aí, Allianz Parque, tá enchendo, tá fervendo, já tem aquela atmosfera aí do torcedor empurrando o time, PDV. Tá lotado, Capri, Allianz Parque lotado neste momento, tem muito torcedor ainda pro lado de fora, terminando de tomar aquela cervejinha, né, o estado de São Paulo aí avalia nos próximos meses a liberação dentro dos estádios de novo, que pode atrair o torcedor um pouco mais cedo para uma festa já em campo, mas o Allianz hoje deve receber aqui um dos melhores públicos da temporada de 2025, não só pela campanha do Campeonato Brasileiro que pode culminar num título, mas também porque o torcedor entende que é um momento de apoio, de apoiar o time pensando também na quinta-feira, porque o resultado de hoje tem a ver com o Campeonato Brasileiro, mas para o torcedor também tem muito a ver com a moral que o time pode construir para o jogo de quinta, que vai precisar marcar pelo menos 3 gols no Allianz. Não tomando nenhum, marcando 3, leva para os pênaltis. 4 gols, classifica, e se tomar um golzinho que o Palmeiras vem tomando muito nos últimos tempos, aí vai ter que correr ainda mais atrás do prejuízo, viu, Capri? E vamos nos lembrar, né, se a decisão for para os pênaltis na quinta-feira, Carlos Miguel no gol do Verdão. Carlos Miguel, que é um especialista em pegar pênalti. Então, quer dizer, aumenta aí a chance do Palmeiras. Vai ter um goleiro lá especialista em pegar pênalti. Apesar de achar que o Carlos Miguel ainda tá, né, faltando um pouquinho do ritmo de jogo para ele, mas no pênalti ele é gigante, hein? Literalmente. Pretzel? Repita, meu querido. Não, claro, com o maior prazer. Eu tô dizendo que se a decisão na quinta-feira for para os pênaltis, sim, mas tem Carlos Miguel no gol do Verdão, especialista em pegar pênalti. Eu tava te ouvindo, eu não sabia que tu tava perguntando para mim, que tu não me citou. Claro que falou no final. Eu falei, claro. Então eu não ouvi tu me citar. Não, eu falei. Me desculpa. Abri aqui perguntando para você, falando sobre o Carlos Miguel. É uma fortaleza física. Aí. Claro que é uma fortaleza física embaixo das traves na hora do pênalti. Sem dúvida inibe, mas é evidente que inibe. Agora, o Domingues, se jogar quinta contra o Palmeiras, porque o Vale, goleiro da LDU, é dúvida. Hoje até saiu um boletim médico a respeito dele. Dá uma olhada para mim, Pedro, aí, porque a LDU divulgou no Twitter dela hoje o boletim médico só a respeito do goleiro. Se o Domingues jogar contra o Palmeiras, o Domingues é grande também. Alto, grande e experiente. 38 anos, né? Vamos ver aí. Quinta-feira, mais um grande capítulo da história do futebol no Allianz Parque. Um abraço aqui ao Marco Aurélio, tá pedindo pra gente mandar um abraço lá pra Presidente Prudente em peso na audiência da Bandeirantes. Muito obrigado, Marco Aurélio. E Presidente Prudente, grande Prudente, o estádio Eduardo José Fará, palco de tantos clássicos do futebol paulista nos anos 1990. Tá pra ser reformado lá, viu? Tá pra ser reformado, que a coisa tá feia lá. Tá pra ser reformado? Eu vi uma foto essa semana. Imagino. Imagino que deve estar os... Tá. Até porque o Corintinha de Presidente Prudente também não tá jogando, né? Não, mas tem o Grêmio Prudente, que tá jogando a Série A3. Jogou a Série A3, eu acho, tá jogando a Copa Paulista. Não, jogou a Série A2, eu acho, o Grêmio Prudente. Precisa dar uma melhorada lá no Farazão para poder receber grandes jogos. Um abraço ao Cid Júnior e ao Gessner Dias, que é muito amigo do Ulisses também. Um abração para ele, pro Gessner, que está sempre nos acompanhando. Você tem o boletim médico do goleiro da LDU aqui, ô Capriço? Ó, o Pedro vai ler aqui só um pouquinho. Tenho sim aqui, Pretzel. A LDU informou que a lesão do goleiro Gonçalo Vale não vai requerir intervenção cirúrgica, então vai se seguir um tratamento chamado conservador. E segundo os protocolos, o prazo estimado é de 12 a 16 semanas de recuperação. Então joga domingos. Joga domingos, quinta-feira contra o Palmeiras, meu caro Ricardo Capriati. É isso aí. E que fez um bom jogo na primeira partida lá no jogo de ida. São 8 da noite, marcou o quinto sinal, hora oficial do Brasil. Vem aí a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. Opa, tem gol aonde? Fala, Pedro. Tem gol do Vasco, 2-0, então o Vasco vai confirmando a vitória sobre o Red Bull Bragantino. Notícia para a torcida do São Paulo, que o Vasco segue à frente do São Paulo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Verratti fez o segundo gol dele na partida.
e grande campanha do Vasco nesse segundo turno do Brasileirão. Vem aí um show de transmissão. O Bragantino fica com 36 pontos, hein, cara? O Bragantino segue com 36 A ameaçado. queda do Bragantino é impressionante. Então, o Bragantino vai entrar nessa briga aí também, contra o rebaixamento. Impressionante. Teve um primeiro turno fantástico o Bragantino e agora nada, né? Tá caindo, derretendo o Bragantino. Vem aí a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil, um show de transmissão para Cruzeiro e Palmeiras. Palmeiras e Cruzeiro é jogaço de bola e para um grande jogo tem ele, o melhor do Brasil. Ele está chegando. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e no apito final para contar a história desse jogaço de bola para todos vocês. Mas agora, solta a voz e vem... Vem Ulisses Costa! É o futebol da Bandeirantes pra você, torcedor ouvinte no Brasil. A bola vai rolar já já pra você, jogão de bola. Tem Palmeiras, tem Cruzeiro. Depois do tropeço diante do time do Flamengo, diante do Fortaleza, o Palmeiras pode obter uma vantagem impressionante dentro do Campeonato Brasileiro. Se vencer o Cruzeiro hoje, abre 3 pontos do Flamengo e ficará com 2 vitórias a mais que o time do Flamengo. Se empatar, seguirá líder. Se perder, seguirá líder pelo número de vitórias. Mas, obviamente, que ele terá pela frente um time do Cruzeiro que também sonha com o título do Campeonato Brasileiro. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Raposa também quer o título. E o futebol da Bandeirantes traz a emoção do jogo. Cada jogo, cada instante é cheiro de decisão, tanto para o título como para Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana e também para o temido, o indesejado rebaixamento do futebol do Brasil. O microfone da Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte no Brasil. É jogão de bola que você vai conferir já já pra você. Tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem Palmeiras. Campo de jogo. À esquerda fica o time do Palmeiras fazendo aquecimento à esquerda. O time do Cruzeiro do outro lado fazendo aquecimento no Allianz Parque. À direita o Palmeiras, à esquerda o time do Cruzeiro. E o futebol da Bandeirantes vem pra destacar agora pra você o verde. O Palmeiras da Bandeirantes, Paulo do Vale, um abraço pra você, boa noite no Vale. Fala Ulisses Costa, um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Allianz Parque recebendo um ótimo público, apoiando o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro, como você bem disse, podendo abrir novamente vantagem sobre o Flamengo. E o técnico Abel Ferreira mantém os titulares, apesar da sequência que envolve Libertadores e decisão na próxima quinta-feira. Mas é uma equipe que tem mudanças. Uma forçada do lado esquerdo. Piquerez cumpre suspensão e dá lugar a GFT. No meio-campo, Abel tira Martínez do time. Martínez está fora no banco de reservas para a entrada de Fux. A outra mudança, saída de Veiga e entrada de Maurício no ataque do Verdão. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, tem Palmeiras, tem Cruzeiro. E o Cruzeiro, como é que vem pro jogo do Vale? Vem com a possibilidade de voltar de vez para a briga do título brasileiro, porque com 56 pontos, vencendo o Verdão, chega a 59 e fica apenas 2 pontos de Palmeiras líder e Flamengo vice-líder. O técnico Leonardo Jardim tem retornos importantes. Cássio no gol, que cumpriu o protocolo de concussão no último jogo, retorna a meta da Raposa. Outros retornos importantes, Kaique na lateral esquerda e Caio Jorge, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. O futebol da Bandeirantes traz Palmeiras e Cruzeiro para você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Mais um destaque no verde, líder do Campeonato Brasileiro. Olha só a situação como é boa do Palmeiras. Independente do que aconteça no campo de jogo, o Palmeiras é líder. Pode, se vencer, amplia a vantagem na liderança. Se empatar, amplia a vantagem na liderança. Se perder, fica líder ainda do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, mesmo número de pontos do Flamengo, mais líder devido a uma vitória a mais. O futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, traz mais do time do Verde do Vale. O Palmeiras que tenta resolver um problema que em outros tempos o Abel estava muito mais tranquilo com relação a isso, que é o sistema defensivo. Se hoje o Verdão consegue produzir mais,
como a dupla de ataque formada por Flaco Lopes e Vitor Roque. Defensivamente, o Abel tem tentado encontrar aí uma formação ideal. Por exemplo, o Bruno Fux foi titular contra o Flamengo no último domingo. Não foi bem, perdeu a vaga, mas retorna hoje no meio-campo justamente no lugar de Martínez. Emiliano Martínez, barrado, está no banco de reservas depois de não ter cumprido o seu principal papel de marcação contra a equipe da LDU. Portanto, o Fux está de volta, até porque Aníbal Moreno, hoje o principal jogador dessa função, vetado pelo departamento médico com edema na panturrilha, segue de fora da equipe. Ulisses Costa. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, tem Palmeiras, tem Cruzeiro, tem Palmeiras, mais uma do time do Cruzeiro do Vale. Por falar em desfalque, o Cruzeiro nos últimos dias perdeu um jogador importante, não titular absoluto, mas um cara que estava sempre entrando. Marquinhos, atacante, revelado pelo São Paulo, vendido ao futebol inglês e adquirido pelo Cruzeiro na última temporada, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ficar pelo menos 7 meses afastado dos gramados. Desfalque aí até o final da temporada para o técnico Leonardo Jardim. Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes para você, Palmeiras e Cruzeiro, Cruzeiro e Palmeiras. A bola vai rolar já para você, torcedor ouvinte do Brasil. Mais do verde, mais do Palmeiras, você que sabe tudo do Palmeiras do Vale. Ulisses, uma boa notícia para o Verdão. Está no banco de reservas, mas que é um jogador importantíssimo. É quase um 12º jogador nesse esquema do Abel Ferreira, que é o Alain. Jogador da base, sempre entrando bem, fazendo uma fumaça danada. Hoje ele ficaria de fora por conta de uma expulsão que aconteceu em julho. Pois é, ele foi julgado recentemente, acabou pegando 2 jogos, ele já cumpriu 1. Cumpriria o segundo hoje nessa partida importante contra o Cruzeiro, mas com efeito suspensivo. Está à disposição de Abel Ferreira no banco de reservas do Verdão. Ulisses. São precedentes abertos dentro do futebol brasileiro devido a arbitragens ruins na competição. O futebol da Bandeirantes traz mais um destaque.